blogs, esses representantes de torcida, que você nota que são absolutamente tendenciosos, que querem criar polêmica. Então virou uma grande confusão em que o torcedor precisa separar o joio do trigo. Quem é uma imprensa livre e que não quer causar absolutamente nenhuma polêmica, e aquela que quer ficar cobrando e fazendo esse tipo de milícia jornalística clubística. Um abraço, Luiz Abidal de Santos. Ô, senhor Luiz, muito obrigado pela participação. Ô, Fernandinho Fernandes, peço licença do corte aqui, viu? Meu nome é Edu Pinheiro. Eu trabalho aqui na Band de Campinas, com o Batista, com o Tigrão, com o CH, com o Greg, com o Roger Williams, com o Vladimir Catarino, com a nossa equipe técnica maravilhosa. E eu tive que cortar, porque hoje tem jogo da Ponte, entendeu? Esse negócio de Olimpíada não dá muito. Brilhante participação e cobertura da Bandeirantes, uma abertura fantástica, maravilhosa, né? O que fez a Bandeirantes foi algo extraordinário, a cobertura, 4 horas, né? Falando, cobertura sensacional. Mas é Ponte e Guarani aqui, gente, certo? Já a gente vai iniciar a concentração, tá bom? Eu vou falar aqui de uma historinha, morreu o Jorge Campos, cara, jogou na Ponte. Nós vamos ouvir aqui um gol de 79, Campeonato Paulista de 78, uma coisa doida de explicar, doida, mas muito doida. Mas eu venho já no concentração e a bomba que caiu no brinco sexta-feira à noite, o Guarani, uma vergonha, hein? Que é isso? Eu volto já, 16h45. Rede Bandeirantes de Rádio. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço. 16h47, concentração pela Band de Campinas, hoje de Esporte Ponte, lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco, começa às 18 horas. Quem narra é Roger Williams, comenta Tigrão, CH e Vladimir Catarino, nas reportagens já com a gente, tá? Bom, é o seguinte, trabalhos técnicos, Gil Kleber, Pedro Piscinato e Lucas Pessoa. A gente estava apresentando aqui o Sport Debate na sexta-feira, né? Ontem. Eu saí daqui por volta de 19h30, né, 19h45. O programa ontem foi reduzido devido à abertura da Copa, mas uma bomba por volta das 22 horas, ficamos sabendo, surgiu no nosso grupo a notícia do Pintado, né? Foi demitido, o Pintado não é mais técnico do Guarani. E tem aqui uma matéria no site Carlos Batista, em Pintado, dizendo, né, que foi pego de surpresa. Ele deu o treino na sexta-feira, estava tudo normal, aí à noite acabou sendo demitido. Não que não tivesse motivo para isso, né? Foram 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas, situação terrível do Guarani, quer dizer, não venceu nas mãos dele. Mas deixar o rapaz também trabalhar à tarde, né? Se algum tivesse que demitir, terminou contra o Amazonas, não gostaram ou tal, demite, tudo bem, é um direito que o Guarani tem. Agora, deixar o cara voltar, se envolver de novo, dar o treino e à noite, né? Pegar e demitir, sei lá, ficou muito estranho, pegou muito mal. O Marcelo Cordeiro, que é da comissão interina fixa, ele vai dirigir o Guarani. Alan Al se aproxima para ser o novo treinador. Vamos aguardar aí, tá? E diz aqui na matéria também que esses últimos jogadores que chegaram no Guarani foi o Pintado que recomendou. É o que está na matéria, palavras do Pintado. Boa sorte aí ao Pintado. Bom, é o seguinte, Esporte Ponte 18 horas, amanhã o Guarani 16 horas contra o Brusque. Ontem teve um jogo pela Série B, Ituano 0-0 contra o Vila Nova, tá? E queria agradecer ao Lígio de Carvalho, um grande amigo nosso,
Ele trabalha na escola do André Cruz. Elígio trabalha na base da Ponte, do Guarani. Na Ponte foi campeão paulista infantil em 81. Depois, em 81, a Ponte foi campeã nas três bases, né? Infantil, juvenil e juniores. Infantil, o técnico Lício de Carvalho. No juvenil, o Santinho, que já faleceu, foi lateral esquerdo da Ponte de 69. E na categoria júnior, o senhor Milton dos Santos. Milton Santos, que foi bicampeão da Copa São Paulo pela Ponte, também já falecido. Mas parabéns aí ao Lício. E quem jogava com ele era o André Cruz, grande revelação da Ponte, zagueiro. Mas ele me avisou hoje, o Lício, do falecimento de Jorge Campos. Um atacante que teve na Ponte em 78, ficou até 81. Ele jogou no Sport também, tá? Jogou no Bahia, Atlético Mineiro, Ponte, Sport. Ele faleceu na manhã de hoje, 70 anos, faleceu em Salvador, já vivia numa situação muito crítica. Ele estava há alguns anos já bem debilitado e sem rendimento. Vivia de auxílios de associações de ex-atletas e de uma contribuição do Bahia, que tem apoiado os jogadores em situação delicada de sobrevivência. O Lígio mandou um gol aqui. Campeonato de 70 foi uma doideira, tá? Teve o primeiro turno, teve o segundo turno. Aqui é segundo turno. A Ponte no Morumbi contra o Santos. E quem jogava no Santos? Nelson Batista, lateral direito, tá? Foi no dia... Só que esse jogo foi no dia 19 de abril de 79, válido pelo campeonato de 78, Paulista de 78. Foi uma loucura, uma doideira. Tô aqui com o livro do Sérgio Rossi, tá? É impossível você explicar o regulamento. Teve o primeiro turno, teve o segundo turno, aí a Ponte ganhou do Santos com um gol do Jorge Campos na prorrogação, no Morumbi. Morumbi com 51 mil pagantes. A Ponte com Carlos, Toninho Oliveira, Oscar, Juninho e Toninho Costa. A Ponte tinha o Dirley não jogou. Vanderlei, Marcolé, depois Jorge Campos e de cá. Lúcio, Oswaldo e Afrânio. Técnico Cilinho. E o Santos com Vitor, Nelsinho Batista, Joãozinho Neto e Valdemir, Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. Ailton Lira revelado pela Ponte 69, tava no grupo. E Pita. Newton Batata, Nelson Borges, depois Claudinho e João Paulo, técnico Formiga, tá? Depois que terminou, pra vocês terem uma ideia, a Federação Paulista decidiu o segundo turno já com o terceiro turno definido. O primeiro turno não valia nada. O segundo turno também não valia nada. O valia mesmo era o terceiro turno. Depois desse jogo aí, o Guarani foi pro terceiro turno, a Ponte não. A Ponte não tinha mais chance. Olha que loucura. O Guarani, no terceiro turno, foi eliminado pelo Santos. E aí que a federação lembrou de que tinha que ser feita a final. A Ponte não eliminou o Santos aqui, gol do Jorge Campos. Tinha que decidir quem foi o campeão do segundo turno. Aí que teve um derby, Ponte e Guarani, para decidir o título do segundo turno. Esse derby foi no Majestoso, foi 1-1, foi para prorrogação, continuou 1-1. A Ponte, que tinha campanha melhor, ficou com a taça. Uma taça simbólica, tá? Mas quando terminou o derby, o Guarani já estava eliminado do campeonato e a Ponte também. E no dia seguinte desse derby que começou a decisão do Paulista 7-8 entre Santos e São Paulo. E o São Paulo foram 3 jogos. E o São Paulo ficou com o título. Primeiro jogo, deixa eu ver aqui, primeiro jogo foi vitória do Santos, 2-1. Segundo jogo foi 1-1, terceiro jogo 2-0 São Paulo. Aí foi pra prorrogação, ficou no empate e o São Paulo, campanha melhor, ficou com o título com o Nelson Batista como lateral direito, tá? Bom, vamos lá. Vamos ouvir aqui o gol, narração de Osmar Santos. Grande Osmar Santos, o Lígio que me mandou, muito obrigado, meu prazer, ao Lígio de Carvalho. Há 45 anos, Morumbi, e não valia nada, hein? 51 mil pagantes. Esse jogo tava 1-1, o Lúcio Bala marcou pra Ponte, Claudinho marcou para o Santos. E na prorrogação, mais ou menos 12 minutos, Jorge Campos lançado, dribla o goleiro Vitor e, com uma certa dificuldade, consegue concluir, fazendo 2-1. Osmar Santos, que ele teve um acidente em 94, numa viagem do Papirigui, e aí um caminhão na contramão pegou ele e afetou a parte esquerda do Osmar Santos, que impede ele de ter aquela fala que ele tinha, né? Infelizmente, coisas impressionantes. Vamos lá. Há 45 anos, Ponte Santos, Morumbi. Jorge Campos, que hoje faleceu, as homenagens aqui da Rádio Bandeirantes. Vai lá, Osmar. Todo mundo dá no gol, Clodoaldo. Abriu o vazio, 3 homens na marcação, bola lançada, sai o Vitor, vai ser driblado pro gol, Jorge Campos tocou. Gol!
Ponte Preta da Macaca. Que bonito é Jorge Campos, o garoto. a torcida delirando, vendo a gente balançar. Rede pelo lado de dentro. Jorge Campos desempata na prorrogação no finzinho. A 12 minutos de jogo. Numa bela jogada espirrada pelo meio, ele limpou a Vitor, que demorou para sair. Cadenciou o jogo pela esquerda, empurrou para o Barbante no final do jogo, selando praticamente a sorte da partida e a classificação da Ponte. Outra vez o futebol do interior se orgulha de você, Macaca. A Ponte vai conferindo um resultado positivo no futebol do Brasil. Bola dominada com Clodoaldo. O Osmar Santos, né, era da Globo, mas Osmar Santos é do povo, não é verdade? É por isso que eu tomei liberdade de colocar no ar. Osmar Santos é do povo. Essa narração dele, a identificação da narrativa dele é algo extraordinário, que emociona todos nós, e a gente lamenta demais que o Osmar não pôde continuar a sua carreira, mas é gostoso ouvir, é coisa nossa, coisa do povo, coisa do rádio, que o rádio, né, imagine antigamente, antes, sem internet, sem YouTube e tal, criava aquela expectativa sensacional no ouvinte e no torcedor. Muito bem, 16h55, falar de Ponte Esporte. Deixa eu convidar aqui o meu amigo Vladimir Catarino e as coisas da Macaca. Oi, Vladimir, um abraço, uma boa tarde. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Como é que vamos aí, tá tudo bem? Tudo bem, uma ótima tarde pra você uma tarde muito especial para o amigo ligado no Concentração. Hoje é Ponte, né, Edu? Daqui a pouco Ponte Preta Esporte. Deixa eu colocar o copo mais pra cá, porque tá ficando feio aqui na imagem. Deixa eu ajeitar aqui o cabo. Peguei você na contramão, hein? Mas tudo bem, estamos aqui no Cacoete. Edu, a Ponte Preta vai mais uma vez em busca desta sua primeira vitória fora de casa nesta Série B, né? A Ponte faz uma boa campanha dentro do Moisés Zucarelli, principalmente após a chegada do técnico Nelsinho Batista. São 5 jogos e 5 vitórias, mas ainda não venceu jogando fora de casa. Hoje tem compromisso complicado. Pega o Sport na Arena Pernambuco, Sport trocando de treinador, sai Mariano Sosso, entra o Guto Ferreira. Hoje o Guto vai ficar nas tribunas, né? O César Lucena quem vai comandar o time de maneira interina. Ponte Preta em campo daqui a pouco, Edu, para encarar o Sport sequência dessa Série B. E quando também Roger Williams, que vai narrar aqui Esporte Ponte. Grande abraço, Roger. Entra na roda aí, garoto. Tudo bem, Roger? Um abraço pra você, Edu. Boa tarde. Saudações esportivas à galera ligada aqui no Concentração da Bandeirantes. Já estamos a postos aqui na cabine de transmissão da Band, porque daqui a pouco tem sequência o Campeonato Brasileiro da Série B. Recife nesse momento com 26 graus de temperatura. O estádio vai ser Arena Pernambuco, Esporte Ponte Preta. A Ponte que não venceu ainda fora de casa, empatou 4 partidas, perdeu 5. Já o Sport, que vem de empate com a Chape 1-1 na Arena Condá, quando sofreu gol no último minuto, e isso ocasionou inclusive a demissão do técnico que por lá estava, o argentino. Contrataram aí o Guto Ferreira, ele não vai estar no banco ainda hoje, então aquela coisa, técnico novo, e o Sport pra cima da Ponte Preta, nesse duelo que já foi duelo de Série A de Brasileirão, Edu. Vamos dar uma melhorada desse som aí. Enquanto isso é o seguinte, para dizer que o Sport tinha o argentino Mariano Soto, né? Ele ficou 41 jogos, chegou em dezembro, olha como são as coisas, aproveitamento 61%. E o Sport tem 2 jogos a menos, hein? Tem 2 jogos a menos, deixa eu puxar aqui a classificação. O Sport é 9º colocado com 25, tá aí a 2 pontos do 4º colocado, que é o Novo Horizontino. Bom, mas com 2 jogos a menos, e mandaram o cara embora. Guto Ferreira tá de volta. Aliás, esse ano, o Sport ganhou do Curitiba 1-0. Quem que era o técnico do Curitiba? Guto Ferreira. E com essa derrota, o Guto Ferreira foi demitido do Curitiba. Você vê como são as coisas. E hoje, ele é contratado pelo Sport. Voltando, o Sport uma vez subiu com o Guto Ferreira, a segunda passagem dele. Bom, mas tinha um papo aí de que, não, mas o Nelsinho Batista, pelo histórico que tem com o Sport, foi campeão da Copa do Brasil 2008 e tal, foi bicampeão pernambucano 2007, 2008 também. E nessa trajetória do Nelsinho no Japão, ele voltou, ele dirigiu o Sport também, numa oportunidade aí recente, e depois voltou pro Japão. E, não, porque a Ponte vai pra lá e tal, os caras vão chegar lá no hotel, chamar o Nelsinho, vão bater um papo e tal. Quer dizer, o Nelsinho hoje tá com 74 anos, ele voltou pro futebol, ele acho que não sairia de jeito nenhum da Ponte, já é uma pessoa consagrada, já tem muito bem sucedido, e também não é, eu acho, na minha humilde opinião, o perfil que o Sport quer. Talvez uma pessoa, um técnico
assim, mais jovem. E você vê, agora é uma tal de Argentina e português, né, contrata técnico, e o Sport tem um orçamento, um elenco muito caro, extremamente caro, e tem a influência do Fortaleza. A Fortaleza disputa a Série A, o Fortaleza disputa a Sul-Americana. O Sport fica nessa aí, quer dizer, é complicado, quer dizer, a rivalidade é muito forte, né? Porque o Nelsinho uma vez deixou a Ponte e tal, mas aquilo foi 2001. Aquilo foi, né, há 23 anos. O Nelsinho já era consagrado, sim, já tinha sido campeão brasileiro pelo Corinthians, já tinha sido campeão paulista pelo Corinthians, já tinha sido campeão paulista pelo São Paulo, já tinha ganhado, já conquistou o título no Japão, já tinha conquistado o título pela Inter de Porto Alegre, alguns estaduais, mas faltava ainda para o Nelsinho um tchan. E eu fiquei sabendo disso, não vou falar aqui a fonte, mas o que aconteceu? A Ponte 2001 fez um paulista que chegou na semifinal com o Botafogo de Ribeirão. Vocês se lembram? Mano a mano, Ponte e Botafogo. Primeiro jogo, Ribeirão Preto, 2-1 pro Botafogo. O Rodrigo fez o gol da Ponte. Aí o jogo da volta chegou a estar 3-2, 3-1. 3-1 pra Ponte até 32 do segundo tempo, tá? O Washington perdeu um pênalti no começo, estava 0-0, o Doni defendeu. Depois o Washington fez 1-0, o Washington 2-0. No segundo tempo, comecinho, o César marcou pro Botafogo. O Piá fez 3-1 pra Ponte. E aí, a 32 minutos, o Augusto de cabeça, numa falta lateral lá no gol da Fepasa, marcou o segundo do Botafogo. E aí, passados 5 minutos, o volante Roberto fez um pênalti escandaloso. Mas foi absurdo, o volante Roberto, revelado pela Ponte. E aí o Leandro bateu e empatou 3-3. O empate era do Botafogo, do Lorissandre. Botafogo foi na final com o Corinthians, né? E o Corinthians ficou campeão. Foi 3-0 em Ribeirão Preto e 0-0 no Pacaembu. Jogo da volta. O Gleger jogava nessa época no Corinthians. Bom, 21 dias depois dessa semifinal, depois desse jogo com o Botafogo, Nelson Batista no comando, a Ponte, em paralelo, disputava a Copa do Brasil. E a Ponte ia pegar o Corinthians na semifinal. Mas, pelo regulamento, não podia ser no Majestoso. Por causa de público, por causa de capacidade. O mando da Ponte foi em São José do Rio Preto. Mas o que aconteceu? O Nelson Batista tinha acertado com o São Paulo. Mas ele ia ficar até o final. Falei, eu vou ficar até o final da Copa do Brasil, depois vou pro São Paulo. O Carnier era o presidente e o Eberlin era o diretor. Mas aí, o que aconteceu? A direção da Ponte resolveu dispensar o Nelsinho. Falou, você vai pro São Paulo, então, a gente traz aqui o Marco Aurélio. Mas aí foi uma decisão da Ponte, porque o Nelsinho foi claro, não, eu acertei com o São Paulo, apareceu a oportunidade, eu vou voltar. E por que aconteceu isso? Porque o Nelsinho Batista estava sendo soldado para dirigir a seleção brasileira. E ele tinha uma necessidade de uma visibilidade maior. No caso, dirigir o São Paulo. Então aí o Marco Aurélio pegou a Ponte nessa semifinal. Lá em Rio Preto foi 2-0 para o Corinthians. E em Presidente Prudente, o jogo da volta, mando do Corinthians, 3-0 Corinthians. E a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil 2001. Repito, nessa época aqui o Gleger jogava no Corinthians. Participou aqui dessa semifinal. E também, e final do Paulista 2001, Corinthians campeão. Depois, 2001, o Corinthians foi na final com o Grêmio, né? E acabou perdendo para o Grêmio a Copa do Brasil. Então, eram épocas diferentes e também situações diferentes. Vamos lá, o CH na área. Deixa eu só perguntar pro Catarino aí, quem que a Ponte, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem tá suspenso, problema médico. Tá fácil aí, Catarino? Sim, Edu, a Ponte não tem o Emerson, né? Tá suspenso com 3 cartões amarelos. Não tem Ramon Carvalho também, uma contusão muscular tá fora. E também não tem Gabriel Risso, né? Que já ficou de fora das últimas partidas. Entrega o departamento médico. São os desfalques que tem a Macaca pra partida de daqui a pouco, Edu. Bom, e os pendurados eu tenho aqui, vamos lá. Tá fácil também, os pendurados? Vamos ver, fala a sua, vamos ver se bate com a minha aqui, Edu. Tem o Gabriel Novaes, mas tá machucado, se recuperando de cirurgia, né? Já tá treinando, né? Não é isso, Gabriel Novaes? Tá recuperado, mas tá treinando ainda com proteção no braço. O Luiz Aquim, que é o boliviano, que fim deu, tá pendurado, mas voltou da Copa América e não joga? Não tem oportunidade não, tá no grupo, mas não tá sendo relacionado. Gabriel Rios também tá pendurado, lateral esquerdo argentino. Isso, mas não joga hoje, Edu. Castro tá pendurado. Sim. E deve jogar. Iago Dias tá pendurado. Sim. Deve ser banco. Gé tá pendurado. Pendurado. Porém, melhorou com o Nercinho Batista. Faz tempo que ele não toma cartão, hein, Edu? Ele tá pendurado com 2. Eu tenho aqui a última vez, você quer ver? Eu tenho marcado aqui, eu marco tudo no papel, viu?
Eu pego aqui, você quer ver? Cadê Gé? Não, foi no derby. Foi no derby que ele, dia 30/6. Olha, rapaz, faz quase um mês que ele não toma cartão. Bom, tá melhorando. Vamos lá. O Gé, Matheus Silva, zagueiro. Sim. Tá pendurado. Elvis. Tomou o segundo no jogo passado, né? É, terça-feira, dia 30. Terça-feira o Elvis completa 2 anos na terça-feira, tá? 2 anos de ponte. E Igor Inocêncio. Tá pendurado também. Mas tudo cartão bobo, viu, Catarina? Você que acompanha aí, o Elvis por reclamação. O Elvis cometeu uma falta no jogo contra o Vila Nova, uma falta que não era pra cartão, né? Mas reclamou bastante e aí o árbitro acabou dando o amarelo pra ele, ficando pendurado, né? E o Igor Inocêncio, que fez um belo gol aí contra o Vila Nova, ele tomou cartão nos 2 últimos... Ele tomou cartão contra o Botafogo. Não, isso aqui é 19/6. Não, ele já tá na 2ª série, peraí. Igor Inocêncio já tá na 2ª série, viu? Deixa eu pegar aqui. Igor Inocêncio, tá aqui. Tomou cartão nos 2 últimos jogos. Ponte 4, Mirassol 2 e... lá em contra o Paysandu, ele não jogou lá, não, jogou. Jogou, mas... E tomou cartão contra o Vila Nova, tá? Quer dizer, os 2 últimos no Majestoso. Tá pendurado também. Essa é a minha relação. Bateu então, Catarino? Bateu, Edu. Sempre bate, né? Lembrando que a Ponte Preta, o próximo jogo é em casa, né? Pra fechar o primeiro turno do domingo da próxima semana, 4 da tarde, contra o Avaí no Majestoso. Depois o Roger Williams vem com detalhes da Arena Pernambuco e também a temperatura lá em Pernambuco. Conosco também o CH, nosso comentarista, um dos, né? Comentarista para Ponte Esporte, hoje lá em Recife. Fala, CH, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Edu? Boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Aqui a postos, né? Esperando que a Ponte faça uma boa apresentação, um jogo difícil. A Ponte tem alguns problemas e já o Nelsinho vai divulgar aí quem que ele escolheu para começar a partida. A expectativa é sempre a melhor, Edu, apesar de saber efetivamente do problema, da dificuldade do jogo, Edu. Bom, é o seguinte, rapaz, a Arena Pernambuco, Catarina, lembrei. Rapaz, a Arena Pernambuco, 2014, a Ponte já tinha subiu com 4 rodadas de antecedência pro Brasileirão, era a Ponte Náutico, o Batista estava lá, o Batista foi lá para Pernambuco, cara. A Ponte subiu lá em Bragança, ganhou do Bragantino 2-0, e depois... jogou com o Joinville, perdeu, depois jogou com o América de Natal, sofreu empate nos acréscimos, um pênalti feito pelo Alexandro. O goleiro do América de Natal desceu, era escanteio pro América. O goleirão foi pra área. Alexandro puxou a camisa, só o juizão viu também. Naquela época não tinha o recurso que tem hoje, né? Mas foi pênalti. Como foi puxando? Foi aqui, Na realidade, foi aqui, ó. Aqui, tá. Quase que no cóccix. Quase no cóccix, foi. Era a especialidade dele. Aí, pênalti, 2-2, lá no gol da Fepasa. Aí a Ponte pegou o América Mineiro. Perdeu. E aí, nessa penúltima rodada, o Joinville, ele jogou com o Luverdense e Joinville. Se ele vencesse, já seria o campeão. Mas não é que empatou 1-1 lá em Joinville? A Ponte teve tanta chance de ganhar esse título, mas tanta chance. E aí chegou na última rodada com chance ainda. A Ponte tinha que vencer o Náutico e o Joinville tinha que perder em Itápolis contra o Oeste. Naquela época, o Oeste era de Itápolis, depois que mudou para Barueri. E o Márcio de la Volpe, que era o presidente da Ponte, ele é daquela região lá de Itápolis. Conversou com os caras, deram um prêmio pro Oeste, acertaram e tal, né? Com dificuldade. Porque o Carnielli, presidente de honra, você já viu, eu não vou ajudar. Porque se a Ponte ganha o título, méritos para Márcio de la Volpe e não para Carnielli. Mas enfim, vamos lá. Na pedra. Aí a Ponte, o Oeste ganhou do Joinville e a Ponte não ganhou do Náutico. Empatou e no final o Adrianinho perdeu um gol, lembra? Fez aquele tal, acabou perdendo a chance de fazer o gol da vitória. Muito bem, 17-8, meu grande Pedro Pessinato, o famoso PP, Macaca Escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo,
Técnico Nelson Batista define a Ponte Preta com 2 mudanças. O Emerson suspenso dá lugar ao Dudu Vieira e o Ramon Carvalho machucado sai para a entrada do Everton Brito. Então a Macaca joga hoje, Edu, com Pedro Rocha no gol 1. João Gabriel segue titular na lateral direita com a 20. A dupla de zaga tem 4, Matheus Silva. Meia dúzia, Sérgio Rafael. Igor Inocêncio na esquerda com a camisa 2. Meio campo tem Dudu Vieira 5, Castro 15, Everton Brito 29 e Elvis, capitão do time 10. No ataque, 77, Matheus Regis e 9 para Gé. Repeteco da Macaca, Edu, Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Dudu Vieira, Castro, Everton Brito e Elvis, Matheus Regis e Gé. No banco, tem o William com a 12, Dodô 7, Iago Dias 11, Joilson 13, Luiz Felipe 14, Guilherme Beleia 17, Renato voltando aí a ser relacionado com a 19, Lucas Bochecha 25, Nilson Júnior 44 e o Tomás Luciano 58. Edu. Opa! Alô, alô? Esse Tomás Luciano é o último contratado, né? Recentemente, né? Lateral direito foi recentemente contratado, o único contratado até aqui na janela de transferência. É a segunda vez que ele aparece no banco, né? Isso. Tá bom, então volante só tem 2 volantes, é Dudu Vieira e Castro, é isso? Exato. São e Elvis no meio, Everton Brito, Regis e Gé. Olha, ousado eu sim, hein? Já já o CH comenta, tá? Ele deve usar o Everton Brito um pouco mais como meia, viu, Edu? Assim como o Everton Brito entrou na partida aí contra o Vila Nova, não creio que ele vai usar como 3 atacantes, não. É do jeitinho que tá na escalação aqui, né? Exato, como meia auxiliando o Elvis ali. Ele disse isso, né? Que ele até pensou e fez essa alteração na partida contra o Vila Nova, não colocando o Everton Brito como atacante, mas um meia que tem qualidade para avançar. Muito bem, o esporte escalado? Também, Edu. Vamos lá, Pepe. No esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço hoje comandado de forma interina pelo César Lucena, né? Já que o Guto Ferreira vai apenas acompanhar das tribunas. Kaique França, reencontro, né? Do Kaique com a Ponte. Tá com a 22, Palácios 93, Alisson Cassiano 12, Luciano Castan, zagueiro capitão do time 40, Dalbert com a 29, Felipe tem a 94, 8 para o Fabrício Domingues, 30 Christian Barleta e 19 a eterna promessa Lucas Lima, 77 Leni Lobato e 99 para Zé Roberto. Repeteco do esporte de Kaique França, Palácios, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Dalbert, ou Dalbert, né? Felipe, Fabrício Domingues, Christian Barleta, Lucas Lima, Leni Lobato e Zé Roberto. No banco, o César Lucena tem como opções o Thiago Couto, o Jordan, o Chico, Pedro Martins, Fabinho, Fábio Matheus, Luciano, Lucas André, Romarinho, Titi Ortiz e Gustavo Coutinho. Edu? É um reencontro da Ponte com o Kaique França, grande goleiro da Ponte, né, defendeu 3 pênaltis na decisão da Série A2 do Novo Horizontino. Numa atuação espetacular, fez 93 jogos na Ponte. Quem tá lá também é o Pablo Diego, né? Mas não tá nem relacionado, né? Pablo Diego. Hoje não vai pro jogo, Edu. O Pablo Diego marcou na Ponte 11 gols em 31 jogos. Sabe quantos gols ele fez no esporte? Quantos? Nenhum! Em 18 jogos, mas também não é titular, tá? Mas foi muito importante pra Ponte o Pablo Diego, tá? Deixa eu ver, esse Zé Roberto jogou na Ponte, hein? Zé Roberto jogou na Ponte em 2016 e 2020. Foram 2 passagens. Fez gol no Guarani aqui recentemente. Zé Roberto. Deixa eu ver aqui, mas esse Luciano Castan, número 40, jogou na Ponte em 2011. Fez 2 jogos. E depois jogou no Guarani o ano passado. Fez 10 jogos. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, a princípio é só. Sabe quem que tá lá também? O Denis, goleiro. Lembra de Denis? Ficou 300 anos na reserva de Rogério Ceni no São Paulo. Tá com 37 anos, não tá relacionado faz tempo, mas ele tem contrato com o Sport, o Denis, né? É isso aí. Bom, quem é que apita, o Catarino? O árbitro é gaúcho, é o Lucas Guimarães Rechatico Horn. Ele vai ser auxiliado pelo Lúcio Besdoff Flô, também gaúcho. Na bandeira 1, bandeira 2 é o Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo é o carioca Silbert Faria Siskin. Já o CH comenta aí, Roger Williams, Arena Pernambuco, temperatura lá em Recife.
Oi, Edu, nesse momento em Recife, 26 graus. O detalhe é que pela primeira vez após 17 anos, o Sport reencontra o técnico Nelsinho Batista. Ele que comandou a campanha do título da Copa do Brasil de 2008 pelo Leão. Ao todo foram 96 jogos de Nelsinho comandando o Sport. No reencontro em 24, hoje, portanto, a diretoria do Leão da Ilha estuda inclusive uma homenagem ao velho conhecido Nelsinho Batista. Não temos detalhes de como vai ser essa homenagem, se no intervalo, se antes do jogo. A verdade é que os caras lá gostam do Nerso, viu, Edu? Olha, na Copa do Brasil, o Nelsinho Batista, do mundo sabe, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 90. Depois, em 2007, ele deixou a ponte aqui, saiu daqui e foi dirigir o Corinthians. Foi rebaixado o Corinthians, 2007. Aí, em 2008, ele é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. E foi 3-1 o primeiro jogo em São Paulo. E um tal de Enilton marcou um gol do Sport. Já estava 3-0 o Corinthians. Enilton marcou 3-1, foi para Recife. E lá na Ilha do Retiro, 2-0 Sport, gols de Carlinhos Bala e Luciano Henrique. Somando tudo, 3-3. Mas o Sport fez o gol fora, o Corinthians não. O Sport ficou com o título, tendo o Roger como atacante, revelado pela Ponte. Trabalhava também o Eduardo Batista, filho dele, né? Naquela época. E Gustavo Bueno, filho de Cá, também estava nessa também, no Sport, campeão da Copa do Brasil. Vamos dar uma faturada? Depois a gente segue aqui, CH e Tigrão comentando, Pacaca Escalada 17:15. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Concentração. Edu Pinheiro. Oi, CH, Ponte Escalada. Olha, Edu, esse meu campo aí tá com problema, né? Não ter nenhum dos dois Emerson e também não ter a figura do Ramon Carvalho, eu pelo menos fico preocupado. A Ponte tem o meio campo, tem um time titular, tem uma base, tem uma sequência. Do Vieira de começo, eu sei que não tem alternativa, mas eu não gosto muito. Tomara que na prática funcione. Eu tenho que dizer também que o Everton Brito, ele entrou muito bem na última partida no lugar do Carvalho. Não é muito a função dele, mas ele fez essa função. O Nelsinho deve ter conversado bastante com ele. Então, das 4 posições aí de jogadores do meio, tem 2 mudanças. E são mudanças que, na minha opinião, são significativas. Eu não estou dizendo que o Dudu não vai dar conta, é uma outra característica. Ele corre muito com a bola, é diferente do trabalho do Emerson, principalmente titular, não é? Que é um jogo mais posicional, um jogo de toque de bola, de marcação firme, repito, posicional. O Dudu é diferente, corre pra caramba, pra todo lado e nem sempre pensa muito o jogo.
Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Agora, o Everton Brito entrou muito bem na posição do Ramon Carvalho, que está machucado, infelizmente. Então, são dois problemas em setores muito significativos para a Ponte, na organização do time. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. O restante não tem muito segredo, não. Nas laterais tem que ser isso mesmo. O João na lateral direita é um garoto, mas está tendo muita moral com o Nelsinho, jogou muito bem diante do Vila Nova. E o Igor Inocêncio dá conta com sobras na lateral esquerda, aí não é problema. E o restante é tudo igual. Eu acho que diante do cenário dos jogadores à disposição, está bem escalado, Edu. Muito bem, cadê o Tigre? Seu Tigre, Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Dudu Vieira, Castro, Everton Brito e Elvis, Matheus Regis e Gé. Ou Dudu Vieira, Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. Oi, Tigre, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Você lembra que ontem você estava comandando o Esporte em Debate e você deu um esboço de time, lembra? Lembro. Eu errei, faltou o Dodô aqui, né? Eu falei para você que dos 10 ou dos 11, né, que formam um time, 10 da linha, que você acertaria 90%. Dos 10 da linha, obrigado. O Pedrão seria o goleiro, salvou, claro. Salvou. Mas dos 10 da linha, você acertaria de 9 a 10. Eu acho que o Everton Brito, começando o jogo no lugar do Dodô, é um equívoco. Para mim é equívoco. O Dodô tá mais aclimatado, é um cara que faz melhor esse negócio aí de ser uma espécie de terceiro atacante, às vezes um segundo meia, mas vamos lá. De repente, o que eu tô achando aqui? O Dodô tá caindo em desgraça com o Nelsinho, porque não tem motivo para ele começar com o Everton Brito, que não jogou nada até agora, nada, absolutamente nada. Eu digo assim, número de jogos, né? Ele entrou um pedacinho de jogo 2 vezes. Você tem os números aí. Pera, deixa eu pegar aqui, Everton Brito, 2 vezes. Ele recentemente estreou, né? Isso, eu tenho aqui, Tigrão, pera aí. Everton Brito, ele estreou contra o Paysandu. Isso. Ele entrou no intervalo no lugar do Elvis, tá? E depois mais um joguinho. E depois contra o Vila, ele entrou aos 42 do primeiro tempo, no lugar do Ramon Carvalho. Então tô certo ou não? Tá certo, o senhor tá certo. Ele veio da onde? Veio da Inter de Limeira, atacante. Ele tem 2 jogos, 2. E ainda em meio de jogos. Ele não foi titular em nenhum jogo. E aí, o Edu, o Dodô vem jogando, vem participando. É uma espécie de 12º jogador da Ponte. Surpresa, né? Você tinha acertado 100%. Mas eu não tinha percebido, viu? Mas... Eu li Everton Brito, mas não me toquei, cara. Lógico. Aqui só tem uma... Lembra que nós falamos que eu não tiraria... Lembro, sim. O Igor Inocêncio jamais da lateral esquerda? Que o João Gabriel teria que receber essa oportunidade que ele está recebendo, que a opção seria o Dudu Vieira. Não adianta a gente dizer que não gosta do Dudu Vieira, não tem outro. A Ponte tem 3 volantes fora de combate. Emerson e Ramon Carvalho. Não tem opção. Ou ele escala o Dudu Vieira, ou tem que ver se o Piá quer jogar lá. Liga, Piá, vem pra cá. Vamos tentar escrever de última hora e bota o Piá. Não tem, a Ponte não tem jogador. Então o Dudu Vieira estaria escalado, o Castro estaria escalado, o Elvis vai pro pau, tá jogando muito. E aí tá tudo certo, tá bem escalado. A minha única observação ou surpresa dentro do time que você esboçou junto comigo ontem. Everton Brito no lugar de Dodô. Tá bom, ele optou pelo Everton Brito. Agora, que motivo seria esse? Qual exatamente a justificativa técnica do Nelsinho para começar o jogo com o Everton Brito, que tem 2 pedaços de jogos, e não começar com o Dodô, que é uma espécie de 12º jogador titular da Ponte? Vamos ver. Quer me parecer
que o Nelsinho tá com alguma, não é birra, ele tem alguma restrição ao Dodô, senão começaria com ele. Mas assim mesmo, parabéns, viu, Edu? Eu falei ontem pra você, Muito dos obrigado, 11... Mas o que é isso? Não. Eu falei pra você ontem, a gente conversava aqui, por volta de 18h30, 18h45, por aí. Você vai acertar dos 11, você vai acertar de 10 a 11. Você acertou 10. Tá bom, meu querido velho do Rio, você tá bem, hein? Muito obrigado. Não, agora você encheu meu ego aqui, porque agora a partir de agora é um novo Edu na jornada, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu quero a opinião de todos, tá? Vou começar com o CH. Se vocês acham, a pergunta é, se vocês acham que o elenco da Ponte, ele é um elenco curto, tá? Eu quero dizer o seguinte, que vamos imaginar que todos os jogadores estivessem à disposição, todos, o elenco inteiro, ninguém tá machucado e suspenso. Goleiro tem que ser o Pedrão. Se o Pedrão machucar, é Guilherme, o William foi contratado, mas não, a gente não sabe como é que é. Outro dia jogou o Luan, foi razoável e tal, mas é o Pedrão. De todos os laterais que a Ponte tem, somando direita e esquerda, você tem o Igor Inocêncio, você tem na esquerda o Gabriel Risso e de opção o João Gabriel nesse momento. Porque os demais não dá pra confiar, né? O Luiz Felipe, machucado faz tempo, quer dizer, não tá sem ritmo, jogou, a última dele também desapareceu, não dá pra contar com ele. Tomás Luciano chegou agora, nem jogou, tá? De todos os zagueiros que a Ponte tem, a Ponte, o Matheus Silva, Sérgio Rafael e o Luiz Aquim. Os demais, Joilson, não. Se machucar, você entendeu? Nilson Júnior, Thiago Oliveira, que voltou de empréstimo do CSA, não dá pra confiar, né? De todos os volantes que a Ponte tem, né? Tem o Castro, né? Tem o Ramon Carvalho, o Emerson e Emerson, são os 4. Se jogar com 3, com certeza 3 vai sair desse grupo aqui, né? Castro, Emerson Santos e Ramon Carvalho. Hoje a Ponte sem os 3. Ramon Carvalho, sem Emerson Santos e sem o Emerson, tá? Meia, só tem o Elvis. O Dodô é meia atacante. É outro tipo de meia. Mas serve o Dodô você tá servindo como opção. De todos os atacantes que a Ponte tem, é o Gé, o Matheus Regis, se for com 2 atacantes, a cotação. E o Gabriel Novaes correndo por fora, mas aí quem que sairia? Então, o Gabriel Novaes, tá ok pra jogar? Então vou com 3 atacantes. Gabriel Novaes, Gé e o Matheus Regis. Se tiver que tirar um, vai tirar o Matheus Regis, com certeza. Então a opinião é essa, CH, se o elenco da Ponte está curto. Edu, eu acho que sim. Para você atravessar 38 rodadas, você precisa mais jogadores em várias posições aí que a Ponte tem deficiência. Hoje, por exemplo, o Igor Inocêncio está trabalhando improvisado na lateral esquerda. Um problema aí que tem que ser resolvido, se é que a Ponte vai ter dinheiro para resolver. Na volância precisa também, mas parece que a Ponte está contratando. Precisa de reserva para o Elvis. E precisa de pelo menos mais 2 atacantes aí para servir jogadores de confiança. Eu estou dizendo, projetando uma situação hipotética de possibilidade de briga lá em cima. Não estou falando que a Ponte vai subir ou que briga para quê. Nesse momento não dá para falar. Nesse momento, com o elenco que a Ponte tem, a realidade da Ponte, hoje, nesse presente momento, antes da partida contra o Sport, é um campeonato de permanência. Isso pode melhorar? Pode, mas precisa reforçar o time. Para dar um passo a mais, a Ponte precisa ter um elenco de jogadores mais equilibrados e mais confiáveis. Portanto, respondendo a sua pergunta, a Ponte, sim, na minha opinião, tem um elenco um pouco mais tímido, com alguns problemas de montagem, Edu. Perfeitamente, CH. Eu quero a opinião do Catarino, tá? Depois o Roger Williams e vou fechar com o Tigrão, tá? Sobre o elenco da Ponte. A Ponte contratou 2 jogadores, viu, Catarino? Tava indo aqui o Hudson, volante, e o meia Guilherme Portuga, vieram da Portuguesa. Sim. Guilherme Portuga tem tudo para ser o novo de cá, né? Sim. Eu percebi, porque eu joguei alguma coisa a comentar isso na sexta-feira. Não, vocês foram bem, vocês, CH. Vamos aguardar. Sabe aquele jeitão? Vamos aguardar. A Guilherme Portuga vem da Portuguesa? Você acha que tem jeito de dar errado? Claro que não. O último meia que veio da Portuguesa Ponte me de cá, é outubro de 76. Vai dar 1976. 76.
Foi outubro, Edu? Outubro, foi no dia 1º de outubro, Ponte e Corinthians, volta de cá. Estava sendo montado naquele momento o magistral time de 1977, né? É. Vanderlei, Marco Aurélio já estava, Vanderlei também já estava, volto de cá, Oscar já estava, Polozzi já estava, bom, resumindo, Rui Reis estava, Tuta estava, faltava o maestro, a orquestra estava absolutamente montada. Aí chegou o maestro e a Ponte montou um dos maiores times em 77 da história do futebol brasileiro. E não fosse o Ducídio, que Deus o tenha, o que o diabo o tenha, não sei. Aí depende da trajetória de cada um aqui na vida terrena. Não fosse o Ducídio, e a Ponte teria sido campeã paulista com essa orquestra do Maestro de cá em 1977. E aí, ô Catarino, a sua opinião aí, o elenco da Ponte é reduzido? Eu acho que é, Edu. Acho que é um elenco suficiente para a Ponte se manter na Série B, claro, com todos à disposição. Mas eu acho que, mesmo com a chegada aí do Portuga e do Hudson, né? Eu acho que a Ponte não briga com esse elenco atual, não briga pelo acesso não, Edu. Depende muito do Elvis, né? Depende muito. Então, e não é sempre que o Elvis está bem. Fora de casa, por exemplo, a Ponte não consegue render. Nem ele, jogando bem dentro de casa não é o suficiente para brigar pelo acesso, né? E você, Roger Williams? Concordo, elenco curto. Agora também, gastar errado e ficar com o elenco inchadão, né? Já que a Ponte não tem um teto salarial alto, ou seja, no mercado nesse momento você não traz alguém que realmente resolva, só para colocar a cara que tá aí, como por exemplo, jogar menos do que aquele que a Ponte pode pensar da base, não vale a pena. Bom, Tigrão, você deu uma palhinha aí, quer concluir? O elenco da Ponte tá curto, Tigrão? Curto. Eu só chamo atenção pro banco. Eu sei que você é detalhista. Desde quando você começou na Rádio Cultura, né, Edu? Faz tempo, hein? Exatamente. Duas coisas aí. Primeiro, Luiz Felipe no banco. Tá no banco? Eu não percebi, rapaz. Tá no banco? Voltando. Eu gosto de detalhes, exatamente. Faz tempo que não joga. Voltou, mas... Luiz Felipe, deixa eu pegar a ficha dele aqui, Tigrão. Ele voltou, mas ele se machucou, viu? Então, fazia tempo que ele estava afastado, né? Então não se surpreenda se o João Gabriel sentir o jogo, a pressão lá da Arena Pernambuco, se o Luiz Felipe aparecer ou trocar, né? Tira o João Rafael, vem o Inocêncio para a direita, não sei. Vamos ver. Tigrão, o Luiz Felipe, olha, ele jogou contra o Goiás em 28 de abril e se contundiu, tá? Ele só voltou em 25/6, 28 de abril para 25/6. Quer dizer, 2 meses depois, ele voltou contra o Ceará e saiu machucado a 21 do segundo tempo e tá voltando hoje no banco. Quanto tempo faz que ele fez a última partida? 25/6, faz um mês. Mais de um mês. Mais de um mês. Hoje é 27 de julho. Você quer ver outro detalhe, Edu? Sim. Puxa a ficha aí. Renato, faz tempo também. Deixa eu pegar aqui, peraí, Renato. Renato, não, eu tenho aqui, sou Tigrão, aqui, o último jogo do Renato, 19/6, contra o Botafogo Ribeirão Preto, saiu contundido aos 23 do primeiro tempo, 19/6, um mês e meio. Um mês e meio. Então, o comentarista, assim, que é detalhista igual o Edu, né, ele olha os 11 e olha o banco. Então, a Ponte tem 2 grandes novidades no banco. Quer saber a terceira? Tomás. Quando não estreou ainda, né? Chegou agora. Mas é a primeira vez que ele vai pro banco. Não, segunda. Ele tava no banco. Aliás, o Catarino tá ouvindo a gente aí. Ele tem nome composto, né? Mas a assessoria da imprensa, a assessoria de imprensa da Ponte, ela é econômica, né? Então ninguém conhece o jogador. O jogador tem nome composto. Ninguém sabe quem é. É Tomás alguma coisa. Tomás Luciano, vai e bota assim, Tomás. Devia colocar, Qual que é o nome dele completo aí, ô Catarino? O artista é Tomás Luciano, né? Então. Lateral direito, estava no Gil Vicente. Gil Vicente. De Portugal, isso. Por que é que os caras não colocam no release aí, Tomás Luciano? Tigrão ficar...
Ah, Tomás, parece que estão economizando o toner, pô, pra imprimir. Foi Tomás Luciano. Aí o torcedor fala, esse é aquele lateral que foi formado no Grêmio, que tava no Gil Vicente. Agora, Tomás Luciano. Então, 3 novidades. Aliás, você me corrigiu aí, 2, né? O Tomás ainda não jogou, mas já estava no banco. Foi no banco, então, o outro Vila Nova ele ficou, Isso. Segunda vez no banco, isso. Então, você está observando que o Nelsinho, ele tem 2 opções, apesar de estar começando com o João Gabriel, ele tem 2 opções para lateral direito. 2. O Tomás Luciano, assessoria, e, claro, também dentro dessa mesma linha de raciocínio, ele tem a possibilidade do Luiz Felipe, que está voltando depois de mais de um mês. Observações, né? Estratégia, olha, vou botar o moleque, vai ter pressão, espero que ele vá bem, mas se não tiver bem, eu mexo aqui. Ele está com um lateral direito jogando de lateral esquerdo. E tem 2 laterais direitos no banco. Tá vendo, Edu? Sim, gostei. Eu gosto de detalhes. Né, Vladimir Catarino, destaque final é seu, ponte escalada. Escalada, Edu Pinheiro, ouvintes da Bandeirantes, com 2 novidades. Hoje, como titulares, Dudu Vieira e Everton Brito. Macaca de Pedro Rocha, João Gabriel. Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Dudu Vieira, Castro, Everton Brito, Elvis, Matheus Regis e Gé Eduzão. Vem aí, Esporte Ponte, narrativa de Roger Williams. Agora, 17h35 e até já. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. Estamos abrindo mais uma jornada esportiva para a 18ª rodada no Brasileirão de 2024. Vai chegando a hora da decisão no primeiro turno. Quem vai virar bem? Os times de Campinas focalizados, os dois jogam no final de semana. Quem abre a parada é a Ponte Preta. Vai jogar fora de casa hoje diante do Esporte Clube do Recife na Arena Pernambuco. E a Bandeirantes transmite tudo para você. A CBF marca o jogo para as 18 horas, portanto em 20 minutos tem bola rolando lá em Recife, a capital pernambucana. Jogão que vamos acompanhar com a equipe de Carlos Batista no FM 85.7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Já chega por lá, já deixe o seu like e vem com a gente nessa importante jornada esportiva em que a Ponte Preta vai buscar a primeira vitória fora do estádio Moisés Lucarelli nesse Campeonato Brasileiro. E nós estamos chegando em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, com a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente nos mais de 65 anos dos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo no interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone, que também é um WhatsApp, 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Tem futebol na Bandeirantes em Recife. 26 graus a temperatura, Arena Pernambuco. O Esporte, o Leão da Ilha, com 25 pontos na 9ª colocação. Recebe a Ponte Preta, 23 pontos, 12ª colocação. Portanto, se a Ponte vence, ultrapassa o Esporte e volta a ficar pertinho do G4. Mas para isso precisa quebrar um tabuzaço, hein? Não venceu fora de casa ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E para vencer, Nelsinho Batista reencontra o Esporte depois de 17 anos. Vamos às manchetes da equipe de Carlos Batista. Começando com a Ponte, alô, repórter Vladimir Catarino, alô Vlad, boa tarde. Oi Roger, boa tarde pra você, uma tarde muito especial pro amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda a você, torcedor ponte pretano. Como você bem disse, a Macaca busca sua primeira vitória, jogando fora de casa nesse campeonato, vem de um grande resultado, bateu o Vila Nova na última rodada por 2-0 e tem desfalques, Emerson suspenso, tá fora, Dudu Vieira vai ser o seu substituto, Ramon Carvalho machucado sai para entrada de Everton Brito, a Macaca, escalada pelo técnico Nelsinho Batista, confiando mais uma vez na qualidade do meia Elvis. Macaca que vem de vitória sobre o Vila por 2-0, um golaço de falta do Elvis. Agora o Esporte que vem de empate com a Chape 1-1 na Arena Condá, sofreu gol no último minuto. E esse Esporte Clube do Recife, Vladimir, que teve uma semana bastante movimentada, a demissão do técnico Mariano Sosso, a contratação de Guto Ferreira, que hoje fica nas tribunas acompanhando a partida. César Lucena vai ser o técnico interino nesta tarde. Esporte que tem a volta do zagueiro Luciano Castan e também a volta do lateral direito Palácios para encarar a Macaca. 17h43, hora esportiva do Brasil. Comentaristas Bandeirantes pro jogo de hoje. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado da Bandeirantes, a sua manchete. Boa tarde, CH. Boa tarde, Roger. Um grande abraço a você, um abraço a todos. É um jogo extremamente complicado para os dois, né? O Esporte está muito próximo da Ponte, 25 pontos, a Ponte 23. São campanhas muito parecidas, o jogo fora de casa, né? Entendo que a Ponte tem mais uma oportunidade de tirar essa coisa de não vencer fora de casa. Para isso, tem que jogar um futebol coordenado, um futebol intenso, que ela não está conseguindo jogar fora de casa. Tem problemas. Os problemas do meio-campo,
podem atrapalhar a vida da Ponte. A gente sempre deseja que aqueles que estão entrando entrem bem, mas são problemas na principal parte do time da Ponte, que é o meio-campo. De qualquer maneira, vai ser um jogo com certeza com a sua narração muito equilibrado e a gente deseja que a Ponte possa ir bem nesta partida difícil contra o Sport. Roger. Tomara, CH, tomara! Valdemir Gomes, o da palavra fácil. A Ponte querendo esse tabu há muito tempo de vencer fora do estádio Moisés Lucarelli. Alô, Tigrão, boa tarde, a sua manchete. Boa tarde, Roger, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Que Deus te ilumine, que você faça, como sempre, uma grande transmissão e que você hoje seja o porta-voz radiofônico da rádio mais importante do interior do Brasil, da primeira vitória da Ponte fora dos seus domínios na Série B de 2024. É jogo duro, a Ponte tem que fazer o quê? Ela tem que entender que a bola tem a mesma calibragem, o mesmo tamanho, é bola número 5, né? Isso é do tempo de infância. Tinha a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. A 5 era grandona. Que o campo é igual, né? Que a Ponte tá com o mesmo uniforme, que a chuteira dos caras é a mesma. Tem que parar com esse negócio de complexo de vira-lata fora de casa, de ser um time apático, medroso, de ser um time que fica administrando migalhas. O Sport tem problemas. Só um detalhe, ele tem 25 pontos contra 23 da Ponte. Aparentemente está tudo igual. Só que o Sport, ele jogou até agora só 15 vezes. E a Ponte já jogou 17. Portanto, se o Sport ganhar os 2 jogos que ele tem por realizar com relação à Ponte, ele entra com o pé nas costas no G4. Então é um time muito forte, orçamento alto, pressão em Recife total para que o Sport volte para a Série A. O treinador Sosso foi demitido, somando tudo, claro, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B com mais de 60% de aproveitamento, foi demitido. Está aí nas tribunas o Guto Ferreira, que é aqui da região, que é muito competente, que é de Piracicaba, e o Sport sabe que ele tem que ganhar agora esses 4 jogos, hoje e mais 3, porque ele ainda tem jogos por realizar para virar o turno dentro do G4. E a Ponte tem que entender que é pau puro, que o jogo é duro e que não adianta ficar lá atrás, sabe? Com aquela conversinha de segurar, de administrar empate. A Ponte tem que jogar com a personalidade, com a qualidade que ela joga dentro de casa. Aí dá. Se não, Roger, você vai transmitir mais uma derrota da Ponte. É verdade, é só a Ponte imaginar que é tudo igual, só tá a alguns quilômetros de distância de Campinas. Tô com você nessa, Tiger. 17h47, torcedor vai chegando, é bom sempre o público médio de mais de 13 mil pessoas por jogo. Nos jogos do Sport, quando joga em Recife, já a bola rola, já os times pintam no gramado e a Bandeirantes vai acompanhar tudo pra você. E quem vai acompanhar tudo que acontece no esporte, no futebol, na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, nas Olimpíadas, é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Opa. Porque vem aí, Edu Pinheiro. Alô, Eduzaço, boa tarde. Pra você também, mas tudo não dá. A Olimpíada é muita coisa. Olha, vamos por partes. Não é bem assim, mas muito obrigado pelo carinho. Um abraço ao Vitor Patini de Salvador. O Carlos Matosinho de Itatiba disse que vai ser 1-0 pra Ponte. Alô, Daniel Bernabé, contador da Avenida Industrial, tá com o feirão Cauê lá em Natal, aproveitando as férias. Um grande abraço pelo carinho. Olha, já tem gol na Série B. Na Série C, São Bernardo e Ferroviária na fita e vai começar o mata-mata na Série D de Dado, agora 17h48. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, é o seguinte, 19 horas tem Palmeiras e Vitória e 21h30 Fortaleza e São Paulo. Amanhã nós teremos aí Bragantino e Fluminense, 11 horas, hein?
E 19 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. Esses são os paulistas no Brasileirão. Olha, na Série B ontem, 18ª rodada começando, Ituano 0, Vila Nova 0. Já tem gol em Mirassol, Negueba. Mirassol 1, Operário 0, primeiro tempo de Coritiba 0, Chapecoense 0. Vamos acompanhar Roger Williams, Sport e Ponte. Olha, na Série A, o Guarani joga amanhã, 16 horas, Guarani e Brusque. Deixa eu ver aqui, e tem o Santos amanhã também, 18h30 em Maceió, CRB e Santos. Na Série C, é o seguinte, amanhã, 16h30 em Natal, ABC e São Bernardo. E na segunda-feira, 20 horas, Ferroviária e Londrina. Ferroviária, a única invicta. O Vinícius Bergantin, que estava na Ferroviária, foi pro Flamengo, ser auxiliar do Tite. E Júnior Rocha, que estava aqui no Guarani, é o novo técnico da Ferroviária. Deixa eu ver aqui, na Série D de dado, olha, Água Santa, Inter de Limeira, mata-mata, hein? Daqui a pouco, 18 horas, em Diadema, Água Santa e Brasil de Pelotas, jogo de ida. Domingo que vem, é lá no Sul. E o Avenida recebe a Inter de Limeira, vai ser em Santa Cruz do Sul, 18h30, Avenida e Inter. O jogo da volta em Limeira, no próximo sábado, 3 de agosto, Inter, do técnico Felipe Conceição, que passou pelo Guarani também, tá? O São José não se classificou e o Sérgio Guedes não é mais o técnico do São José. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão.
opção. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Baixamos todos os preços para zerar nosso estoque. A meta é vender 89 neste fim de semana. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxista, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. 17h56, vem aí com a Brasitone, com a Bandeirantes, a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ponte Preta, escalada pelo técnico Nelsinho Batista com Pedro Rocha, 1. 20 João Gabriel, 4 Matheus Silva, meia dúzia Sérgio Rafael e 2 Igor Inocêncio, 5 Dudu Vieira, 15 Castro, 29 Everton Brito, 10 Elvis, 77 Matheus Regis e 9 Gé. No banco, William, Dodô, Iago Dias, Joilson, Luiz Felipe, Guilherme Beleia, Renato, Lucas Bochecha, Nilson Júnior e Tomás Luciano. O Esporte, que fez uma homenagem ao técnico Nelsinho Batista, entregou a ele uma camisa com o número 8, alusiva ao título da Copa do Brasil de 2008. Vem a campo com Kaique França, 22, Palácios, 93, Alisson Cassiano, 12, Luciano Castan, 40, Dalbert com a 29, Felipe, 94, Fabrício Domingues, 8, Christian Barleta, 30, Lucas Lima, 19, Lene Lobato, 77, Zé Roberto, 99. O interino César Lucena vai ter no banco Thiago Couto, Jordan, Chico, Pedro Martins, Fabinho, Fábio Matheus, Luciano, Lucas André, Romarinho, Titi Ortiz e Gustavo Coutinho. Arbitragem do jogo. O árbitro é o gaúcho Lucas Guimarães Ron. Ele vai ter como assistente 1 Lúcio Flor, o 2 o Maurício Coelho Silva, no VAR Silbert Faria Sisquim. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora? Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte precisa de intensidade, ela tem que jogar, ela não pode ficar só assistindo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento desse meio-campo modificado. Hoje é um grande desafio para saber se esse time aprendeu ou não jogar fora de casa.
Sorte a Ponte. E para você, Tigrão? É por aí, CH, muito obrigado, um abraço a você. É por aí, né? A Ponte, ela já tombou equipes mais fortes na classificação do que o Sport, jogando dentro de casa. Fora nunca joga nada a Ponte, não fez nenhuma partida boa. Eu acho que ela tem que entender que o campo é igual, a bola é igual, a calibragem, né? Da pressão da bola, camisa, chuteira, é tudo igual. Então tem que jogar o jogo e não ficar com tanta timidez como a gente tem visto fora de casa. É isso, mas o Sport é favorito, lamentavelmente o Sport é favorito porque eu não acredito que a Ponte, jogando fora, sofra uma metamorfose tão rápida como a gente gostaria que acontecesse. Vai lá, Roger Williams, dá o seu show, você é fera. Valeu, Tigrão, valeu, CH. A bola vai rolar, o árbitro vai dar o início. A partida apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa, brasileiro, Série B, 18ª rodada, bola rolando em Recife. Bandeirantes FM 85.7, YouTube Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, deixe seu like e vem comigo. A ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, o Esporte Clube do Recife rubro-negro, com meias e calções pretos, camisas listradas em vermelho e preto. E a ponte já rouba a bola, já aciona as frente, vem pela ponta esquerda, vai pro solo, manda se levantar o árbitro gaúcho Lucas Horn, e agora dá a resposta, vem pro troco a equipe da casa, domina Zé Roberto Esponte, meteu pela ponta esquerda, Lenny Lobato vem por cima, atenção, ele vai ameaçar fazer o drible, fez a brecada, tocou a bola um pouquinho mais atrás, passe curto para Lucas Lima devolveu para a ponta esquerda com Dalber, devolve atrás com Luciano Castan, começa no setor defensivo intermediário a equipe do Esporte, 0-0 as primeiras movimentações, Lucas Lima vem com ela, costurada, abriu de perna direita lá pela ponta, no outro lado de ponta, na ponta direita, vem para Palácios, ele vai passar no comando, o Christian Barleta segurou, entrega a bola curta, solta lateralmente a bola entregando para Felipe, agora a ponte vem no aperto, roubou, vem com Gé, parado o jogo, marcada uma falta de ataque, bola para a equipe do Esporte, a primeira falta do jogo, o Gé reclama, hein, Vladimir? O Gé tá reclamando principalmente porque queria uma falta lá no campo de ataque da ponte, né, em cima dele, que não foi marcada, e agora o árbitro marcou a falta dele, já pra cima do Felipe. 1 minuto e meio de bola rolando, 18 horas, 1 minuto, hora esportiva do Brasil, você está na Bandeirantes com o timaço do Carlos Batista, 26 graus na Arena Pernambuco em Recife, Ponte se defendendo, à esquerda ataca para a direita no primeiro tempo, se fosse no estádio Moisés Lucarelli o primeiro tempo, a Ponte buscaria o gol da direita, o gol da linha férrea, e o futebol da Bandeirantes come solto para a loja do mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também para robista, em Campinas, na Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Ainda troca passes a equipe do interino César Lucena. Ele vai achando o melhor momento para chegar o time do Leão ao campo de ataque da equipe da Ponte Preta. Castan vem aí, ex-Corinthians, é o capitão dos caras. Abre com Dalber. Dalber devolve pelo meio, vem buscar aqui atrás o Lucas Lima. Lucas estava cercado, toca atrás. Aciona Alisson, Cassiano, outro zagueiro central que pela primeira vez toca na bola. Empurra para Palácio, o colombiano chegou e já jogou. Ele vai tocar a bola para Felipe, tocou para Felipe, vai costurar lá do outro lado. Pede a falta. O árbitro não marcou a falta, vem Ponte Preta. Castro bateu, a carteira na boa, já toca pelo setor esquerdo, lá tá o Gé. Atenção, vamos Ponte, ataca a Ponte, desce Ponte para o campo de ataque. Com quase 3 minutos, ele faz a finta, vai pra cima. Boa esticada, sou mais você, já vai matador, vai pra cima, atenção. O árbitro vai marcar a falta, não marcou. Colocou na grande área, tá por lá o Regis, tá por lá o Elvis também. A Ponte não evoluiu no ataque. Jogada foi toda limpa, hein, Vladimir? O Gé foi na base da força, né? Foi avançando lá pela ponta, quando entrou na área, acabou sendo ali tirado a sua bola, né? E depois na sequência houve um lance mais forte lá dentro da área. O lance pra cima ali do jogador da Ponte Preta era o Everton Brito, mas segundo o árbitro, tudo normal. Roger. Abraçando Paulo César Ferreira, o Anderson Luiz Barbosa, o Eduardo José. Aqui o Bianor Paulo Melo. Ponte ganha hoje, você vai narrar muitos gols, Roger. Esse pessoal tá todo no chat do YouTube da Bandeirantes. Alô, Gustavo Barbudo, tá acompanhando a gente. Tava lá acompanhando o jogo do Rio Branco e Capivariano, duelo regional pela Copa Paulista.
Batista. Terminou 1-1. E aqui falta pros caras já. Eu volto pra mandar um abraço pra essa grande galera que tá na nossa plateia virtual da Bandeirantes. Vem o Castan, soltou a bola pelo lado esquerdo do campo. Sai com bola e tudo, Lene Lobato. Lene Lobato se perdeu com a bola. Ela saiu, arremesso lateral, uma ponte bate. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. 4 minutos passados do primeiro tempo. Houve um desentendimentozinho ali do Dauber com o Matheus Regis. E depois o Matheus foi pro solo. O árbitro com certeza tá de olho nisso e principalmente o VAR, Vladimir. É que o jogo não tava, a bola não tava em jogo, né? A bola tava parada, mas o árbitro conversou com ambos ali para amenizar a situação. Começou a operação de vendas Volks, vale mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 quilômetro. Amanhã tem Guarani e Brusque, 4 da tarde com Leandro Boles e logo depois tem Atlético Mineiro e Corinthians. Futebol é na Bandeirantes. Bola aqui pelo lado esquerdo do campo, lá vem a Ponte Preta, Dudu Vieira. Atenção, costurou, vai apertar na marcação, time do Esporte. Igor Inocêncio pediu de lado, o Elvis também tocou para Elvis Vermeira, marcação, Alisson Cassiano tirou a bola. Agora contra-ataque para os caras. Vem Christian Barleta, ele domina a bola, setor direito do campo, passa a linha demarcatória, mete a bola pela ponta esquerda para Lene. Lene vai chegar junto com ele na marcação, vem Matheus Silva, escorregou, esse homem tá perdidão. Vem pra cima dele João Gabriel de novo. Lene bate a bola, bate em cima do João Gabriel e ganha escanteio. O primeiro escanteio pro Leão da Ilha bater, Vladimir. No primeiro lance era mais perigoso, né? Pra sorte da Ponte, o Lene escorregou, depois chutou na perna do João Gabriel. Linha de fundo, escanteio. Lucas Lima vai mandar a bola pra área, Roger. Alô, Marcelo Venâncio. Alô, Matozinho, tá comigo. José Geraldo de Moraes. Tá todo mundo ligado no futebol da Bandeirantes. Do Paulo de Tatsunichi também. Lá vem ela, bola levantada. Tirou a zaga, voltou Alisson Cristiano, bateu à esquerda do gol. Pela linha de fundo. Depois da zaga tirar, ela sobrou na área, girou como pôde o Alisson Cassiano, ela passou à esquerda do gol, Vladimir. No cruzamento a zaga da Ponte não conseguiu fazer o corte, né? Sobrou pro Alisson Cassiano, que bateu ali à esquerda do gol defendido pelo Pedro Rocha. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com o PP, o Pedro Piscinato na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber, que há pouco estava aqui com a gente, dando todo o suporte na central técnica. Eu confiro 6 minutos, primeiro tempo. Arena Pernambuco em Recife, 0 para o Sport, 0 para a Ponte, Edu. Ainda a Série B, Curitiba 0, Chapecoense 0 e Mirassol 1, Operário 0. Bandeirantes, timaço do Carlos Batista. Pela esquerda tenta avançar o Dauber. Chega bem na marcação para proteger, a bola sai. João Gabriel protegeu bem. É tiro de meta para bater o goleiro Pedro Rocha, que hoje joga de amarelo. O Pedrão, goleiro jovem da equipe da Ponte Preta. Alô, Robson Vitoriano. Um abraço, João Melo. Um abraço, Ivan. Todo esse pessoal. Gustavo Carvalho pra cima, nega véia. Tá escrevendo aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Deixe seu like. O Anderson Luiz Barbosa. Vai, Ponte! E toda essa massa empurrando a Ponte rumo à primeira vitória fora de casa. A bola retrocedida pela zaga da equipe do Sport Recife até o Kaique França, que passou por muito tempo aqui pela Ponte Preta e deixou saudades. É um baita de um goleiro. Ele tá usando um azul celeste com seu uniforme, ou como diria o Gleger Zorzinho, um azul bebê. E sai pro jogo o Alisson Cassiano, vira o jogo para Luciano Castan. Aqui atrás, como que é, hein? Azul calcinha. Azul calcinha. E vem pela ponta esquerda, vem os caras de novo. Lucas Lima. Levantou a bola, mas quando ele recebeu já estava em posição de impedimento, Vladir. Na origem da jogada, o impedimento do Lucas Lima já havia acontecido, o árbitro apenas esperou para marcar. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, é mais praticidade e um máximo de sabor para suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifruti, você pode acessar também aromadeservas.com.br. 7h50, não tem muita pressa, Pedro Rocha, o próprio vai bater o tiro livre, depois do impedimento assinalado pelo árbitro da partida, que tá lá, Lucas Guimarães, Rechatico, Rony, ele é gaúcho, 36 anos, analista, mora em Porto Alegre, faz somente o seu segundo jogo na Série B, ele apitou a vitória do Santos. 2-0, foi o primeiro e único jogo até então. Santos ganhou 2-0 do Paysandu na Vila na primeira rodada. Estamos já na 18ª. Então ele volta depois de 17 rodadas a apitar um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E tem lateral Palácios para cobrar. Vai o colombiano
procurando o melhor posicionamento para fazer a cobrança. Tem pertinho dele ali a presença do Felipe. Ele prefere soltar a frente, mas mal. Solta mal, vem na recuperação. Matheus Silva pela equipe da Ponte. Abre de lado para Castro. Castro toca mal também. A Ponte tem que se virar. Vem Lucas Lima, pega na bola. Vai fazer a inversão de jogo de perna esquerda. Faz a inversão e deu certo o chutão que ele deu porque caiu com o Dalber. A equipe da casa tem mais posse de bola nesse exato momento. Bora tocar atrás para Felipe. Felipe retrocede um bocadinho mais para Luciano Castan. Troca passes. A equipe do Sport tá 0-0. Você chegando aqui no Futebol da Bandeirantes. Seja muito bem-vindo. Você está com a equipe do Carlos Batista. Bola com Felipe mais uma vez. A Ponte tenta apertar com o Castro da marcação. Elvis também. É obrigado. Castanho carrega a bola forte lá pela ponta direita. Será que vai chegar? Chegou o Palácios. Rolou lateralmente para Bardeta. Linha de fundo. Cruzou no segundo pau. Muito forte. Vai aparecer aqui na sobra o time da Ponte com o Matheus Regis. Ele vem pegar a bola. Tocou na bola por último. Tem que sair pro jogo. Ele gira em cima do corpo. Bate na bola, mas ela cai de presente ainda. Ampara a presença do camisa 94, que é o Felipe. Já tentou avançar a jogada. Ele consegue com Zé Roberto. Meteu o bolo uma frente. Lene vai sair. O gol bateu. Passa à direita do gol. Mas no passe para o Lene estava à frente, pelo menos foi isso que viu o Bandeira que corre por lá, o Maurício Coelho Silva Pena, também gaúcho, em Vladim. Tava um pouco à frente, assim, exatamente o Lene Roberto, aliás, Lene Lobato, né? Foi ele quem recebeu a bola, errou o gol, mas não estava valendo o impedimento marcado. O Bandeira errou, hein? O Bandeira errou, não saiu o gol, não vai ter conferência de linhas, mas o que estava à frente era o braço do Lene. E o braço não conta. Pegando na linha do pé dos dois jogadores, o da Ponte, o último homem, e o atacante do Sport, a condição dele era legal. A Ponte escapou e a Ponte começa de novo, né? Meu Deus, olha que time medroso, né? Não consegue sair, não consegue evoluir com uma jogada. 10 minutos já. Nenhuma jogada. O Sport já chegou 3 vezes com perigo. É a Ponte de sempre, fora de casa. A Ponte, como diria Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Em casa, joga demais. Fora de casa, realmente se retrai demais. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 11, agora 11, primeiro tempo. Recife, lá no Nordeste brasileiro. Vou dar uma passadinha aqui no meu termômetro, 25 graus a temperatura, 0 para o Sport, 0 para a Ponte, Edu. Olha, na Olimpíada, infelizmente, no vôlei masculino perdemos 3-1 para a Itália e no basquete masculino também, 78-66 para a França. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, alô Carlos Henrique, o bate pesado. Como começa o jogo na Arena Pernambuco, em CH? O expediente da Ponte não muda, né, Roger? Ela joga de maneira reativa, né? Dá a bola para o Sport, eu não gosto disso. E o Lucas Lima está trabalhando na frente da grande área da Ponte, apesar de 2 volantes de marcação, com muita liberdade. Ele já alimentou 2 vezes com perigo o ataque do Sport. Portanto, 12 minutos do primeiro tempo, o Sport começa melhor que a Ponte. Quase 12 do primeiro tempo, Evans domina na risca divisória, solta a bola pela ponta esquerda para correr, vai brigar por ela o Gé, mas não vai dar tempo, a bola vai sair, saiu. Lá na ponta esquerda, no ataque da Ponte, direito defensivo da equipe do Sport. Palácios vai para a cobrança do arremesso lateral. Começa a operação de vendas Volks Vale Mais. Na Germânica Volkswagen, são diversos modelos com preços incríveis. E por tempo limitado, vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 quilômetro. E aí, Tigrão, quase 13, 0-0 o jogo lá na arena, hein, Tigrão? A Ponte tímida e o Sport assanhado. Tá tudo igual, Roger. A Ponte fora de casa, meu Deus. Alô, Nalu Boera, um grande abraço, tá desejando boa noite, boa transmissão a todos nós. O Júlio Carvalho, boa noite, boa sorte, macaca querida, amor da minha vida. E todas essas mensagens que eu estou lendo são comentários deixados lá na transmissão do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Troca passes a equipe do Sport também não deu nenhuma pontada mais aguda assim que pudesse. Teve aquela do impedimento, né?
tem mais posse da bola. Vamos ver agora. Desce pela ponta esquerda, Dalber, bem lá atrás, na sobra da marcação. Matheus Regis tira, coloca para fora, cedendo o arremesso lateral. Lateral para os caras baterem para a equipe rubro-negro. Leão da Ilha vai para a cobrança do arremesso. 13 minutos, 0-0, bola colocada na grande área. Zé Roberto domina, sai na marcação de dois contrários, faz boa inversão para Christian Barleta. Barleta deu um toque curto à frente para Fabrício Domingues, chegou na boca do gol, levantou, defendeu. Pedro Rocha por cima, uma bola tranquila, hein, Vladimir? É bola alta, né? Mas o Pedro é muito alto também, com tranquilidade ficou com a bola. Roger. Fica com ela, em nome de Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Ponte Preta, 23 pontos, 12ª colocação. Sport, 25 pontos, 9ª colocação. E ataca pela ponta esquerda, vem com Lene. Lene Lobato vai pra cima, chegou, linha de fundo, perna da canhota, levantou no segundo pau. Vai passar no Barleta, passa dele. E vai sobrar do outro lado, quem sabe a Ponte desce para o contragolpe agora. Vamos Ponte, desce Ponte, domina Dudu Vieira. Vai tocar atrás para o Igor Inocêncio. Devolve para Dudu, tudo isso lá pelo setor esquerdo. Dudu deixou a bola para Igor Inocêncio. Ele aciona aqui atrás o Sérgio Rafael. Camisa meia dúzia, Sérgio Rafael sai jogando errado. Olha aí o Sport, vai se aproveitar a bola à frente com o Lucas Lima, abriu o bolão para quem vinha de trás, derrubado Fabrício Domingues, o árbitro deixou seguir, ele pede a falta, a torcida também. A Ponte tem a opção do contragolpe, vamos Ponte, Dudu dá o toque à frente para Elvis, muito forte aqui no grande círculo, sem domínio pro 10 da Ponte, mas a bola caprichosamente volta para ele, mata no peito, desceu no terreno, ajeita o Maestro, meteu pela direita para Matheus Regis, a primeira que ele pega bem pela direita, abriu o bolão para João Gabriel, vamos Ponte, deu a Elvis, quem sabe, ele levantou lá no segundo pau, tocou, Gé pra fora, pela linha de fundo, Vladimir. Primeira bola, né, que tem mais condições de finalizar o Gé após o cruzamento do Elvis, subiu mais que a zaga, mas cabeceou pra fora, linha de fundo, é tiro de meta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Na Arena Pernambuco, para um bom público, o público do esporte compareceu, mas por enquanto o placar é Oxo, 0 Esporte, 0 Ponte, Edu. 19 horas, Palmeiras e Vitória Allianz Parque na Série B, segundo tempo, Curitiba 0, Chapecoense 0 e Mirassol 1, Operário 0. Bandeirantes. Bandeirantes, fechado com você, fechado com a verdade. Anunciando para amanhã o jogo do Guarani. 4 da tarde, o Bugre recebe Brusque numa situação desesperadora. O Guarani precisa vencer. Mandou Pintado embora. Crise instalada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Amanhã, jornada dupla depois de Guarani Brusque, que Boles narra para você. Tem Atlético Mineiro e Corinthians com a rede Bandeirantes de rádio. Vem Barleta, ponta direita, costura. Solta a bola para Fabrício que vinha de trás. Ele faz a inversão de jogo, soltando para Dalber aqui pro lado esquerdo. Ele soltou no A, o Dalber estava no B, ele volta para o B, pega a bola, recolhe na perna da esquerda, solta a curtinha, bola para Fabrício. Fabrício à frente, faz 1-2 com o Lene Lobato. Depois na devolutiva para enfiada para Lucas Lima na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu para trás, tira o zagueiro Ponte Pretano. Matheus Silva mete para escanteio, é mais um para a equipe da casa, Vladimir. Ficou meio que na dúvida do que fazer o Lucas Lima, né? Quando cruzou a cobertura feita pelo Matheus Silva, escanteio, o Lucas Lima segue na bola. É escanteio daqui pra lá. Alô, Pedrão, abre o guarda-chuva aí. Partiu Lucas Lima, partiu, levantou, tirou. Em 2 momentos, Sérgio Rafael voltou, rebote lá do outro lado, bate mal demais, pega embaixo da bola. Ela sobe e vai pra fora, o Felipe sem cacuete, é tiro de meta, Vladimir. Não é muita praia dele, né? Sobrou até que limpa pro arremate do Felipe, ele mandou a bola direto pra fora. A gente tem falado, né, Roger, sobre o fato da Ponte não ir bem fora de casa. Fora de casa, a Ponte tem em 9 rodadas, 4 empates e 5 derrotas. Somou apenas 4 pontos fora de casa, enquanto em Campinas foram 19 pontos. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 59% da posse para o Sport, 41% para a Ponte. Falta em cima do Elvis aqui no grande círculo, é bola para a equipe da Ponte bater. A equipe alvinegra tem falta um pouquinho mais para frente do meio de campo. A Ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, o Sport inteiro de rubro-negro. A Ponte ataca a direita do seu rádio, você em casa imaginando, nesse belo estádio de Copa do Mundo. Arena Pernambuco em Recife. Elvis usa a perninha direita que é boa, levanta pela ponta esquerda. Boa bola, vamos Ponte. Atenção, Inocêncio por lá, ele domina, Dudu tá esperando a bola aqui atrás. Inocêncio coloca na área, não sei se era a melhor opção.
marcação. Goleiro faz a defesa com tranquilidade e Kaique França, hein, Vladimir? Mas se livrou da bola do que fez qualquer tipo de jogada, né? Não tinha ninguém para aproveitar, o Sport tentava responder, mas a Ponte já tá com ela. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega a 1 giga de velocidade. A partir de R$ 79,90, confira desktop.com.br. Alisson Cassiano sai pro jogo, abre com Palácios, é o time do Sport que vai tentar armar mais um ataque, mas a Ponte adianta todas as suas linhas, só que agora adiantou até demais e fez a falta. Falta de ataque, é bola para a equipe do Sport bater em cima do colombiano Palácios, camisa 93. Aliás, para narrador é uma beleza, né? Só tem o Fabrício Domingues, que é um número só. O resto aqui, ó, 93, 99, 77, 29, 40. Parece time de futebol americano esse do Sport, que tenta a arrancada da esquerda para a direita, bola em profundidade para Lene Lobato, lá atrás rasga a zaga da Ponte, já colocando para o câmbio de ataque da Ponte, mas não tinha ninguém também. Ela sobrou com o Alisson Cassiano. O jogo não é dos mais agradáveis, né, CH? Se esperava mais um duelo dessa envergadura lá em Recife. Verdade, tecnicamente o jogo não agrada muito não, é um jogo bem morno e a Ponte com o mesmo expediente, esperando o Sport. O Sport tem mais posse de bola, fica com ela, trabalha melhor e a Ponte joga no contra-ataque. Eu não gosto desse expediente, mas também eu acho que você observou com precisão. O jogo está bem aquém do que a gente esperava. Barleta domina, recebe o passe do Felipe, ele toca a bola atrás para Lucas Lima, já meteu pela direita, vai Lene levanta, mal, todas as bolas na ponta direita do Sport chegaram de maneira muito ruim para Aro, nem chegaram como foi esse caso, Vladimir. O Sport tem mais posse de bola, mas não tá acertando também, né? Por isso o jogo segue 0-0, a bola da Ponte Preta, Roger. Com 19 minutos e 50 do primeiro tempo, o placar é de 0-0 e esse é o futebol da Bandeirantes. Amanhã tem Guarani Brusque, 4 da tarde com Leandro Boles. E o futebol da Bandeirantes com a marca da Sicredi. Do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Dauber faz a falta em cima do Gé. Gé voltou aqui atrás, hein? Na direita defensiva para ajudar a Ponte defensivamente. Foi empurrado, depois o Dauber cordialmente esticou a mão. O Gé aceitou. O fair play reina na Arena Pernambuco. E é falta para a Ponte bater. Em frente ao banco da Ponte, onde está Nercinho Batista, técnico da Ponte Preta. Nelsinho, que já enfrentou o Sport em 14 oportunidades, 3 empates, 6 vitórias e 3 empates e 6 vitórias para os clubes comandados pelo treinador e 5 vitórias, 5 derrotas. Nelsinho que já enfrentou, portanto, em 14 vezes a equipe do Sport. E aqui a Ponte colocou a bola em profundidade com o Gé, ele virou como pôde, ela passou por cima do gol. Eu fiquei esperando o replay aqui, tava dando informação. O Gé é ligeiro, cara. A bola chega quadrada, ele arruma qualquer tipo de lance, hein, Vladimir? Ele fez a falta. A falta aconteceu, né? Quando na tentativa do Gé foi falta de ataque da Ponte, mesmo assim o Gé finalizou, mandou a bola para fora. O Gé fez a carga nas costas do zagueiro do Sport. Se ele não tivesse feito a carga, meu caro Roger, eu teria interrompido o seu estúdio, ou o seu estudo, o seu levantamento de números, para que você narrasse o primeiro gol da Ponte. Mas ele empurrou o jogador do Sport. E olha o Castro, sai bem da marcação, rolou pela ponta direita, Matheus Regis bateu pra fora do gol. A Ponte começa a experimentar o Kaique França, Vladimir. Dessa vez com o Matheus Regis, né? Não teve medo, mandou o sapato na bola. Kaique França tava nela. Ela foi pela linha de fundo, mas tá mais presente no ataque a Ponte. Eu tava dizendo, ô Tigrão, que o Sport é freguês do Nelsinho Batista. Em 14 vezes ele empatou 3, venceu 6 e só perdeu 5 vezes. Mas agora eu vou pro giro, já vou acionar os nossos comentaristas, porque o Kaique também tá machucado, tá sentindo a virilha. O árbitro vai lá pra conferir se tá tudo certo com ele. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 22,5 primeiro tempo. Já estamos no segundo quarto de partida. 0 para o Sport, 0 para a Ponte, Edu. Olha, nesse momento o gol do Coritiba 1, Chapecoense 0. Estamos no primeiro tempo e segue em Mirassol, segundo tempo, Mirassol 1, Operário 0. Alô, CH, o bate pesado, jogo parado. Vamos discorrer mais sobre a partida, tá 0-0, CH.
A Ponte parece que dá mostras de soltar um pouco mais, né? De ir um pouco mais ao ataque, marcar mais em cima. A Ponte tem que ficar com a bola, Roger. A Ponte precisa querer jogar um pouco mais. Essa coisa de trancar os dois volantes que não passam do meio campo. Você veja esse lance. O Castro adiantou um pouquinho, participou da jogada de ataque. O que aconteceu? Uma boa finalização do Matheus Regis. Precisa chegar à frente com mais jogadores, né? O Nelsinho prende muito o time. É uma estratégia? É, legal. Vamos ver no final do jogo se funciona. Mas é só soltar. O Sport não é nenhum bicho-papão. É um time bom, tem que ser respeitado, mas a Ponte precisa jogar um pouco mais. De qualquer maneira, esse último lance, narrado muito bem por você, foi um bom lance da Ponte Preta. Uma pena que o Matheus Regis errou o buraco. Roger. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guarabara. Tá tudo bem com o Kaique França, goleiro do Sport. Bola volta a rolar na Arena Pernambuco, em Recife. Tá 0-0. Vem os caras. Palácios domina lá pelo setor de ponta direita. São dois na marcação. Ele sai da marcação forte, como é o futebol colombiano. Depois ele empurra a bola da ponta. Vem na antecipação. Igor Inocêncio rouba e a Ponte Preta já saca a bola mais uma vez. Mas sai jogando errado, Dudu. Deu a bola pros caras. Vem no encontrão com Barleta. Ele abre a bola pela ponta esquerda. Zé Roberto domina, passou no comando da ponta esquerda. Dalber voltou atrás pra bater pro gol. Lene bateu, voltou, sobrou o rebote. Atenção, Fabrício Domingues, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Sport! Eternamente estarei. Fabrício Domingues, camisa 8, na marca de 24 do primeiro tempo. Jogada começou com a Ponte errando na saída de bola. O lance acontece pela ponta esquerda. O Dalber serve atrás. A primeira tentativa acontece com Lene. A zaga dá o rebote e volta para Fabrício Domingues. Ele enche o pé, manda a bola pro fundo do gol de Pedro Rocha, abrindo o marcador no Recife agora. Ponte 0, Sport 1. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir. O lance todo nasceu de uma saída errada da Ponte Preta com o Dudu Vieira, né? Tava com o domínio total da bola, acabou perdendo e permitiu uma pressão do Sport. A bola foi passada do Zé Roberto pro Dalbert, que rolou atrás. O primeiro a concluir foi o Lene, mas a bola acabou ficando na zaga. Aí sobrou limpa para o jogador que fez o gol, Fabrício Domingues. Teve total liberdade pro arremate. Festa do torcedor na Arena Pernambuco. O Sport tá na frente 1-0. 25, quase 26. Alô, Tigrão! Valdemir Gomes, 1-0, Sport na frente. Time ridículo, né? Ridículo. Não cria uma jogada ofensiva, sai jogando errado. Marca atrás da linha da bola, traz o Sport para cima. O Sport não tá jogando nada. O Sport é um time absolutamente comum, tenso em campo, cobrado pelo seu torcedor, com um treinador interino. Mas a Ponte não se impõe, né? E aí existe uma vulnerabilidade, é a quarta jogada, que o Sport cria nas costas do João Rafael. E a jogada começou por ali. Saiu o cruzamento, teve o chute. E aí o Sérgio Rafael rebateu mal, rebateu para meia-lua e, lógico, né? Aí de frente, à vontade, volantes todos passeando lá na Cidade Velha de Recife, né? O Fabrício Domingues falou, nossa, mas não vai chegar ninguém? Os caras falaram, não, estamos olhando aqui a Veneza brasileira. Golaço do Sport, pegou bem na bola, nada poderia fazer o Pedrão, não teve culpa, mas é um time espaçado, né? É um time complexado fora de casa. É um time pequeno, que se apequena, que se acovarda, que não se impõe, que parece que não acredita nas suas possibilidades e que começa a abrir aí o caminho para mais uma derrota fora de casa. E aqui falta para cima do Castro. O árbitro da partida não tinha marcado no primeiro momento, o Jé reclama com ele. O jogo tá parado, eu achei uma entrada um pouco mais dura, vamos ver até no replay o que aconteceu. Mas o Castro tá lá, está telado, tá caído. 1-0 para o Sport, a Ponte toma o gol. E agora tenta se recuperar. A Ponte tem tempo ainda para empatar no primeiro tempo, Macaca. Tem que fazer tudo no contrário que faz quando joga fora de casa, a Ponte. Tem que se impor, o que disse aí
Ô Tigrão, e aí o VAR demorou um tempo para validar o gol do Sport, porque as linhas estavam sendo traçadas, Vladimir. Eu até pensei que era um outro momento em que a linha estava sendo traçada, né? Essa aí estava claro, aí nesse momento do passe feito, primeiro passe feito lá para a ponta, estava claro que não havia impedimento. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Falta a Ponte Preta Regis. Atenção, Elvis levantou do outro lado. Chega tocando. Matheus Regis, a bola foi desviada, colocada para fora. É escanteio para a Ponte. A Ponte dá a resposta imediata. Na cobrança de falta do Elvis. Chega lá do outro lado, o Matheus inteirão para fazer o gol. Os caras desviaram. Quase, hein, Vladimir? O Matheus Regis acreditou, né? A bola foi muito forte. Ninguém do Sport foi nela. O Matheus tocou, ela bateu na cabeça do Palácios. Linha de fundo, escanteio. O Elvis cobra. E a bola demora para chegar para a cobrança do escanteio. O Elvis já olha para o Gaúcho e fala, ó, acrescenta, hein? Não tinha bola aqui. Agora a bola chega, é escanteio de lá para cá para Ponte Preta. Parte Elvis, levanta, fechado, subiu Felipe de cabeça. Ela vai sair do outro lado, mas evita a saída, dormiu o jogador da Ponte. Contra-golpe, Barleta puxou o contra-ataque. Pela ponta direita tem que fechar agora o Dudu na marcação. Ele consegue bloquear sem falta a descida do jogador rubro-negro. Descida era forte, bem o Dudu na proteção, hein, Vladimir? Eram 4 contra 2, né? Que o Christian Barleta errou na tomada de decisão, permitindo a recuperação da zaga Ponte Pretana. Na hora de fazer a troca do fluido de radador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem Gé, domina, atenção, abriu pela direita, boa visão, dominou Matheus Regis, pode bater, ele levanta a bola, desvia na perna do jogador, volta pra ele próprio, vem Lucas Lima na marcação, bola foi esticada um pouco mais, Matheus Regis vem inteirão, já sai da marcação do seu contrário, que era o Lenny Lobato, prende a bola pela ponta direita e sul da jogada, encosta um pouco mais atrás num passe curto para Matheus arredondou para Dudu Vieira, bateu pro gol, à esquerda pela linha de fundo, Vladimir. Arriscou, né? Dudu Vieira normalmente vai bem nesse tipo de lance, mas dessa vez ele mandou a bola para fora. Lembrando que no ano passado, Roger, não teve empate nesse confronto, né? Em Campinas foi 1-1 e lá no Recife um jogo maluco, né? Ilha do Retiro, a Ponte chegou a fazer 3-0, o Sport buscou empate 3-3. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa primeira de jogo. Arena Pernambuco, 1 para o Sport, 0 para a Ponte. Edu Pinheiro. Olha, o gol do Coritiba foi do Lucas Ronier, 16 segundo tempo, Coritiba 1, Chapecoense 0. Lembrando que às 19 tem Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. Bandeirantes FM 85.7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inocêncio vem pelo lado esquerdo do campo, já vai passar pedindo no comando. A presença por lá do jogador da Ponte, o Matheus Regis, ele prefere fazer a imersão de jogo para João Gabriel, descendo o terreno aqui pelo outro lado, o João Gabriel preferiu não ir para cima, ele toca a bola para quem passava, era o zagueiro Matheus Silva, Matheus faz a inversão, agora sim, boa inversão para Igor Inocêncio, na grande área, subiu Palácios na sobra da cobertura para tirar, bota de cabeça essa bola para fora, sai arremesso lateral, lá do outro lado para Ponte Preta bater, esse é o futebol da Bandeirantes. 31 minutos de bola rolando, CH o bate pesado e o jogo, CH. A Ponte tomou um gol de uma falha de saída de bola, como você brilhantemente narrou, né? E depois a segunda bola, quando teve o rebote, o senhor Dudu Vieira, que errou a saída de bola, estava enfiado entre os zagueiros. Aí o jogador do Sport arrematou para o gol com toda a liberdade, né? É um jogador que se posiciona muito mal, mas não é só ele que está posicionado mal, não. O time completamente da Ponte está, de novo, tendo um comportamento que a gente não entende por que tem, né? A Ponte precisa ter mais coragem, não é? Eu acho, por exemplo, que o Everton Brito participa muito pouco do jogo, né? Marcar só lateral, a descida do lateral direito, não pode ser a única função que ele executa dentro de uma partida de futebol. Quando a Ponte tem a posse de bola, não é? Ele precisa participar, encostar, tentar fazer uma tabela, não é? Você não vê, eu não ouvi você narrar o nome dele, a não ser num corte ou numa cobertura. Aí que fica o questionamento, será que o Dodô tá jogando pior do que ele? Não é? Eu tô falando com a posse de bola, tá? Não tá jogando mal, mas não aparece pro jogo. Então quando a Ponte quer criar, quando a Ponte precisa chegar, é um jogador a menos que participa das jogadas de ataque. Então é muito pouco, sabe? Muito pouco. O Sport continua melhor na partida.
Este é o CH. 32. Falta. Derrubado o Zé Roberto aqui já no campo defensivo, quase na risca de marcatória. Bola para a equipe do Sport bater. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, não. É poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Catarino. Assumido o Everton Brito mesmo, tem razão, CH, né? Tá tendo uma oportunidade e não tá aproveitando, né, Roger? Não tá aproveitando, não. Ele tá jogando lá pela ponta esquerda, mas não tá aproveitando. Vamos ver agora, domina o Gé. Ele vai fazer o pivô. É pro Elvis. De primeira frente, boa bola pra Matheus Regis. Forte demais essa bola. Kaique saiu pra interceptar, Vladimir. Não tem uma bola que o Elvis lance que não leva a perigo, pelo menos, né? Belo lançamento, mas a zaga se adiantou ao Matheus Regis. 18h33, hora esportiva do Brasil. 33h31, esse é o primeiro tempo. Costura Leni Lobato, ele é perseguido por trás de 77 para 77, porque o Regis fez a falta para cima dele. Pegou por trás o jogador que é filho de pais brasileiros, aliás, de pais argentinos. Pais paraguaios. Paraguaios. Filho de pais brasileiro, filho de pais paraguaios, mas foi revelado no Vélez da Argentina. Muito bem, Leni Lobato. Ele é do Mercosul, realmente, né? Ele literalmente é do Mercosul. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Lucas Lima, vem para o cobre-ataque. Ele tá com trancinhas, né? Trancinhas com uma espécie de um dreadzinho curto ali. Ele disse que é o novo visual dele para 2024. Mas já tá terminando 2024. Né? Tá, e tá feio, não ficou bonito não. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Bola no campo defensivo, domina o time da casa, vem com Felipe, aciona do outro lado o Alisson Cassiano, é o zagueiro central da equipe da casa, ele pode abrir essa bola com Palácios, vai sozinho, usa a perna direita, lançou pela direita, o atacante Barleta foi por baixo, deslocado, falta, lado direito, é falta para o Sport, Vladimir. Falta foi cometida pelo Igor Inocêncio, né? Tá pendurado com 2 cartões amarelos, o árbitro deu apenas uma bronca e o Sport já cobrou, Roger. Luiz Felipe comigo, Geraldo Raimundo da Silva também, e o Sport vem, bola da grande área, nossa, essa daí gelou a pátria Ponte Pretana, explica aí, Vladimir. O lançamento na cobrança de falta foi lá para a área, exatamente buscando o Baleta, né? Ele deu um toquinho na bola, tirou por cima do Pedro Rocha, mas o Igor Inocêncio salvou, mas o árbitro já havia parado o jogo. A Miriam Lima tá comigo no chat no YouTube da Bandeirantes, Jorge Marçom, Bianor tá aqui, todo mundo mandando mensagem, o Matheus Neves Correia, toda essa galera participando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Com Lucas Pessoa comandando o YouTube, com Pedro Piscinato na mesa de som, Timaço do Gil Kleber, você se sente dentro da Arena Pernambuco, 35 primeiro tempo. Sport 1, Ponte nada, Edu. Olha, 20h30 tem Fortaleza e São Paulo, continua segundo tempo, Curitiba 1, Chapecoense 0. Rádio Bandeirantes. Atenção, ponta direita, Palácios vem com a equipe do Sport, tem que fechar a ponte, tem que proteger daí, Palácios consegue fazer o levantamento, mas muito forte, sai da grande área, cai pelo lado esquerdo, Dalber desce no terreno, encosta na marcação, Matheus Regis, atenção, ele vai pra cima, aqui do outro lado, Dalber vai fazer o pivô, tentou passar pra Zé Roberto, coloca na grande área, tira a zaga da ponte, 2 tempos, vai voltar pra Lucas Lima, penetrou, vai pra cima, tira bem, Castrão dali, agora quero ver a saída da ponte, Castrão, um bicão de 3 dedos, botou o Gé pra correr lá do outro lado, ele vai apostar a corrida com o Alisson, ganhou a primeira, chegou lá pela ponta esquerda, problema é que não tem ninguém, tem que sozinho, agora aparecem 2 alvinegros, ele rola essa bola pelo meio de campo, domina João Gabriel vai fazer o rodopio, esperando a ponte se levantar, lá pela ponta esquerda, Igor Inocêncio pede a bola, ele prefere tocar pra Jé, que foi desarmado com falta pra Ponte Preta, frontal a meta de Kaique França. Um pouco mais à frente, era a mesma distância daquela cobrança de falta que teve o Elvis contra a equipe do Vila em casa no último jogo, hein, Vladimir? Passou a rasteira ali no Gé, o camisa 93 da equipe do Sport, quem estava no lance, falta perigosa, hein? A Ponte Preta tem a oportunidade de mandar a bola para a área, é o Elvis quem tá ali para a batida. Elvis já ajeita para cobrança, quem sabe o gol de empate, macaca querida. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Acesse aromadeservas.com.br.
É no gol da direita, como se fosse no estádio majestoso, o gol da linha do trem. Atenção, é Elvis para a cobrança, camisa 10 e capitão da Ponte. Goleirão, Kaique França conhece bem quem vai bater. Já arma sua barreira com 3 homens. Autoriza o outro gaúcho. Elvis para a bola, perna direita, bateu, encaixa firme Kaique França, Vladimir. Tava longe, né? E o Elvis optou pela cobrança direta. Bem colocado, fez a defesa o Kaique França. E aí, Tigrão, e o jogo 38, reta final do primeiro tempo, segue 1-0 para a equipe do Sport. Sabe por que no último lance aí que a Ponte tentou o contra-ataque e que você narrou que o Gé recebeu, se livrou do primeiro, mas não tinha ninguém para tocar? Sabe por que você narrou dessa forma? Porque o Matheus Regis, ele tá jogando de lateral direito, atrás do João Gabriel. Esse é o time do Nelsinho fora de casa. A Ponte tá jogando com 2 atacantes, um deles é o Matheus Regis. Observe, e quem estiver acompanhando a gente, vendo o jogo pela televisão também, que o Matheus Regis, a todo momento, ele joga na linha de fundo defensiva da Ponte. Ele é o cara que é o anjo da guarda do menino que é inseguro ainda. É bom jogador, mas é verde. E mesmo assim o Sport está se criando por lá e a jogada do gol do Sport começou por lá. Então com 2 na frente já não dá, imagina com 1 só. Elvis agora. Elvis de novo, é mais uma falta perigosa para Ponte, um pouquinho mais para trás da posição da cobrança anterior. Vai ele, 2 na barreira, gol da direita, partiu Elvis, perna direita, bateu, defendeu de novo o Kaique França nesse duelo particular entre ambos. Aí ele vai ficar treinando, França, né? Mais uma cobrança direta na mão do goleiro. Pois não, Tigrão. Aí ele vai ficar treinando o Kaique França só para aquecer as luvas, né? Tá batendo todas em cima de um goleiro desse porte, dessa qualidade que tem o Kaique França. Bateu em cima dele e falou: obrigado, hein, valeu, companheirão, obrigado. Então, o Matheus Regis é atacante ou é anjo da guarda de lateral? A Ponte tá perdendo o jogo, companheiro. Tem que soltar o time. Nenhum chute a gol até agora, fora essas 2 bolas paradas, recuadas pelo Elvis para o Kaique França. Foram 5 finalizações, mas 0 de grandes chances aqui pelo SofaScore. Já a equipe do Sport teve 6 finalizações, com 1 grande chance. E vem Castro, ele se livra da marcação de 3 contrários, pisa na bola, toca lateralmente, abrindo a bola para Elvis. O capitão descarrega para Igor Inocêncio, matou no peito, será que chega? Chegou, linha de fundo, bateu para trás. A bola bateu no Alisson Cassiano, será que ela já tinha saído antes? É isso, saiu antes. Tiro de meta para bater Kaique França. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, primeiro tempo. Em Recife, a capital pernambucana. 1 para o Sport, 0 para a Ponte do Pinheiro. Olha, a Série B amanhã, 16 horas, no Brinco, Guarani e Brusque, 18h30 em Maceió, CRB e Santos. Bandeirantes Futebol, comando de Carlos Batista, sempre com as linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Você tem gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no IGA. IGA Atacado, com lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Ponte deu uma melhoradinha no jogo nessa reta final. Vem Castro, bate a carteira do seu contrário, tirou a bola do Lene Lobato, empurra atrás para Sérgio Rafael, que foi derrubado com falta. Matheus Silva, é falta, mas ele deu falta para a equipe do Sport. Pois não, Tigrão? Você não gosta do Everton Brito? Gosto, uai. Por que você não fala o nome dele? Ué, tô tentando falar, tem que me ajudar um pouquinho mais, né? Tem que jogar, né? Tem que jogar um pouquinho mais, né? O Nelsinho tá com brincadeira, pô. O Dodô é o 12º titular do time da Ponte. O que jogou o Everton Brito até agora? A Ponte tá jogando com 10. O Everton, ele se confunde muito com a posição do Inocêncio, né? Os dois fazem praticamente a mesma função. E aqui vem Lene Lobato, ponta esquerda. Tem liberdade para bater de perna esquerda, bateu! Fora do gol! Deu desvio, bola para fora, escanteio Catarino. A cobrança, o chute ali do Lene Lobato se confunde com Demi Lovato, né? A gente tem que prestar atenção. A bola acabou desviando no meio do caminho, escanteio para o Sport cobrar. Em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Lucas Lima para cobrança, Pedro Rocha para defender. Abre o guarda-chuva aí, Pedrão. Lá vem ela de lá para cá. Subiu de cabeça para tirar o zagueiro da Ponte e foi empurrado. Falta de ataque. E aí, CH, e o jogo reta final do primeiro tempo, 1-0, vence o Leão. O expediente é o mesmo, né? A Ponte adiantou um pouquinho as suas linhas, mas tem dificuldade de penetração, né? Vocês observaram com precisão, não é? O Everton Brito, ele não está sabendo se posicionar, ele está jogando tão mal que ele está atrapalhando a descida do lado esquerdo do Igor Inocêncio. O Nelsinho precisa, no intervalo, corrigir isso, e a Ponte precisa jogar, né? Não dá para discutir o marcador, tá 1-0 para o Sport, está jogando melhor, foi mais incisivo, e é um time mais equilibrado. A Ponte está ameaçando querer agredir um pouco mais o Sport, mas ainda é muito pouco. Já já o intervalo da Bandeirantes com o Edu Pinheiro, movimentando tudo que rola no mundo da bola. Vem pela lado esquerdo da Macaca, vamos lá. O Gé pega na bola, vai passar por lá o Everton Brito. Ele preferiu ir sozinho e depois perde a bola. Retomada no Barleta, Barleta vira lateralmente aqui para Lima. O Lima domina o Lucas aqui no grande círculo, mais pelo lado defensivo da Laranja. Ele abre a bola de novo, soltando em curto com o Felipe, voltou com o Lucas Lima, meteu pela ponta esquerda para Dalber. Dalber à frente. Quando ele colocou para o Lenny Lobato, já estava parado o jogo. Marcado impedimento do ataque do Sport. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Abraçando toda a audiência da Bandeirantes na região metropolitana de Campinas. Um grande abraço. Tá ouvindo? Quer mandar mensagem pro Eduzaço? O nosso código de área é 19, o antigo DDD 97102-1493, 19-97102-1493. Placar de 1-0 pro Sport. Ponte melhora na reta final do primeiro tempo. Quem sabe o empatezinho, Ponte, para ir pro intervalo mais feliz, mais esperançosa de buscar a primeira vitória fora de casa nesse campeonato. Mas desse jeito não, né, João Gabriel? Devolveu um passe curto fácil pro Elvis. Bola colocada para fora, ele tomou bronca do Gé, do Elvis e do Matheus Regis. Tá fácil a vida do garoto ou não, hein, Vladimir? E no vídeo deu pra perceber claramente o Gé dizendo, olha, dá a bola pra mim, né? Manda a bola pra mim que eu faço alguma coisa. Não foi o que aconteceu nesse lance. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. Ele deu 5 minutos do primeiro tempo, vamos a 50, portanto, na primeira etapa em Recife. 5 minutos. Era pra tudo isso, Vladimir? Tivemos atendimento do Pedrão, né? E do Kaique, né? O Kaique também teve uma pequena demora pro VAR confirmar o gol, né, Roger? Pois não, Edu Pinheiro. É o seguinte, segundo gol do Curitiba, Brandão, lá em Curitiba 2, Chapecoense 0. Alô, Lucila, tá dizendo, Roger, tá difícil pros times de Campinas. Mas tem um tempo inteiro a Ponte Preta ainda, e se jogar o que tá jogando agora, principalmente na reta final do primeiro tempo, os comentaristas falarão já, mas pode ser que a Ponte faça frente ao Sport. Tá perdendo por enquanto pelo placar de 1-0, o gol foi do Fabrício Domingues aos 24, um gol que contou com uma ajuda da defesa da Ponte, né? Que saiu jogando errado e o Sport se aproveitou. E vem Macaquinha, bola pelo lado esquerdo, olha o Everton Brito aí. Tentou fazer o passe à frente para o Gé, não conseguiu. Rebote voltou para Elvis lá atrás. Elvis, ele evita a marcação do Lucas Lima, toca a bola para Sérgio. O Sérgio à frente com a presença do Castro. Vai nas passadas largas, vai afunilando a jogada. Preferiu agora abrir pela direita João Gabriel. Vai para cima do garoto, entorta ele, passou no primeiro e foi empurrado pelo Dalber. Falta nele, falta no garoto João Gabriel, falta pra Macaca bater na ponta direita, Vladimir. Literalmente foi atropelado o João Gabriel, né? Quando trouxe da ponta aqui pro meio, acabou sendo derrubado pelo Dalbert. Falta pra Ponte, que mais uma vez tem a chance de mandar a bola lá pra área, Roger. O Bianor tá dizendo que eu vou narrar a virada da Ponte. Se Deus quiser, hein, Bianor? Estamos aqui para isso, futebol de Campinas. Indo bem, todos nós ficamos felizes. Especialmente nesse tabu que eu tô doido para ver. Da Ponte ganhar a primeira fora de casa. Falta pra Ponte. Na bola parada, quem sabe Macaca. Vai pra cobrança, Elvis. O capitão com a braçadeira no braço esquerdo. Com a 10 no costado, vai partir de perna direita. Apenas um na referência da barreira do goleiro Kaique França. Parte, levanta a bola tocada pro gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Espaldado, preto e branco
É de novo pra Macaca! Faz a festa da pátria Ponte Pretana em todo o planeta. Gé, camisa 9, é fatal, é letal, é fatal demais na cabeçada certeira, no levantamento do Elvis. Botou na cabeça de quem entende, ele toca de cabeça. A bola bate na bochecha direita do goleiro Kaique França. Pro fundo do gol do Sport, empatando a Ponte Preta. Gé é fatal, é letal, ele é o tal. Ele empata pra Ponte Preta no finalzinho do jogo, no primeiro tempo agora. Ponte 1, Sport 1. O que vale é o detalhe. Conta aí, Catarino. Eu registrei há pouco, né? O Gé pedindo bola, dizendo, olha, joga em mim que eu resolvo, faço acontecer. E mais uma vez foi assim, cruzamento perfeito do Elvis dentro da área. O Gé subiu mais do que toda a defesa do Sport, cabeceou no canto direito do Kaique França. Foi na bola o Kaique, mas não dava para alcançar. Quinto gol do Gé nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo igual, 1-1 na Arena Pernambuco. Eu pedi o empate da Ponte para ir pro intervalo mais feliz, para vir pro segundo tempo para buscar a virada, e essa primeira vitória que tá teimando em não sair, tá teimando em não acontecer, longe do estádio Moisés Lucarelli. Já o intervalo com o Edu, aqui tenta descer o Sport pelo lado esquerdo, rasga a zaga, Ponte Pretana mete essa bola para fora. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscano, paio, cuiabana e muito mais. Encontra deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas aqui em Campinas, em Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. A Ponte empata no finalzinho do jogo. Pois não, Edu? É o seguinte, lá em Curitiba, o gol do Brandão foi anulado, viu, Roger? Brandão, mas continua então, Curitiba 1, Chapecoense 0. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Zé Roberto reclamando que deixou a mão ali o Matheus Silva pra cima dele. Falta para os caras, o árbitro deu, na verdade, falta para a Ponte, Vladimir. Na verdade não parou o jogo, né? Parou apenas por atendimento ao Zé Roberto e acrescentou mais um. Então vamos até 51, Roger. 50 minutos, 17 segundos agora. Já escora de peito, tenta pelo menos para a equipe da Ponte Preta com o Elvis. A zaga do Sport tirou, mas rechaçou mal. Vem o Gé, dá de calcanhar, que lindo lance para João Gabriel. Vai para a grande área, ele caiu. A bola voltou para Elvis, levantou na grande área para Matheus Regis. A zaga do Sport tá batida depois do gol. Elvis toca de cabeça pra trás, vai nela, Kaique França e faz a defesa, Vladimir. É uma jogada trabalhada, primeiro João Gabriel, depois Matheus Regis, no bate-rebate ela ficou nas mãos do goleiro Kaique França. Vai terminar o primeiro tempo, Arthur Gaúcho já olha para o cronômetro, apita, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Lucas Horn, o árbitro da partida, que não mostrou o amarelo sequer no primeiro tempo, encerra a primeira etapa, a Ponte empata na reta final e vai com tudo pro segundo tempo. Terminou no Recife, 1 para o Sport, 1 para a Ponte, vem aí Edu Pinheiro. Olha, obrigado Roger Williams, a Ponte com Pedro Rocha, me ajuda aqui por gentileza, Vladimir Catarino. Pedro Rocha no gol, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio na lateral esquerda, Dudu Vieira, Castro, Everton Brito e Elvis, Matheus Regis e Gé. Acho que acertei, é isso, né? Sim, isso mesmo, Edu. Dudu Vieira hoje no lugar do Emerson, suspenso com 3 cartões amarelos. E o Everton Brito é o substituto do Ramon. Contusão muscular, sequer viajou pro Recife, Edu. Ramon Carvalho fora, o Emerson, que veio da Inter também fora. Emerson Santos está machucado. Já são 3 volantes que a Ponte não conta hoje. O Gabriel Risso, argentino, lateral esquerdo, também não viajou, tá com problema. O Luiz Aquim voltou da Copa América, mas tá machucado, tá encostado. Enfim, o Renato tá no banco, hoje aparecendo no banco. Vamos ver o que fim vai dar isso aí. Bom, eu começo com o Tigrão. 1-0 até 47. Aí o Elvis cobra uma falta lateral, empata 1-1. A Ponte, com todos os seus problemas e defeitos, empatou o jogo, Tigrão. Empatou numa bola magistralmente metida pelo Elvis. Bola parada, é uma falta. A falta foi cometida no João Gabriel, que fez uma boa jogada ofensiva, puxou com o calcanhar, ia tentar trazer um pouquinho a bola de fora para a faixa mais central, foi puxado, recebeu a falta, e aí o Elvis colocou no Gé, que foi no 5º andar. A bola ainda bate no poste direito, hein? Ela bate do lado de dentro da trave, poste direito do Kaique França,
e vai para a rede. É isso que a gente tem dito, cobrado insistentemente. Esse time do Sport não é nada disso. É um time absolutamente comum, né? E a Ponte fica aí respeitando e trazendo o Matheus Regis para ser assessor, para ser anjo da guarda de lateral direito. E traz o Everton Brito para ser anjo da guarda de lateral esquerdo. Pô, parte para cima dos caras. A Ponte precisou tomar o gol para subir um pouquinho a marcação. Não subiu muito não, mas passou a marcar próximo do meio-campo, passou a ficar mais com a bola, liberou um pouquinho, acreditou um pouquinho na descida dos laterais, e o que foi o João Gabriel. Ele sofreu a falta, cruzou, e o Jé fez um golaço. Uma cabeçada de manual, virou o pescoço no ar e meteu a bola lá no canto. O Kaique França se esticou todo. Ele foi no limite físico dele, tanto é que a bola ainda beija lentamente, sutilmente, a parte de dentro do poste direito do goleiro do Sport e vai para o fundo da rede. Então, quando a Ponte jogou um tostãozinho de bola, não é que tenha crescido, não é que tenha sufocado, não é que tenha amassado, mas acreditou um pouquinho, subiu, passou a ficar com a bola mais no campo de ataque, passou a ser um pouco mais vertical e empatou o jogo. Se acreditar nas suas possibilidades, vira o jogo. A Ponte tem que perder o complexo de jogar fora de casa, o complexo de inferioridade de não ganhar fora de casa. O empate estrategicamente conquistado aos 48 do primeiro tempo, o jogo ia até 50, depois foi até 51, e a Ponte empatou num jogo murcho, sem grandes emoções, onde o Sport, numa falha de saída de bola da Ponte, fez 1-0, a Ponte não tinha incomodado ainda, e aí, quando subiu um pouquinho, quando foi um pouquinho mais intensa, quando agrediu um pouco mais, quando colocou mais jogadores nas imediações da grande área do Kaique França, e empatou o jogo, e o Jé é diferente. Ele subiu no meio de 3 jogadores do Sport, ganhou na impulsão de todos eles e executou uma cabeçada de muita técnica e a Ponte empatou. Tem que acreditar, não adianta voltar agora, opa, empatamos, 1 ponto fora de casa é bom, vamos recuar, aí perde. Vai para cima desse time do Sport, combalido emocionalmente, inseguro, lento do ponto de vista da mobilidade física dentro do campo, que a Ponte ganha o jogo. Estou com muita curiosidade para saber qual vai ser o comportamento da Ponte no segundo tempo. Vai ser o comportamento de quando estava 0-0 ou vai ser o comportamento de quando ela perdia por 1-0? Agora já está 1-1. Tem que continuar subindo, tem que continuar adiantando as linhas, tem que continuar explorando as vulnerabilidades do Sport, que conquista a sua primeira vitória fora de casa. Primeiro tempo, apenas razoável, mas tímido da Ponte. Numa bola de 2 caras de imensa qualidade. O Elvis, na parada, no cruzamento venenoso, tudo leva a crer que uma jogada ensaiada, a bola com curva, e na conclusão o Jé, que realmente tem muita qualidade, é um grande cabeceador, e botou para dentro. Se a Ponte acreditar nela e perder a timidez, pode, como não, conquistar a primeira vitória fora dos seus domínios. Eduzaço Pinheiro. Muito obrigado, Tigre. É o seguinte, o Valnei Matheus do CDHU São Martins está em Esperança, Minas Gerais, nas Águas de Furnas, mandou uma foto dele aqui, tudo com o uniforme da Ponte, muito obrigado. Ouvinte aqui, deixa eu ver, tá em Lisboa, é isso? Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes. Estou direto de Lisboa, de férias, vendo vocês pelo YouTube. Muito obrigado, hein? É o Thiago Feitosa. Thiago, muito obrigado, viu? Forte abraço, obrigado pelo carinho. Ó, na Série B ontem, Ituano 0, Vila Nova 0. Tá terminando lá em Mirassol 1, Operário 0. Estamos nos acréscimos. Foi um jogador expulso do Mirassol. Nos acréscimos em Curitiba 1, Chapecoense 0. Gol do Lucas Ronier. E há pouco o Brandão fez um gol, mas foi anulado pelo VAR.
Deixa eu ver o que mais aqui. Lembrando que amanhã, 16 horas, o Brinco tem Guarani e Brusque. O Santos joga amanhã, 18h30, em Maceió, contra o CRB. E daqui a pouco tem Palmeiras e Vitória, 19 horas e 21h30, Fortaleza em São Paulo. Intervalo, hein? 1 para o Sport, gol de Fabrício Domingues a 24 minutos. E o Jé de cabeça empatou a 47, cobrança de falta lateral do Elvis. Quem sofreu a falta, João Gabriel. Vamos ouvir aqui o gol do Elvis, depois o CH também comenta esse 1-1, 18h58. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Baixamos todos os preços para zerar nosso estoque. A meta é vender 89 neste fim de semana. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxista, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tem rede balançando. É bola!
Ponte. Na bola parada, quem sabe Macaca. Vai pra cobrança, Elvis. O capitão com a braçadeira no braço esquerdo. Com a 10 no costado, vai partir de perna direita. Apenas um na referência da barreira do goleiro Kaique França. Parte, levanta a bola tocada pro gol. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Respaldado, preto e branco é sua cor. Camisa 9! Sempre ele já! Ele não perdoa! Marca de novo pra Macaca! Faz a festa da pátria Ponte Pretana em todo o planeta. Gé, camisa 9, é fatal, é letal, é fatal demais na cabeçada certeira, no levantamento do Elvis. Botou na cabeça de quem entende, ele toca de cabeça. A bola bate na bochecha direita do goleiro Kaique França, pro fundo do gol do Sport, empatando a Ponte Preta. Gé é fatal, é letal, ele é o tal, ele empata pra Ponte Preta no finalzinho do jogo, no primeiro tempo agora. Ponte 1, Sport 1, o que vale é o detalhe. Conta aí, Catarino. Carlos Henrique. CH, você viu a barriga de Guto Ferreira, não? Tava vendo aí? Eu vi. Camisa vermelha, nossa senhora, hein? Novo técnico do Sport nas tribunas, vendo o jogo, teclando no celular. Vamos lá, CH, 1-1, a Ponte empata aos 47 com Gé. Cuidado, hein, Edu. Isso é gordofobia, hein? Ah, não. Assim, digamos assim. Eu falei, você viu a barriga, mas não dei detalhes, né? Isso também é verdade. Edu, é só ter coragem. E a Ponte teve coragem depois dos 35 minutos do primeiro tempo. Precisa jogar. Não adianta só ficar assistindo. O Sport tem um time bom? Tem. Deve ser respeitado? Claro, evidente. É um time muito competente. Mas a Ponte precisa jogar. E eu espero que no segundo tempo ela tenha a coragem que teve dos 35 em diante. Não é? Um pouco mais de atenção, aproximar do Lucas Lima, que é um jogador perigosíssimo, ele é o articulador. Né? A Ponte não pode, por exemplo, tomar um contra-ataque como tomou quando teve um escanteio a seu favor. A sorte que os jogadores do Sport se atrapalharam da distribuição de bola. Então a Ponte teria tomado o segundo gol. De qualquer maneira, eu espero, sinceramente, de uma maneira muito resumida, que a Ponte tenha mais coragem no segundo tempo, porque é possível. O primeiro tempo mostrou isso. Se a Ponte jogar futebol com atenção e intensidade e tiver vontade de vencer o jogo, isso é absolutamente possível, Edu. Muito bem, olha, é o seguinte, terminou Mirassol 1, Operário 0, terminou Coritiba 1, Chapecoense 0, vai começar o segundo tempo, por enquanto 1-1, e para o show continuar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é ele mesmo! Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Alô, torcedor, aqui é Brasileirão da Série B, 18ª rodada, bola rolando em Recife, com o timaço de Carlos Batista, no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Os times voltaram com a mesma formação que terminaram o primeiro tempo em Vladimir Catarino. Exato, nenhuma mudança, nem Sport nem Ponte mexeram para a segunda etapa, Roger. 25 graus a temperatura em Recife, a Ponte agora no segundo tempo, postada à direita do seu rádio, portanto ataca na segunda etapa, como se fosse em seu estádio, atacar para o gol do placar eletrônico dos portões monumentais. E lá vem, o Elvis já soltou a frente pro Gé, vai bater pro gol, vai fazer, bateu, Kaique França pega o goleiro, com menos de um minuto a Ponte quase vira o jogo, Catarino. Essa parceria tá dando certo, né? Poderiam chamar a dupla de Eugé, o Gelvis, né? Passe do Elvis pro Gé, bateu forte e o Kaique França, bem colocado, fez a defesa. Primeiras movimentações na segunda etapa e você vem comigo no FM
FM 85.7 em faixa estendida, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A ponte começa com tudo, vamos alvinegra. Vem pela ponta esquerda, Igor Nascêncio tenta fazer o drible. Palácios vem pro corte lateral para a equipe da ponte bater. Minuto e meio de bola rolando nessa segunda etapa. Qual o detalhe? Que bola de luxo que o Elvis enfiou pro Gé, hein? Isso é para poucos, né, no futebol brasileiro, né? Acho até que no futebol mundial. Que bola, não. Ele matou no peito, a bola desceu, ele levantou a cabeça, esse é o Elvis. E ele percebeu o Gé saindo em velocidade no meio da zaga. Ele botou por cima da zaga no pé do Gé. O Gé bate bem com as duas, mas caiu na canhota, que é a segunda opção. E ele bateu em cima do Kaique França, senão a ponte teria virado no comecinho do segundo tempo. Mas que bola! Que lance plástico espetacular! Que lance lindo do Elvis, que está aí nos estertores da sua carreira, mas gastando a bola. Dá prazer de ver o Elvis jogar. E agora o passe errado do Lucas Lima para o Barleta lá do lado esquerdo do ataque da equipe do Sport, é lateral para a equipe da Ponte. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também para robista. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364, Jardim Guarabara. A Ponte chega mostrando um cartão de visitas interessante e já força César Lucena, que é o interino do Sport, a botar jogador no aquecimento. Já já o Leão vai mexer no começo do segundo tempo. Ponte 1, Sport também 1, futebol da Bandeirantes. Sport parte o contra-golpe agora lado esquerdo do campo, falta. E vem o primeiro cartão amarelo aí para o Matheus Silva, hein, Catarino? Cometeu falta o Matheus Silva, recebe cartão amarelo e estava pendurado. É o terceiro dele, Matheus Silva está suspenso, não joga contra o Avaí na próxima rodada. A falta foi para cima do Zé Roberto. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Falta para o Sport bater na risca divisória do campo. Já foi batida pelo Fabrício Domingues, autor do gol. Ele solta a bola aqui atrás para Alisson Cassiano. Prende a bola, solta lateralmente para o capitão dos caras, que é o Luciano Castan. Castan já mete essa bola pelo lado esquerdo do campo. Vem agora o time rubro-negro da Ilha do Retiro. Trabalhando a bola com o Fabrício Domingues. Voltou atrás com o Castan. Castan vira a bola. Entrega lateralmente para Alisson. Alisson pela direita para Palácios. Lá vem o colombiano Palácios. Fez 1-2 com um Barleta. Vai para cima. Rasca de lá de trás da marcação para tirar o Sérgio Rafael. Mas ela volta para os caras perigosamente na boca do gol. Chegou Zé Roberto para fazer, bateu Pedro Rocha, abafa o goleiro da Ponte, salvando o gol, que seria o segundo do Sport em Catarino. Todo mundo parou, né, esperando a marcação de um impedimento, mas o time do Sport seguiu no ataque. Lançamento, né? Estava impedido, né? O assistente depois acabou confirmando, mas o Pedro Rocha fez uma defesaça, Roger. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. Deu ruim pro Pedrão, hein? Nessa disputa que fez, tomou uma paulistinha. Tomou uma paulistinha, tá parado o jogo sendo atendido, hein, Tigrão? Aí dói muito, hein? E olha, a paulistinha, ela é traumática, né? Ela não é de rasgar músculo, essas coisas. Mas dependendo da intensidade, a dor demora muito tempo para ceder. Tomara que não tenha sido tão forte, porque senão o Pedrão vai ter que sair. Porque fica amortecido ali o local e a perna fica sem mobilidade, né? O jogador fica sem aquela capacidade de se movimentar, aquela capacidade, obviamente, de ter a elasticidade, de ter o impulso, de ter aquele arranque no momento necessário. Tomara que tenha sido algo mais leve, mas foi uma paulistinha e já tirou muito jogador aí com o jogo em andamento. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis.
5h40, tá de volta o Pedrão e a Ponte também de volta para o câmera de ataque. Vamos, Macaca, lado esquerdo, Elvis, que bolão! Everton Brito rola essa bola, devolve com o Elvis, ameaçou fazer o levantamento, ele prende a bola em seu pé direito, rola lateralmente, aparece pelo lado esquerdo do campo, o Castro vai ter a opção do Everton Brito, prefere devolver para Inocêncio lá do outro lado, sobrou com ele, voltou com o Everton Brito. Vamos, Ponte, para o lado canhoto, que tá sendo bom no segundo tempo, depois na sequência não evolui a jogada do Everton Brito. E a bola sai, se sair é da Ponte, hein? Lateral para Macaca, isso mesmo, é lateral para Alvinegra Campineira bater. Em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando o site da Rocha, rochaautopeças.com.br. José Ragazzi tá comigo aqui, Guanabara Foods também, Jonatas Cardoso, tá lá em São Paulo acompanhando a gente, Juvenal Maia, toda essa galera no chat do YouTube da Bandeirantes, uma plateia recheadinha, mais de 300 acompanhando a gente. E aquela história, né, Vlad? Tem 300 ao mesmo tempo, mas não tem isso de like. O que a galera faz, hein, Vlad? Olha, mete o dedo aí, gente. Vamos meter o dedo, like pra gente aí. E aqui vem Ponte, Castro, dominou de longe, bateu! Fora pela linha de fundo sobre o gol, Catarino. É elemento surpresa, né? O Cássio, aliás, o Castro, né, que é volante, apareceu ali pro arremate, mas mandou a bola pela linha de fundo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 7 minutos 15 segundos, segundo tempo. Arena Pernambuco em Recife, 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 1 pro Sport, 1 pra Ponte, Edu Pinheiro. Olha, na Série B encerrado, Coritiba 1, Chapecoense 0, acabou Mirassol 1, Operário 0, Juventude e Criciúma Brasileirão, primeiro tempo lá em Caxias, 0-0. Bandeirantes. Lançado Lucas Lima na grande área, mas está parado o jogo, marcado impedimento pelo bandeira Lúcio Biersdorf Flor do Rio Grande do Sul, mas deram liberdade pro cara, hein, Catarina? Eu ia cornetar o Lucas Lima, que ele foi displicente, mas ele deve ter percebido que estava impedido e não levou a jogada muito a sério, não. Mas quem salvou foi o Sérgio Rafael. Eu vou falar para vocês uma coisa. Se ele faz o gol seria validado. Ele estava na mesma linha. As linhas traçadas pelo VAR iriam validar o gol do Sport. Uma bola metida por dentro da defesa, e o Lucas Lima, que é um cara que tem pouca intensidade, que vem de trás, ele apareceu sozinho na frente do goleiro da Ponte. Foi muito boa a recuperação do Sérgio Rafael. Para mim, se a bola entra, o gol seria validado. E agora o Alisson Cassiano atropelou o matador Gé. Falta que mereceu o cartão amarelo, o Catarino, e fica sentindo 9 da Ponte. Subiu ali com o joelho, né? Acabou acertando as costas do Gé. Amarelo pra ele. Alisson Cassiano, camisa 12 do Sport. É falta pra Ponte cobrar. Falta pra Ponte. Sport sabe que toda falta perto da grande área, a Ponte Preta leva muito perigo. Até porque tem Elvis, o maestro, camisa 10. Ele fez isso no final do primeiro tempo, levantou a bola com carinho, com afeto, com açúcar na cabeça do Gé, que testou fatalmente para o gol de Kaique França, empatando o jogo na reta final na Bacia das Almas do primeiro tempo. Quem sabe, hein, Gé? Quem sabe essa de longa distância? Vai tomando distância para fazer a cobrança. Nem barreira pede o Kaique França. É de muito longe, mas com o Elvis é sempre um perigo. Ele parte, levanta, sobe a zaga rubro-negra, bota para fora com o último toque do Dalber, escanteio para Ponte. A nega velha tá pressionando no segundo tempo, hein, Catarino? Bola na área sempre leva perigo, né? O Dalbert não quis saber de brincadeira, não. O último a tocar nela mandou pela linha de fundo. E vai mudar o Sport pela primeira vez. O Romarinho daqui a pouco vem pro jogo. Roger. Romarinho, camisa 11, já tá preparadinho para fazer a sua entrada no gramado na equipe comandada pelo César Lucena, que é interino. O Sousa foi mandado embora, o técnico argentino, depois do empate no finalzinho que sofreu o Sport lá na Arena Condá contra a Chape. Parte Elvis, escanteio de lá pra cá, subiu Leni Lobato pra afastar, completa Lucas Lima ajudando o setor defensivo, rebate volta pra Macaca, o chute vem aqui do meio de campo para o Castro, colocando a bola à frente, atenção, vai sobrar Matheus Regis. Tá parado o jogo, marcado impedimento no ataque da Ponte Preta. Já estava anotado o impedimento, a bola ficou lá pro Kaique França, agora a alteração vai acontecer. Tá saindo o Christian Barleta com a 30 para a entrada do 11 Romarinho. Romarinho 11 entra, Barleta sai, primeira alteração do jogo é do Sport. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos e meio, segundo tempo.
Ponte 1, Esporte também 1, Edu Zasso. Olha, 20 horas, Bahia Internacional, 21h30, Botafogo e Cruzeiro. Olha o líder Botafogo pegando o Cruzeiro e 21h30, Fortaleza e São Paulo. Roger Williams. Matheus Regis tentou a descida pela direita, vem bem na marcação, Felipe tirou dele, agora se arma para o câmbio de ataque, esse é o futebol da Bandeirantes anunciando para amanhã, Guarani e Brusque, 4 da tarde, Leandro Bolles narra na Bandeirantes Campinas, e logo depois tem Atlético Mineiro e Corinthians, pois não, Tigraço? Não, tô gostando do posicionamento da Ponte no segundo tempo, olha aí, ó. Olha aí o Gé, tomou a bola, na boa, vai pra cima também o Everton Brito por lá. Na sequência o time do Sport vem pro jogo, dá o primeiro combate, tenta pegar depois na saída de bola o Everton Brito, mas a bola saiu, a lateral para a equipe do Sport. Tá gostando, hein, Tigrão? 4 jogadores marcando a saída de bola do Sport. Ou seja, a Ponte subiu as linhas, está acreditando um pouco mais. Tô gostando da trocação do segundo tempo. A Ponte mais à vontade e menos tímida no jogo. Claro que se expõe, mas ninguém ganha sem se expor. Daqui a pouco o CH fala também porque começou uma operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. O Sport tá nervosão, hein? No segundo tempo não consegue encaixar principalmente esse último lance. E a bola sobra aqui atrás para Sérgio Rafael, que erra também a saída. Dá de presente a bola em arremesso lateral para a equipe do Sport. E aí, CH, 12 do segundo tempo, 1-1 o jogo. Tá mais agradável de assistir o segundo tempo, né? Quando a gente percebe o time, né, com mais coragem, bem postado, com confiança, é legal, né? Independente do resultado final. É claro que a gente quer que a Ponte vença, evidente. O Sport faz um jogo com um pouco mais de cuidado agora, porque a Ponte no final do primeiro tempo deu um recado, ó, viemos aqui para fazer um bom jogo também. Tá muito interessante. Jogo equilibrado nesse momento, mas a Ponte voltou melhor para mim do que ela se portou no primeiro tempo. E muito público na Arena Pernambuco, hein, Vladimir? Dá pra ver pelo menos o que a gente tem de imagem nos monitores aqui nos estúdios da Bandeirantes Campinas. Muita gente foi ver o jogo de hoje. É, tem bastante gente sim. Arena Pernambuco, um dos estádios aí da Copa do Mundo, com um bom público para apoiar o esporte. Mas tem torcedor da Ponte Preta também lá, Roger. O esporte tem o terceiro melhor público do campeonato, com média de 13.500 por jogo. Foram 7 jogos em casa, um dos melhores públicos do campeonato. Lembrando que o Sport tem jogos a menos neste campeonato brasileiro. Tiro de meta para bater o goleirão da Ponte. Pedrão toma distância com seu uniforme inteiro amarelo. Vai recolocar a bola em jogo para a equipe da Macaca. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscano, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Perde na corrida, Inocêncio, vem Lene Lobato para grande área, ele toca a bola curta, não tem o domínio, Fabrício Domingues, ela vai para fora. Tiro de meta, Catarino. É, o Fabrício Domingues estava ali auxiliando o Lene, mas quando adiantou demais. Linha de fundo, é tiro de meta, Macaca. 25 graus em Recife, a capital pernambucana. Deixa eu abraçar aqui o Juliano Saldini, tá com a gente, o Rodair também. E essa galera toda aqui incendiando o chat do YouTube da Bandeirantes. Quer acompanhar? Quer mandar mensagem? Vá lá! youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Castrão pela equipe da Ponte. Tenta aplicar o chapéu pra cima do Felipe. Ficou no solo, o árbitro não marcou a falta. Tá sentindo o volante da Ponte. Os caras vêm. 4 contra 4. Lá pelo setor esquerdo, Zé Roberto abriu. Lucas Lima na boca do gol. Bateu, bola desviada. Pega Pedro Rocha. Num lance de falta, possivelmente, que o Arthur não marcou. Mas o Vlad fala já porque o Elvis vem no contragolpe. Mete essa bola pela ponta esquerda com açúcar, domina o Gé. O autor do gol de empate, o matador da Ponte. Saculejou, vem pelo setor direito do campo. Quando foi abrir, a bola se desequilibrou para fazer o passe de presente para o Fabrício Domingues. O jogo é lá e cá, concordo com o CH. Para quem narra o futebol, é muito melhor um jogo de ataque, um jogo de trocação, um jogo legal como esse. Jogo de meio de campo é modorrento, é ruim demais. E vem o Castrão. Abriu a bola para Matheus Regis pelo setor direito do campo. Marca de 15 minutos. Vai deixar a bola para Dudu Vieira. Deixou para o cabeça de área. Mete de perto na direita. Para quem? Para ninguém, Dudu Vieira. Ô, Dudu. Que isso? Tá de palhaçada, pô. Tô gostando muito da atuação do Castro hoje, hein? Lá em Belém foi muito mal. Verdade, hein? Tá dando boa fluência. Ele é um zagueiro que joga de volante ou é um volante que joga de zagueiro. Tá distribuindo bem o jogo, tá vertical, tá marcando bem.
ótima partida do Castro até agora. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, 44 segundos, segundo tempo. No toque do PP, do Pedro Piscinato. Eu confirmo, 15:54 aqui, Bandeirantes. 1 para o Sport, 1 para a Ponte Preta. E segura aí porque vem Sport. Bola colocada na grande área, passou do Lucas Lima, voltou a bola para Palácios. Palácios ajeita para Fabrício Domingues. Ele não vai parar o jogo ou vai parar? Tá caído o Palácios. Não deu a falta, a Ponte tem opção no contragolpe. Everton Brito, ele dribla bonito. O Felipe vem pelo meio de campo. Atenção, já sai do grande círculo, cai mais pela ponta direita. Vamos, Ponte. Soltou essa bola para Matheus Regis. Trabalha bonito isso. Abre a bola para Everton Brito. É mais de ponta esquerda, mas tá lá na ponta direita. Vem na caça, vem pra cima dele o Castan. É obrigado a soltar a bola para o Castro. Castro pega a bola, ficou caído lá à frente. Everton Brito se levanta, garoto. Se levantou, já toca essa bola lateralmente, abrindo para João Gabriel. Bolão para Elvis. Soltou tudo de primeira. Pra Gé, dominou a entrada da grande área, bateu pro gol. Espalma, Kaique França. Era o gol alvinegro desenhado, Catarino. Uma boa troca de passes do time da Ponte Preta, passando pelo Everton Brito, passando também pelo Elvis, até que chegou no Gé. No arremate, o Gé buscou o cantinho do Kaique França, que fez a defesa, impedindo o segundo gol da Ponte. E o Palácio está caído naquele lance anterior do ataque do Sport, que ele não marcou a falta, que originou esse contragolpe da Ponte. O jogo, portanto, está parado e eu fecho o giro do placar. Ponte 1, Sport também 1, Edu Pinheiro. Amanhã, 11 horas, Brasileirão em Bragança, Bragantino e Fluminense. Amanhã, 7 da noite, Arena MRV em BH, Atlético Mineiro e Corinthians. Bandeirantes Campinas, e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte melhor no segundo tempo e quase por 2 oportunidades já virou CH. O técnico do Sport já tá mexendo com mais 2 aí, porque a coisa tá feia. A Ponte tá com personalidade no segundo tempo. Como disse o Tigrão, o Castro tá tomando conta do meio campo como se fosse um polvo, né? Marca, sai jogando, distribui. O Elvis jogando muito à vontade, Gé bem no jogo. Esse último lance que você narrou, se o Gé dá um tapa do lado esquerdo, o Igor Inocêncio estava passando sozinho para fazer o gol. Gosto da Ponte, a Ponte é melhor no segundo tempo. Tem inclusive mais chutes a gol, né, em termos estatísticos, do que o próprio Sport. Bom jogo da Ponte no segundo tempo até agora. São 3 finalizações à Ponte no segundo tempo, 2 defesas do goleiro Kaique França, 1 escanteio para a Ponte, que vai no segundo tempo tendo mais ações ofensivas e mexe César Lucena, mexe o Sport. Não deu mais pro Palácio, sai machucado, entra o camisa 7, Fabinho. Fabinho, camisa 7, em campo no lugar do Palácio, segunda mudança do Sport. Fabinho, ele tá preparando mais uma, hein? Já, me parece, vai mexer de novo. Se ele quiser fazer as 5, agora vai ter que fazer 3 de uma vez, né? Fabinho, sangue novo na equipe do Esporte Clube do Recife. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Fabinho domina no campo defensivo, trazendo a equipe do Sport na tentativa para abrir mais uma vez uma tentativa de ataque. Pois não, Tigrão? Fabinho é volante, né? Um volante de qualidade, nem sei porque que tá no banco, deve estar atravessando um momento aí não muito positivo, mas ele é muito bom jogador e ele entra na lateral, olha ali, ó. Foi envolvido agora pelo Everton Brito, vai lá. E a Ponte desce, Everton Brito, lançado, rolou pra Gé, meia lua, bate, pra fora, Gé! Com liberdade, ele não acredita, morde a camisa importante da Ponte Preta, histórica da Macaca, que esse gol tava desenhadão, sem nenhuma marcação, a liberdade era só escolher onde colocar, a Ponte perde o gol, Catarino. Se no lance anterior o CH destacou que o Igor Inocêncio passava na esquerda, agora era o João Gabriel, quem passava livre na direita para receber, optou pelo chute, o Jair mandou para fora. E a Ponte aperta, não desiste, vem com o Everton Brito mais uma vez, tá jogando mais no segundo tempo, agora 2 na marcação, ele não consegue passar, mas a bola sobra para o João Gabriel, já evoluiu o lance, já chegou até o Elvis, rasga lá de trás. Chega Felipe, cabeça de área, tocando a bola para Kaique França, rasga para o contra-ataque, voltou com o Sérgio. O Sérgio dá um balão no seu adversário, mas Lene Lobato domina pela equipe do Rubro Negro, já toca a bola à frente, mal para o atacante, não pega a bola, e vem aí a Ponte de novo na recuperação, mas Fabinho pegou também o jogador da Ponte, o árbitro não marcou a falta. Só concluindo, diga. O Fabinho,
Ele é um volante que brinca bem também na lateral, ele é um jogador muito intenso e que bate bem e tem um chute muito forte da média distância. Me parece que entrou um pouco tímido, olha aí, ó, ele tá na primeira linha, não fez nenhuma ultrapassagem, tá com a bola agora. Mas a Ponte que tome cuidado com esse jogador, que ele tem uma condição de finalização muito boa. E a Ponte pode até perder o jogo, é do jogo, mas faz até agora, nesses 21 minutos do segundo tempo, a sua melhor apresentação fora de casa. Boa partida da Ponte, já criou 2 excelentes oportunidades, foi egoísta o Gé, poderia ter servido nesse último lance o João Gabriel, que ele ia estufar a rede, mas centroavante é assim mesmo, ele é fominha, ele é fazedor de gols, ele é decisivo. A Ponte joga muito bem no segundo tempo. Pode perder? Pode ganhar. Pode não dar certo de ser ousada assim? Claro que pode, mas reafirmo, é a melhor apresentação da Ponte até agora na Bezona fora de casa. Placar Principalmente de 1 a 1. no segundo tempo. Tá certo, Tigrão. Placar de 1-1, 22. Vem os caras. Fabrício, atenção, tocou pra Lucas Lima. Ele tem a chance pro chute, prefere tocar pra Lene. Na grande área, engatilhou na perna canhota, bateu pra fora! Pela linha de fundo, a liberdade que deram pra ele. A zaga da Ponte se conversa agora sobre esse lance, porque o Sport quase chega ao segundo, Catarino. O Lucas Lima poderia ter chutado, não quis. Fez o passe ali pro Lene, que veio trazendo pra dentro. Também deu uma pancada na bola, mandou pra fora. Quando vai mudar a Ponte Preta, tá saindo o Everton Brito para a entrada do Iago Dias. Iago Dias tem a 11, entra no lugar do Everton Brito. Primeira mudança do técnico Nelsinho Batista. Já vai falar o CH desta alteração do Nelsinho. Aqui é o futebol da Bandeirantes, está 1-1 para a Sicredi. Do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Iago Dias sempre é fumaça em CH. O Nelsinho dá um recado pro jogo que tá querendo ganhar a partida. O menino que tá saindo aí, o Everton Brito, tá bem no segundo tempo. Parece que acordou, né? O Nelsinho deve ter colocado o dedo dele dentro da tomada. Tá jogando bem. Mas o Iago é mais ofensivo, né? O Iago é mais parceiro. O Iago chega mais ao lado do Gé. Então eu gosto da mexida, né? A Ponte vai pra cima e vai tentar ganhar o jogo. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico também para robista. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364, no Jardim Guanabara. Domina pelo meio de campo o Castro, tá jogando bem o Castrão, dá de cabeça a bola pela direita, ninguém dá Ponte por lá, a bola sai, arremesso lateral para bater a equipe do Esporte. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com os times de Campinas hoje com a Ponte Preta, nesta batalha para buscar a primeira vitória fora de casa. Macaca que tem 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, não venceu ainda fora do Majestoso, empatou 4 partidas, perdeu 5. Já pensou a virada, Macaca, para pegar o elevador, para chegar a 26 pontos, para deixar, por exemplo, o Esporte Clube do Recife para trás e se aproximar, flertar com o G4 do campeonato da Série B, seria muito importante. E a chuva nesse momento cai forte em Recife. Cai a chuva forte em Recife. E nós vamos ver o comportamento das duas equipes com o gramado molhado desta arena de Copa do Mundo, Arena Pernambuco. Como tá o gramado, Roger? Molhadinho, como gosta o Vladimir Catarino. E vem pela direita, dominando o time da Ponte. Iago por lá, ele já abre essa bola soltando aqui para Elvis, quase passa a bola, vem Fabrício. Interceptando o passe que seria para o 10 da Ponte Preta. Os caras descem agora, Romarinho solta essa bola, botou na intermediária. Atenção, vai correr, vai meter essa bola, o time do Esporte para Lene Lobato. Foi muito forte, não foi nos seus pés, mas ele vai atrás, briga por ela. Chegou na linha de fundo, pelo setor direito do campo. Atenção, engatilhou na perna canhota, passou no zagueiro, levantou, subiu de cabeça. Sérgio Rafael para tirar. Dudu Vieira completa a tirada. Refrigera parcialmente a Pátria, Ponte presando, mas o rebote volta. E é para Macaca. Vem aí o Castro. Já meteu essa bola para Gé. É o último homem na frente da equipe da Ponte Preta. Ele segura a bola, vai passar o Elvis. Atenção, Gé se desmarcou. Tabela bonita. Os dois estão funcionando bem. Ele escora a bola tocando para Iago Dias pela ponta esquerda, a Ponte chega inteirona no campo de ataque, rolou essa bola para Inocêncio, atrás para Elvis, bateu daí, para fora!
À esquerda do gol, debaixo do dilúvio de Recife, a Ponte chega de novo, Catarino. Não dá espaço pro camisa 10 não, hein? Ele tem uma excelente batida de fora da área, arriscou e mandou a bola à esquerda do gol defendido pelo Kaique França e ficou caído o Dudu Vieira. Tá caído ali, tá parado o jogo pro atendimento ao volante Ponte Pretano. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, quase 26, segundo tempo. Nordeste brasileiro, a Ponte jogando por lá e tá empatando. 1 pro Sport, 1 pra Ponte dos Aços. Olha, conosco o Edson, lá da Cooperativa do Dr. Quirino, nos ouvindo. Ele está em Uberaba. Bom, Edson, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Na Série B encerrado, Coritiba 1, Chapecoense 0 e Mirassol 1, Operário 0. Detalhe. Alô, Kleber Cruz, professor, tá acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. Qual o detalhe, Tigrão? Matheus Regis botou a mão na postera, pediu pra sair. Não tem condições de jogar, vai ser substituído. Daqui a pouco sai o 77 da Nega Véia e vem os caras. Felipe meteu um chutão pela esquerda, Romarinho dominou, lá vem o Sport, bateu pra fora pela linha de fundo. O jogo é lá e cá, Catarino. Se a Ponte aperta de um lado, o Sport responde do outro. É uma pancada, a bola foi pra fora, além do Matheus Sérgio, o Castro também pediu substituição, mas pediu pro Nelsinho dar uma segurada ali mais 5 minutos pra avaliar se continua ou não do jogo. A bola saiu em tiro de meta pra equipe da Ponte. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jogador da Macaca caído, Maca em campo. Atendimento vai acontecer, já tem a alteração preparada na equipe da Ponte. Isso, Dodô, quem vai entrar ali com a camisa 7 para a saída do Matheus Regis. Portanto, segunda mudança feita pelo Nelsinho Batista. Dodô entra com a 7 e sai camisa 77, Matheus Regis. Não é cãibra não, é muscular, hein? Uma pena, o jogador vem atravessando um bom momento, o Matheus Regis. Sai ali, me parece inclusive chorando. Sabe que rasgou o músculo, foi num esforço que ele fez para dar um bote, para tentar fazer um corte lado a lado, na beirada direita, né, da Ponte, no campo de ataque, e ele sentiu, no momento em que esticou demais a perna, sentiu, e aí inclusive não conseguiu sequer recompor, voltar para marcar nessa última estocada do Sport, onde o chute foi executado para fora, por cima do travessão do Pedrão. É uma pena. Jogador que vinha muito bem, vinha crescendo, vinha ganhando o seu espaço de uma maneira decisiva e importante nesse time da Ponte. Olha a Ponte. Elvis roubou na boa e já partiu. Olha o 10, meteu pra Gé na ponta direita. Se recupera, o zagueiro tira parcialmente, porque o rebote volta pra Macaca. Atenção, Iago Dias, ponta direita, rolou na boca do gol, vai pintar a virada, bateu pra fora, Dodô! Ele pede o desvio porque chegou rachando junto com o zagueiro. Lance bonito, bem trabalhado. A Ponte quase vira o jogo em Catarino. Com 4 jogadores, né, participaram desta jogada. Nasceu com o Elvis, ele fez a jogada, a bola acabou não sendo aproveitada pelo Jeco e a zaga cortou. E o Iago Dias foi à linha de fundo, fez o cruzamento na tentativa do Dodô. Tocou na bola, mas mandou pela linha de fundo, apenas tiro de meta. E vai mexendo César Lucena, o técnico interino da equipe do Esporte Clube do Recife. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Lojas que você encontra no Iga Atacado, claro, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Do esporte, Roger, você precisa me ajudar, porque eu estava dando destaque e acabei perdendo. Daqui a pouco eu trago elas com todos os detalhes. Roger. O Zé Roberto saiu e o Lene Lobato também. Zé Roberto e Lene Lobato, eu vi que o Gustavo Coutinho entrou, né? Entrou com a camisa 9. Isso. Exato. Daqui a pouco, olha lá, o Titi Ortiz foi que entrou no lugar do Lene Lobato. 59 pro Titi Ortiz no lugar do Lene Lobato. O Gustavo Coutinho entrou no lugar do Zé Roberto. O Gustavo Coutinho 9 no lugar do Zé Roberto 99. Duas alterações na equipe do Esporte Clube do Recife. E aí, CH, meia hora de futebol. Tá gostando, CH? Tô gostando, a Ponte tá muito valente, muito próxima de fazer o gol, mas o jogo continua perigoso, né? O Sport tem um time que tem que ser respeitado. E com o gramado pesado, você sabe, né? Numa bola parada, num chute de fora da área, a partida pode ser decisiva. O Nelsinho muda o ataque, muda o posicionamento, né? Com a saída, né,
do Matheus Regis, ele inverte o Iago, que tinha entrado do lado esquerdo, para o lado direito, o Dodô vem na dele aqui do lado esquerdo, mais próximo do Elvis. Eu estou gostando da Ponte, mas o jogo continua muito complicado para os dois times, Roger. Domina na ponta, vai dominar pela primeira vez Coutinho, pega a atenção, é Fabrício Domingues, ele pega de perna esquerda, levanta agora sim para Coutinho, a bola tocada para trás pela zaga da Ponte, chega salvando o escanteio, Sérgio Rafael vai chegar para evitar também, nossa que lance lindo, deixou na saudade o seu adversário, mas os caras apertam na marcação, ele chega de novo, trombando com o atleta rubro-negro da sequência, a bola sobra com o Dodô que sofre a falta, essa eu vou ter que chamar o Catarino, o que é que fez o Sérgio Rafael aí, hein meu amigo? Deu um drible da vaca, né? Desconcertante ali o Sérgio Rafael. Depois se complicou o time da Ponte, mas no final a falta cometida pelo Fabinho pra cima do Dodô. Tempo passa, bola rola e a Bandeirantes marca. 31:25, etapa final de jogo. Arena Pernambuco, a Bandeirantes colocando você dentro do estádio. 1 para o Sport, 1 para a Ponte Preta, Edu. Olha, 38 primeiro tempo, Allianz Parque, Palmeiras 0, Vitória 0, primeiro tempo de Juventude e Criciúma 0-0, 20h30 tem Botafogo, Cruzeiro e Fortaleza e São Paulo. Bandeirantes, com você, o timaço de Carlos Batista. Eu tô vendo aqui que a chuva continua apertando e o gramado tá segurando bem. Por enquanto não vai prejudicando o espetáculo essa chuva que cai em Recife. Fabinho vem com ela dominada pelo setor direito do campo defensivo, evita a presença do Dodô que vinha para cima dele da marcação. A bola já chega até o Luciano Castan. Equipe do Sport trocando passes com a sua equipe defensiva. Bola tocada lateralmente, aparece o sangue novo, Titi Ortiz. Lá pelo lado esquerdo do campo ele faz a triangulação soltando a bola para o camisa 11, Romarinho. 2 na caça, o Castro vem para cima dele. Depois o Iago Dias também. Obriga a equipe do Sport a recuar um pouquinho mais a bola. Começando o jogo com Alisson Cassiano. Começou a operação de vendas Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. Tigrão, segundo tempo de 6 finalizações a 2 para a equipe da Ponte. 2 defesas importantes do goleiro do Sport. A Ponte com um escanteio. E tem mais chances de gol, apesar da posse da bola ainda ser em sua maioria do Sport. Mais um jogo muito bom na segunda etapa, hein, Tiger? Muito bom, principalmente o jogo protagonizado pela Ponte. Eu reafirmo aqui aquilo que eu já disse, pode até não dar certo, mas o torcedor que está vendo o jogo e ouvindo a Bandeirantes sabe que é a melhor apresentação da Ponte fora de casa. A Ponte já poderia ter virado. Faz um belo jogo, especialmente no segundo tempo. Linhas altas, Elvis bem, Gé bem. Os laterais guardando posição, mas sempre que tem a possibilidade, pelo menos um faz a ultrapassagem. A Ponte faz uma grande partida. Até agora, um empate de luxo. Ou seja, um empate jogando bem em Recife. É em São Lourenço da Mata, né? Que é na Grande Recife. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão até a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Atrapalhou-se Coutinho no campo de ataque, atacante da equipe do Sport deu a bola em saída de graça para o Pedro Rocha bater em tiro de meta. Aqui Ô Tigrão, essa daqui faz tempo que eu não falo, hein? O Paulo Melo manda mensagem aqui. Roger, firma o golpe. Lá vem o segundo gol da Ponte Preta. E vai ser do Gé. Ele tá cantando que vai ser do Gé. Agora firma o golpe. Faz tempo que eu não falo, hein, Tigrão? Essa é lá de Americana, hein? Essa é de Americana, com certeza. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Pegaram o Titi Ortiz lá na ponta direita, falta para os caras bater, Vladimir. Falta cometida pelo Igor Inocêncio, né? Bem rente a linha lateral, possibilita ao Sport o cruzamento para a área, Roger. 28 partidas entre Ponte Preta e Sport. 9 vitórias para o Leão da Ilha. 10 vitórias para a Ponte, 9 empates. A Ponte leva vantagem no retrospecto. Vai sendo o 10º empate dessa história bonita entre Ponte Preta e Sport. Marca de 35 minutos, só que é falta para os caras. Atenção, Pedro Rocha abre o guarda-chuva aí literalmente, porque tá chovendo por lá. É falta, ponta direita. Titi Ortiz parte, levanta no segundo pau. Subiu, Sérgio Gabriel para tirar. Ela vai cair lá do outro lado. Vem aqui o Romarinho para pegar a bola, empurra para o último homem. Lá do outro lado, o Dauber. É obrigado a acionar o Kaique França. Recomeça tudinho a equipe do Leão da Ilha. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
45, segundo tempo. 18ª rodada da Série B. 1 para o Sport, 1 também para a Ponte, Edu Pinheiro. 21h30, Botafogo e Cruzeiro. 21h30, Fortaleza e São Paulo. Rádio Bandeirantes. Esse é o encontro. Pela primeira vez o Nelsinho contra o Sport, 17 anos depois. Ele reencontrou o time que ele foi campeão da Copa do Brasil em 2008. 96 jogos, Nelsinho comandou o Sport, inclusive rendeu uma homenagem, hein, Vladimir? 16, né, Rocha? 16 anos depois, aí esse 16, reencontro, né? 16. Teve uma homenagem, o Nelsinho ganhou uma linda camisa do Sport com o seu nome e o número 8 às costas. Gé lançado, falhou o zagueiro, Gé na boca do gol, vai pintar a virada, bateu, é gol! Não, bola bateu na rede pelo lado de fora. Eu vi essa bola lá dentro também. Eu vi a bola entrando e eu acho que todo mundo viu. Pra sorte do Leão, ela não entrou. Que falha do Alisson Cassiano. E a finalização certeira. Mas defesa ela do Kaique, engana todo mundo. O Kaique foi assim na unha. Na unha pra tirar essa bola. Eu vi ela lá dentro, Catarino. Incrível, bela defesa do Kaique França. E que gol, perdeu o Gé. Escanteio, a Ponte segue no ataque. Essa defesa aí, Edu, você pode contabilizar mesmo seu narrador ter narrado, porque foi uma defesa espírita. Vem Elvis, levanta a bola pra confusão, tirou a zaga do Leão dali. Em 2 momentos vem Titi Ortiz, dá uma quicada na bola pra tirar. Ela volta nos pés do Dodô, que ajeita pelo lado esquerdo do campo. Pra Elvis, tenta levantar, bate mal na bola. Vai brigar por ela, mesmo assim sobrou. Pra bater pro gol, Inocêncio, pra fora! A Ponte em 2 momentos quase vira o jogo. Como é que eu explico isso, hein, Catarino? É um pecado, né, a Ponte não ganhar essa partida, porque teve liberdade mais uma vez, agora com o Igor Inocêncio, uma pancada rasteira, ela saiu à direita do Kaique França. O CH, a Ponte chega que chega e quase vira o jogo, Carlos Henrique. O volume tá bem grande e o Gé perdeu o gol, tá, gente? Tudo bem, o Kaique França fez a defesa, mas o melhor seria o canto esquerdo baixo do Kaique. O Gé tá bem no jogo, mas esse eu contabilizo como gol perdido, apesar da grande defesa do Kaique França. E agora vem os caras, Romarinho lá pelo lado esquerdo do campo, bem o 11 da Ponte, vem Iago pra tirar, colocando pra fora, lateral para o Sport bater, linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Romarinho, dá essa bola atrás, vem no toque, no TikTok, no 1-2, ela voltou na entrada da grande área pra fazer o gol, bateu Fabrício Domingues de novo! Gol do Sport! Fabrício Domingues de novo! Camisa 8, ele não perdoa, ele marca! Na marca de 38 do segundo tempo, pra festa de todo o estádio e de todo o público do torcedor rubro-negro. Pega de novo uma bola importante de longe. Como chuta bem esse camisa 8. A Ponte melhor no jogo, perdeu tantos gols e o Sport foi lá. Letalidade do Fabrício Domingues, ele não perdoa, ele põe de novo o Leão da Ilha na frente. 2 para o Sport, 1 para a Ponte, que pecado para Macaca, Catarino. Uma bela triangulação ali, né, na entrada da área, pelo lado esquerdo do ataque do Sport. Troca de passes, o Titi Ortiz ajeitou e o Fabrício Domingues, que tem uma qualidade muito grande nesse arremate, bateu sem chances de defesa para o Pedro Rocha. Volta à frente do placar, o Sport 2-1. Na hora de fazer a troca do fluido irradiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ô Tigrão, quase 40, um pecado, um castigo, a Ponte toma o segundo gol. Pecado, mas aí não dá pra dizer que houve falha, o Sport trabalhou muito bem a bola, Fabrício Domingues acertou um chute indefensável, Pedrão foi no limite físico, bola na bochecha da rede. Ah, mas faltou alguém chegar, mas você tem que dar mérito para quem trabalhou a jogada. Quem estava mais próximo dele era o Dudu Vieira, mas o Sport trabalhou rápido a bola. De pé para pé, entrada da área, a Ponte muito melhor do que o Sport no segundo tempo.
É o tipo da derrota que, se acontecer, tem muito jogo ainda, que o torcedor lamenta, mas fala, puxa, hoje não merecia ter perdido. O placar, com certeza, não mostra aquilo que foi o movimento geral de ações da partida, sobretudo no segundo tempo. A Ponte está perdendo, eu dizia, pode até não dar certo. E acabou o Sport tendo mais perícia na finalização e prevalece uma velha máxima do futebol. Quem não faz, toma. O Gé teve a bola do jogo, optou errado, chutou no canto do goleiro do Kaique, que fez uma grande defesa, mas tinha que fazer o gol e matar o jogo. Não fez, tomou. A Ponte tinha o jogo nas mãos. Mas independente do resultado, eu analiso sempre resultado e desempenho. O resultado não é bom, mas a Ponte faz segura e disparadamente a sua melhor partida fora de casa e merecia pelo menos vantagem mínima de 2-1, principalmente pelo segundo tempo. Tomou o gol, é do jogo, acontece, mas a Ponte ainda vai atrás de buscar pelo menos um ponto. Mexeu a macaca, Roger, saiu o camisa 5 do Dudu Vieira e entrou o Renato. Atacante Renato, 19, entrou no lugar do Dudu Vieira. Há pouco Lucas Lima tomou cartão amarelo, meia do Sport amarelado. E um público de 14.037, para uma renda de R$ 231.940. Um público muito bom, acima da média, que tem praticado o esporte com seu torcedor quando joga em casa. Batido o escanteio aqui pelo setor direito. Titi Ortiz pega a bola, lá vem o Sport. Ele abre lateralmente e solta para Lucas Lima pelo setor de ponta direita. Vai para cima. Na marcação tem o Inocêncio. Tenta dar o combate por baixo, dá o combate, ganha arremesso lateral a equipe do Sport. 42,5. Finalzinho de jogo. Ponte tem tempo ainda, macaca. Você empatou na reta final do primeiro tempo. Repita a dose na reta final da etapa final de jogo. Lucas Lima olha para a arquibancada, chama a galera. O público vai à loucura, um bom público na Série B. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados. Aroma das Ervas. Acesse e conheça mais aromadasерvas.com.br. Reta final do jogo, já já o apito final com Edu Pinheiro. A Ponte empatou na reta final do primeiro tempo, toma pouco o segundo gol. O jogo tá parado, tem escanteio, Esporte, mas o árbitro vai lá para chamar a atenção do Fabinho, que tá demorando para fazer a cobrança, não. Foi lateral. Arremesso lateral. Tá enrolando, né, na verdade, o time do Esporte, né? Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. E vem os caras, Titi Ortiz, depois da falha do zagueiro, bate! À esquerda do gol. À esquerda do Pedro Rocha, depois da zaga da Ponte bater a cabeça, quase o Sérgio Rafael entregou a paçoca em Vladimir. E sorte que o Titi Ortiz foi fominha, né? Porque o Gustavo Coutinho tava lá na área esperando o cruzamento, ele bateu pra fora. Sport vencendo por 2-1, os 2 gols desse uruguaio, né? Do Fabrício Domingues. Ele que é volante, mas bate muito bem. Foram 2 gols indefensáveis para o Pedro Rocha. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Mais uma falta para o Sport, que agora vai alugando o seu campo de ataque. Vai ficando só ele, CH. Só ele, Sport, com a bola dominada, especialmente no campo de ataque. E vai deixando o tempo passar porque o placar é a seu favor. É um jogo difícil, equilibrado, complicado, fora de casa. Quando você tem oportunidade, você tem que matar o jogo. Estou colocando aqui todo o caminhão de responsabilidade nas costas do Gé, que está fazendo um bom jogo, mas você peca pelo noviciado, pela falta de experiência, não é? Tem que matar o jogo, cara. Você está jogando com o Sport fora de casa. Isso o Dudu Vieira, infelizmente, apesar da qualidade do time do Sport, bem observado pelo Tigrão, ele não pode dar liberdade na frente da área como ele deu nesse segundo gol. Mas eu resumo o que está acontecendo, não é? A Ponte não jogou futebol para perder. No mínimo, ela deveria, como não tem justiça no futebol, ela deveria estar empatando esse jogo. Ela não está jogando para perder o jogo. Mas o que acontece? Você tem chance de matar o jogo, não mata, vem o castigo, infelizmente.
45 e a Ponte parte pela direita com o Iago Dias. Perdeu na corrida pro zagueiro, depois tentou bater-lhe a carteira, mas a bola já tinha saído e saiu em tiro de meta. 6. Vamos até 51 nesse segundo tempo. Estamos com 45, já tem apito final pra você. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Daqui a pouco os quadros com o Edu Pinheiro, o craque do jogo, gabarito, a defesa do jogo. Você vai ter todos os lances mais uma vez, os lances mais agudos mais uma vez, reprisado com o timaço técnico da Bandeirantes, separando tudo pra você. Já tem apito final com o Eduzaço. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 46 minutos. Alô, Renan Fortuna. Um abraço para você. Darley Silva, Juliano, Leandro Lacerda, o Paulo de Jesus também. Todo esse pessoal com a gente no chat no YouTube da Bandeirantes. Deixe o like lá, todo mundo deixando o like. Quanto mais like, mais chance da Ponte Preta empatar o jogo nesses minutos que faltam. E pode ser agora porque tem falta macaca para bater. Elvis vai tomando licença para fazer a cobrança. É de longa distância, mas ele consegue colocar a bola na grande área com açúcar, com carinho, com veneno. Vai lá, Elvis capricha. Chega junto também o Inocêncio, pode pintar uma jogada ensaiada. Elvis mete na grande área, o desvio de cabeça. Foi fraquinho, o goleiro pegou, Vladimir. Era o Castro quem estava lá tentando o cabeceio, até tocou de cabeça na bola, mas aí não teve força, né? Tranquila pro Kaique França. Linguiça Seara, deliciosas opções pro seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tá terminando o jogo. Ele prometeu até 51 e estamos com 47 passados do segundo tempo. Lateral para os caras bater. Fabinho toma licença, o camisa 7. Entrou na segunda etapa. Pede para que alguém se aproxime. Titi Ortiz se aproxima. Vai passar também o uruguaio Fabrício Domingues lá pelo outro lado. Um pouquinho mais distante da posição da cobrança do arremesso lateral. O uruguai que fez os 2 gols. E aqui bela jogada do Coutinho. Chapelou seu adversário. Chegou o camisa 9 na linha de fundo. Mas aí ele se perdeu. Foi ele quem tocou por último com bola para a linha de fundo, tiro de meta para bater o Pedro Rocha, para desespero do banco do Sport. É bola para a Ponte Preta e toda bola vai ser importante nesse momento. Toda bola que a Ponte tiver a chance de atacar agora nessa reta final será muito importante. A Ponte que teve 8 finalizações no segundo tempo contra 4 do Sport, obrigou o goleiro Kaique França a fazer 3 grandes defesas. A Ponte que foi mais time no segundo tempo, mas sofreu na letalidade do uruguaio Fabrício Domingues, que fez o segundo gol do Sport. E agora mais uma falta para o Leão aqui na ponta direita. A Ponte reclama que o árbitro está marcando tudo pro Sport na reta final do jogo, hein, Vlad? A falta foi do Sérgio Rafael ali para cima do Coutinho, né? Quando o Gustavo ia receber a bola, acabou sendo derrubado pelo zagueiro Ponte Pretano. Sport nunca perdeu para Ponte como mandante. Ao longo da história se enfrentaram 12 vezes, com 8 vitórias do Leão e 4 empates. Pela Série B são 5 jogos, com 3 vitórias pernambucanas e 2 resultados de igualdade. Vai mantendo o tabu a Ponte de não vencer fora de casa na Série B dessa edição de 2024. E mais do que isso, esse tabu histórico do Sport jamais perder para a Ponte como mandante em seus domínios, seja na Ilha do Retiro ou agora na Arena Pernambuco. 49-2 por jogar, tem falta para bater o Sport. Titi Ortiz vai para a cobrança, olhou para o árbitro técnico. O técnico pediu alguma jogada ensaiada, ele vai lá para tocar a bola para o capitão, tocar de cabeça. Luciano Castan pega a bola, soltou. Vai ser expulso o Pedro Rocha, hein? Atenção, hein? Que susto. Pedro Rocha agrediu. O jogador do Sport está expulso, né? O goleiro Ponte Pretano. Pedro Rocha, no que pegou a bola depois da batida, a bola levantada no toque do Castan, ele agride o jogador do Sport e está expulso, Catarino. Ele estava com a bola já nas suas mãos e o jogador do Sport chegou empurrando o Pedro Rocha e levantou imediatamente o Pedro Rocha e acabou agredindo o jogador do Sport, cartão vermelho direto para ele, Roger. Desequilibrado emocionalmente, ainda tínhamos aí mais 2 minutos de jogo. Né? Ele pega, tudo bem, houve o encontrão, todo mundo disputando a bola e o Pedro Rocha mostrou todo o seu despreparo emocional. Teria que repor essa bola rapidamente, vai lá e agride o número 12 do Sport, toma o cartão vermelho. Agora o Nelsinho
que vai fazer, não? Faltando 1 minuto, menos que isso, para acabar o jogo. Pedro Rocha mostrando, entre outras coisas, para não falar burrice, vou dizer absoluta falta de inteligência, né? Era bola, ele já tinha bola, ele conseguiu pegar, fez uma defesa difícil. É bola para pegar e repor. Vai agredir, fez tudo que o Sport queria, não permite mais uma possibilidade, a Ponte bem no jogo, nota 0 para o seu Pedro Rocha, mostrando amadorismo e completa falta de equilíbrio emocional. A expulsão do Pedro e agora... Agora o Renato vai pro gol. O Renato vai pro gol. Já fez as 3 alterações e pra gente explicar, né, o torcedor pode se perguntar, mas não foi pênalti? Mas o árbitro já havia parado o jogo, inclusive dado falta de ataque da equipe do Sport para cima do Pedro Rocha, mas aí na sequência o Pedro Rocha acabou cometendo agressão, tá expulso, Renato vai pro gol. Vamos ter um novo goleiro nesses instantes finais do jogo no Nordeste Brasileiro. Já tem apito final com o Edu Pinheiro, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, encontre toda a linha Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeça, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo no interior de São Paulo. Sicredi, abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos, acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz e desktop. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, desktop, acesse desktop.com.br. Deu mais 2, Roger, vamos a 53. Vamos a 53, a etapa final de jogo. Agora tem jogador de linha no gol, é mais perigoso ainda. E vem os caras, Lucas Lima tenta abrir para Romarinho pro lado esquerdo, a zaga da Ponte corta, Ponte com um a menos, tenta pegar a bola o Elvis, ela cai com o Dalber lá pelo setor esquerdo do campo, sai na caça o Dodô. 52, ele prometeu até 53, tá 2-1 pro Sport, terminando esse jogo que foi muito bom no segundo tempo, com chuva e tudo no Nordeste Brasileiro. A Ponte que fez o segundo tempo tão bom, perdeu tantos gols, mostrou que é possível ganhar fora de casa, mas depois tomou o castigo aos 38 do segundo tempo. Tem agora os instantes finais, Macaca, vem pelo lado esquerdo do campo com Gé, atenção, ele sai da falta, passa por 1, por 2, deixa essa bola atrás para Matheus Silva, fintou ao primeiro, rolou de novo para Gé, ele dominou, calçado, opa, o árbitro não dá falta, não deu a falta. Não está de palhaçada, deu a falta e o Sport desce. Atenção pelo setor direito. Lá vem o Uruguai, Fabrício Domingues rolou. Lá do outro lado o Romarinho, sem marcação. Pode pintar o terceiro, fintou bonito, vai fazer um golaço. Tira o goleiro, botou o rebote, chute, é gol! Titi Ortiz. Gol do Sport. Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Titi Ortiz, camisa 59, na marca de 53 do segundo tempo. O Sport faz o terceiro, mata o jogo. Depois de o Romarinho ensaiar o que seria um gol de placa na Arena Pernambuco. Foi evitado esse gol de placa pelo Renato, novo goleiro da equipe da Ponte Preta, jogador de linha. Mas depois que ele tirou, a bola sobrou para Titi Ortiz, que empurrou a bola para o fundo do gol, fazendo o terceiro do Sport. Titi Ortiz não perdoa, ele marca 3 para o Sport, 1 para a Ponte Preta. O que vale é o detalhe com Thaí Catarino. E virou pelada, né? Nesse lance, virou lance de pelada. Romarinho driblou 3 jogadores. No momento do arremate, foi contido pelo Renato, mas no rebote, o Titi Ortiz mandou para as redes, ampliando 3-1 para o Sport, Roger. 3-1 para o Sport. Foi regular, hein? Vamos ver se o VAR vai acionar, porque houve uma falta na origem da jogada. 2, ele deu uma vantagem falsa e depois na sequência, até achei que ele daria vantagem naquela falta sofrida pelo Gé, ele não deu e o contragolpe originou o gol do Sport. Pois não, hein, Tigrão, você viu assim também? Claro, se tiver seriedade o VAR tem que chamar. Eu acho que ele tá indo no monitor, olha lá. Se tiver seriedade, olha lá, foi pro monitor. Se tiver seriedade, não vai mudar nada, porque a Ponte não vai mais ter tempo para reagir. Mas a falta no Gé foi escandalosa. Escandalosa. Juiz de 5ª categoria, juiz caseiro, juiz de péssimo nível técnico, juiz horroroso.
E essa falta, o problema... E agora, como é que ele faz? Ele volta o jogo e deixa a Ponte bater essa falta na entrada da área? Ele anula o gol e dá a falta? Aí a Ponte pode empatar o jogo. Pode, tem Elvis, vai. Aí a Ponte pode empatar o jogo. Ele é muito fraco, ele é ridículo, ele é despreparado, ele é caseiro. E vou parar por aqui para não complicar a minha vida e a da Bandeirantes. Juiz horroroso. O gol tem que ser anulado e a Ponte tem que bater essa falta aí para tentar empatar o jogo. Na origem da jogada do contra-ataque do Sport, houve a falta no Gé. Ele fica olhando até amanhã cedo porque ele é vaidoso. Ele não quer admitir o erro que cometeu. Atenção, ele tomou decisão, ele viu no VAR. Ele olha e mostra o meio de campo e apita o final do jogo. Ele confirmou o gol do Sport. E termina o jogo com o árbitro gaúcho. Lucas Guimarães, Horn do Rio Grande do Sul, encerra o jogo em Recife, Catarino. Ele tomou para si a decisão de manter o gol, né, independente do que o VAR apontou, e decretou o final da partida, né, apitou o final da partida 3-1. 3-1 para o Sport. Acho que foi 2-1, viu, Roger? Aquele sinal que ele fez, aquele sinal com as mãos cruzadas, eu tive a impressão que ele anulou o gol, mas não mandou a falta. Terminou o jogo. Mas se ele anulou o gol porque houve a falta, lá, 2-1. Tem que mandar bater. Mas ele não fez a sinalização clara de... Não, ele fez. 2-1. Sinal com os braços, cruzando os braços, ele tá anulando o gol. Mas ele anulou o gol e apontou o final do jogo. Quem tem medo. Ele é um covarde, futebolisticamente falando. Ele é um covarde, porque ele teria que aplicar a regra. Ele teria que, já que ele deu a falta na origem e o jogo parou para ele inovar e ele não tinha terminado, ele tinha que deixar bater a falta. Olha, o futebol brasileiro é uma vergonha. Esse nível de arbitragem que nós temos aqui, ela é absolutamente sob suspeita em todos os aspectos. Ela é de baixíssimo nível. A Ponte fez um grande jogo no segundo tempo. Esse juiz é uma vergonha. Futebolisticamente falando, ele cometeu um crime lesa adversário. Ele foi caseiro. Ele fez média com a torcida do Sport. Ele pipocou. Se ele deixa a Ponte bater a falta, poderia sair o gol. Erro gravíssimo. Erro gravíssimo. Juiz caseiro. Juiz de baixo nível. E paro por aqui. Não por menos, estamos na 18ª rodada, ele só apitou 2 jogos até aqui na Série B. E é o segundo jogo seguido da Ponte Preta fora de casa que tem problema com a arbitragem, vide a expulsão do Zé Mário lá no jogo contra o Paysandu, né? Ele anulou o gol de Titi Ortiz corretamente, mas não deu a falta que originou o lance, seria uma falta. Meio gol para quem tem Elvis. Meio gol para quem tem Elvis. Prejudicada mais uma vez a Ponte Preta, é final de jogo em Recife. O Sport vence a Ponte, 2 para o Sport, 1 para a Ponte, que fez um segundo tempo de encher os olhos. A Ponte mostrou que é possível sim, Ponte, perder essa síndrome de só jogar bem e só vencer em casa. E fazer um jogo mais solto e agredir os seus adversários fora de Campinas. Mas parou por aí na vontade, porque depois o Sport foi lá e venceu o jogo. 2 para o Sport, 1 para a Ponte. E vem aí na Bandeirantes o melhor pós-jogo do Rádio do Brasil. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Meus amigos, público 14.037, renda 231 mil. Olha, é o seguinte, primeiro tempo, olha, 1-0, Fabrício Domingues a 24 minutos, a Ponte empatou com o Gé de cabeça aos 47. Segundo tempo, olha, a Ponte perdeu um gol com o Gé, a Ponte bem melhor no segundo tempo, demorou para entrar no jogo. O Gé, ele perde um gol a 36, bate na rede pelo lado de fora, mas depois do replay a gente vê que o Kaique França dá um toquito, dá o escanteio, mas não marcou a 36 e a 38 sofreu o gol 2-1 do Fabrício Domingues. De novo é volante, mas chuta demais esse uruguai aqui, Fabrício Domingues. E olha, é o seguinte, aos 50, aí o Pedrão foi expulso, aos 49 se desequilibrou o goleiro da Ponte, ele fez uma defesa, o Alisson Cassiano entrou com tudo, com falta neles, ficou nervoso, deu um tapa, um soco no cara, na hora ele foi expulso, entrou o Renato, não podia mais substituir, Renato, atacante, acabou de entrar, foi pro gol, terminou no gol, e aos 53 é o seguinte, a TV tá dando o que valeu, tá? Eu tenho que informação que valeu o gol. Tá reprisando agora toda a revisão do árbitro no VAR, viu, Edu? A TV tá reprisando. Eu tive a impressão que ele fez aquele sinal característico cruzando as mãos, invalidando, né? Aí eu não sei se ele estava invalidando o gol ou invalidando a falta, né? Dizendo que não houve a falta e foi o gol. Enfim, de qualquer maneira foi muito confusa a marcação do Lucas Guimarães, né? Porque no lance, o Gé teria sofrido uma falta na origem. O Sport fez uma falta e aí tem prosseguimento, ele não deu a falta, prosseguiu a jogada e o Sport fez o gol. Aí o VAR chamou, e olha lá, ele faz assim, olha lá. Ele não foi claro no sinal, se ele está anulando a falta ou se ele está anulando a indicação do VAR de que houve a falta, não dá para entender. É um completo imbecil. Não é claro, não foi claro na marcação, no apontamento. É um pipoqueiro, é um juiz bunda mole, cagão, medroso. E ele estraga o espetáculo, ele não aplica a regra, ele não... Até agora o Brasil inteiro não sabe se foi 2-1 ou 3-1 pro Sport. Bem, enquanto a gente checa quanto é que foi o jogo, tá? O gol do Titi Ortiz, até o Renato, o goleiro, tentou fazer, né? Enfim, 2-1 ou 3-1. CH, começo com você... Vamos lá, Ilha do Retiro, o fato é que a Ponte perdeu, demorou para entrar no jogo, empatou no finalzinho do primeiro tempo, bem lá no segundo tempo, não fez as 36, tomou a 38, CH. Bom, no futebol não tem justiça, no meu conceito. A Ponte jogou para pelo menos merecer o empate. Jogou bem, teve valentia, organização, teve chances. Se você pegar todos os dados estatísticos, vai perceber rapidamente que o volume, o controle de jogo, principalmente no segundo tempo, foi da Ponte. Mas o futebol castiga, né? A bola pune, segundo o filósofo Muricy Ramalho. O seu Gé teve no segundo tempo 2 bolas para servir. A primeira, o Igor Inocêncio do lado esquerdo, sozinho.
No segundo lance, o João do lado direito. Ele preferiu o chute, faltou companheirismo. Esse gol relatado por você, que ele perdeu, tudo bem, o Kaique fez uma grande defesa, mas ali era o segundo gol da Ponte. Se faz o segundo gol e o C não joga, eu tenho certeza absoluta que a Ponte sequer empataria, ela ganharia o jogo. Porque ela estava tomando conta da partida. Ela estava tranquila, jogando futebol, valente, não é? Marcando em cima, não dando espaço para o Sport, que naquele momento, o Sport que durante toda a partida foi quando ele teve fôlego, comandado pelo Lucas Lima, tinha no seu principal jogador o cansaço já. Ele estava sumidão do jogo. Tanto é que o técnico do Sport começou a fazer uma substituição atrás da outra para ver se o time reagia. E não reagiu. Então o fato é que a Ponte jogou bem, merecia uma outra sorte, mas ela precisa matar o jogo. Isso não pode acontecer. Quando você enfrenta um time do tamanho do Sport jogando na casa deles, você tem uma oportunidade, você tem que fazer. E a Ponte, nos gols que tomou, Edu, não o terceiro, tá? Porque aí virou várzea, o árbitro estragou a partida, não é? Mas você não pode permitir também, além dos gols perdidos, das chances que a Ponte não colocou dentro do gol, você não pode dar liberdade na frente da área que o seu Dudu Vieira deu. O primeiro gol do Sport, ele saiu errado, deu de presente a bola foi para a linha de fundo, cruzada para trás, teve uma chance aí na segunda bola, né, no rebote. Aonde estava seu Dudu Vieira? No posicionamento do zagueiro, estava livre, jogador do Sport que fez 1-0. E no segundo gol, apesar da qualidade do Sport, que veio trocando bola com muita maestria, ele também ficou perdido, encaixotado no meio de 3 jogadores que entraram como quiseram, e aí saiu o segundo gol. E a Ponte não merecia perder esse jogo. Agora, não adianta você ficar aqui, eu não vou fazer isso, cada um tem uma opinião e um jeito de enxergar as coisas, eu não vou aqui ficar lamentando isso. A Ponte, ela tinha que ter tido mais experiência, ela tinha que ter matado o jogo, isso faz parte do futebol. Afinal de contas, Edu, o filósofo diz o seguinte, né? Além das bolas paradas, o futebol é um jogo de erros. Se você não for preciso para fazer o gol, você vai correr o risco de tomar, e foi o que aconteceu. O alento, não é que a Ponte jogou futebol agora numa partida fora de casa. A Ponte encarou o Sport, que não é qualquer time. É um dos times que mais investiram nessa competição. Eu vi a Ponte jogando futebol, dominando a partida, fazendo um jogo construído com organização, com mão do treinador, com comando e com execução muito legal. Falhou nos detalhes, por isso perdeu o jogo. Agora, para finalizar, a arbitragem brasileira passa por um momento muito crítico e o comando da CBF precisa rever, porque além do descrédito total que a gente já está mergulhado, né? Porque denuncia daqui, acusa da lei e ninguém prova nada, eu estou falando do John Textor, a qualidade da arbitragem brasileira nunca passou por um período tão crítico como esse. Eu não sei se os árbitros estão apitando com medo, eu não sei se eles não têm categoria mesmo, se eles não têm condição. O de hoje deixou clara a situação, ele não tem a mínima condição de apitar um jogo de Série B de Campeonato Brasileiro, um árbitro despreparado. Estragou o jogo, mas não foi por isso que a Ponte perdeu, não. Mas um árbitro desse tipo não pode apitar uma partida de Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu, na minha modesta opinião, pela qualidade do esporte, mas principalmente, Edu, pelos erros que cometeu na partida. Muito bem, CH. Olha, é o seguinte, então, 1-0 Sport, Fabrício Domingues a 24 do primeiro tempo, o Gé de cabeça empata a 47 primeiro tempo, uma cobrança do Elvis, uma cobrança lateral na cabeça do Gé. Aí a 36, o gol perdido pelo Gé. A 38, Fabrício Domingues, 2-1. Aí o Pedrão, goleiro da Ponte, expulso aos 49. E aos 53, 3-1, Titi Ortiz. Oi, Tigrão! Eu tô envergonhado, né? E frustrado, muito frustrado com a situação do futebol brasileiro, né? O jogo lá de Belém, sábado passado, totalmente viciado na origem, né? O jogador fica 16 minutos em campo com 2 cartões amarelos, aí o VAR chama. Olha, é uma várzea, é uma desmoralização total, a total falta de credibilidade do futebol brasileiro. Eu acho que a Ponte fez a sua melhor partida fora de casa, agora sim mostrou que está no caminho,
subiu as linhas, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo equilibrado. Segundo tempo, a Ponte mandou no jogo, envolveu o Sport. Todos os números são favoráveis à Ponte. Criou as melhores situações, chutou mais a gol, ficou mais com a bola. Grande partida da Ponte no segundo tempo. Aí tomou o segundo gol, tudo bem, é do jogo. A Ponte não teve perícia em todas as oportunidades que criou para botar a bola para dentro. E o Sport, não é, com qualidade do Fabrício Domingues, fez um golaço. Até aí tudo bem. Tá 2-1, vai acabar o jogo. Vitória do Sport, que não reflete o que foi o movimento geral de ações da partida, mas que é lícita. Agora, tem um detalhe, a Ponte está descendo para tentar empatar o jogo. O Lucas Lima faz uma falta claríssima no Gé. Ele pisa no pé do Gé. É um pisão muito forte. E o Gé, quando vai arrancar com o pé preso, porque está por baixo do pé do Lucas Lima, ele cai. E o juiz deixa seguir. E aí o Sport faz o terceiro gol, aponta a ser o seu goleiro, nota 0 para o Pedro Rocha, pelo seu desequilíbrio emocional, e aí o VAR chama. É para isso que esses caras estão lá, e gastam uma fortuna, e custam uma fortuna. E aí, o cidadão, vai lá que teve falta, lá na origem. Ele vai, olha e constata a falta. Eu até agora não sei qual foi o sinal que ele fez. E olha que eu tô nessa bagaça aqui, faz tempo, hein? Não é de hoje, não. São 40 anos só com o microfone na mão. Fora, antes do microfone, que eu sempre acompanhei futebol. Ele fez um sinal assim, anulando. Anulando o quê, ô cara pálida? Anulando o quê, seu incompetente? Você está anulando o gol, você está dizendo que não houve falta, você está encerrando o jogo, porque vamos aos fatos. Houve a falta, ponto. Tinha tempo de jogo ainda, a falta é na entrada da área do Sport. Ele tem que dar a falta e a Ponte cobrar a falta. Se empatar ou não é outra história. Ele deixa seguir, não dá a falta, o Sport faz o terceiro gol, ele é chamado pelo VAR, a sua imensa vaidade de incompetente, todo incompetente é vaidoso, ele fala, eu não vou voltar atrás agora. E aí ele deixa o Brasil inteiro em dúvida. Eu até agora não sei quanto foi o jogo. Se ele anulou o gol, se ele anulou a falta, se ele peitou o VAR, eu não sei o que é que ele deu até agora. Até esse momento, exatamente às 20 horas e 18 minutos, eu não sei se foi 2-1 para o Sport ou se foi 3-1. E aí alguém pode dizer, mas você está reclamando do quê? De 2-1 ou 3-1, a Ponte perderia de qualquer forma. Não é verdade. A falta era perigosíssima. E ele, primeiro, teria que ter dado a falta. Não teria saído a jogada do Sport. E a Ponte poderia fazer ou não. Então, lance totalmente viciado na origem, o terceiro gol do Sport. O jogo, mais uma vez, sob suspeita dos fabricantes de resultados do futebol brasileiro, e o futebol está mais uma vez de luto. O futebol mais uma vez está sem nenhum grau de credibilidade. O futebol há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo vai ficar mais 100 anos sem ganhar, porque aqui não tem seriedade. O cara é um pipoqueiro, ele fez uma média com a torcida do Sport. Quando ele vai no monitor e vê que houve a falta, ele não reconsidera, ao que vi aqui, né, a sua decisão, não manda a Ponte bater a falta, porque covardemente ficou com medo dos 14 mil torcedores do Sport, e a Ponte sai prejudicada. É isso que eu tenho a dizer. Eu tenho vergonha de ser cronista esportivo, de tentar levar informações corretas, de tentar valorizar o futebol para os nossos ouvintes. Futebol é podre, futebol é desonesto, a arbitragem é ridícula, a comissão de arbitragem da CBF comete um crime lesa futebol com uma qualidade tão baixa e, lamentavelmente, a gente vai, dia a dia, perdendo a vontade até de trabalhar e até de amar o futebol como sempre amamos, porque está provado, o futebol não é sério. O futebol é absolutamente desonesto nas decisões
de arbitragem e em tudo aquilo que acontece nos bastidores. Parabéns pela Ponte, pelo excelente segundo tempo que fez e provou o Nelsinho e os seus comandados, eles provaram que é só encarar a competição como se o jogo fosse em casa e agredir o adversário e ter coragem. E a Ponte teve coragem, fez um grande jogo, o placar é injusto, o placar não reflete com realidade aquilo que aconteceu e a cereja podre do bolo, azedo, é a arbitragem que mais uma vez deixou a desejar e colocou sob suspeita e colocou sob holofotes de imensa desconfiança o futebol brasileiro, Edu Pinheiro. Muito bem, o Tigrão, é o seguinte, vamos ao placar aqui do Brasileirão. Tem gol no Palestra Itália. Gol do Vitória, hein? Osvaldo, 6 segundo tempo, Palmeiras 0, Vitória 1. Lá em Caxias, o Criciúma fez 1-0 com o Bolazier, mas o Luiz Oyama acabou de empatar. Juventude e Criciúma 1-1. O Bahia abre com David Duarte, o Davi Duarte. 12 do primeiro tempo, Bahia 1, Internacional 0. 21h30, Botafogo Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. Só atualizando aqui, sim, 1-1. Juventude, gol confirmado. Palmeiras perde 1-0. Bahia vence 1-0 Internacional. Olha, na Série B, ontem Ituano 0, Vila Nova também 0. Hoje encerrado, Mirassol 1, Operário 0, Curitiba 1, Chapecoense 0, Sport 3, Ponte 1. Amanhã, às 16 horas, tem Guarani Brusque, 18h30 América e Ceará, 18h30 CRB e Santos. Na segunda-feira, Paysandu e Novo Horizontino. E na terça, Avaí e Botafogo. A partida, Goiás e Amazonas, não tem data ainda a ser realizada, tá? Nesse momento, a Ponte, 12ª com 23. Olha, o Paysandu vai jogar na segunda-feira, né? Em casa com o Novo Horizontino. Se vencer, ultrapassa a Macaca, pode perder uma posição. A Ponte, porque o Amazonas não vai jogar na rodada. Curitiba já jogou, encostou, mas não ultrapassou. Então, Ponte, repito, 12ª com 23 pontos. Olha, na Série C, é amanhã, né? Amanhã, 16h30, ABC e São Bernardo. E na segunda-feira, 20 horas, Ferroviária e Londrina são os paulistas. E atenção, na Série D de dado, acabou em Diadema. É mata-mata, primeiro jogo, Água Santa 1, Brasil de Pelotas 2. Agora em Pelotas, domingo que vem, dia 4... E o Água Santa tem que vencer por diferença de 2 gols. E a Avenida Inter de Limeira está no segundo tempo 0-0 em Santa Cruz do Sul, no dia 3 de agosto, sábado, semana que vem, o jogo da volta em Limeira. Meus amigos, vamos para o craque, hein? Jogo polêmico no final, foi gol, não foi? Foi gol, não foi? Pedrão, goleiro expulso. A Ponte estava bem, mas tomou 2-38 com o Fabrício Domingues. 49, Pedrão expulso, perdeu a cabeça. Agrediu o Alisson, que tinha feito a falta nele, não gostou e caiu de soco no homem, né? Empurrão e tal. E aí o Renato foi pro gol. E aí o Titi Ortiz faz 3-1, mas o Gé sofreu uma falta lá na frente. O VAR chamou, o juiz viu, fez um bando de sinal que nós não ficamos sabendo o que foi que aconteceu, o que ele definiu. Através da internet descobrimos aí, a da TV também, que foi 3-1 confirmado. Ele não deu a falta, é isso, Tem que esperar a súmula, viu, Edu? E aí o que acontece? Se ele desse a falta, ele teria que anular o gol do Sport e seria falta para a Ponte cobrar. E poderia ter surgido aí o empate. Você não descobriu aí, Tigrão, nas suas redes sociais quanto é que foi o jogo, Tigrão? Não, tá todo mundo falando 3-1, mas eu vou esperar a súmula porque... vou falar para você um negócio, viu, Edu? Eu vou tomar um Buscopan aqui, vou tomar também um Dramin, porque eu tô com ânsia de vômito. Não tem a menor dúvida. Isso aí Isso sem falar o que aconteceu também no sábado passado, né? Com aquele árbitro lá de... Tô marcando o nome dele aqui. Ele não foi mais escalado, viu? Aquele árbitro lá do Paysandu e Ponte que mostrou 2 amarelos pro Zé Mário. Ele... Eu até marquei o nome dele aqui, rapaz. Ele é do Rio de Janeiro, tá? Seu Yuri. Alguma coisa assim, Yuri... Yuri... Deixa eu ver aqui. Não. Que eu marquei. Tá aqui. Yuri Elino Ferreira da Cruz. Yuri Elino Ferreira da Cruz, né? Tá fora por enquanto. E vou marcar agora do senhor, atenção, a lambança do senhor Lucas Guimarães Rechatico. Orne, deve ser isso. H-O-R-N-N. Orne. Complicado até o nome. Lucas Guimarães
Richaticorne. Vamos pro craque, agora 20h25. O craque do jogo. Roger Williams, que narrou aqui 3-1 pro Sport, o craque do jogo, Roger. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes para votar no melhor em campo. Hoje o Castro jogou muito bem no meio de campo. Quando o Nelsinho deu liberdade para ele, além do seu papel característico de defensor, também atuou muito bem na saída de bola, deu passes inclusive para o campo de ataque. Gostei demais do Castro, mereceu hoje, pelo menos o meu voto, de craque do jogo, Edu. Um abraço pra você, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Parabéns pela narrativa. Vladimir Catarino, craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final, meu voto no craque do jogo hoje vai para o Castro, Edu. Fez mais uma vez uma grande partida jogando ali no meio, né? Ele que é um homem de confiança do técnico Nelsinho Batista. Meu voto vai pro Castro, Edu, um abraço. Para você também, parabéns pelo trabalho, até amanhã. CH, o craque. Castro, o craque do jogo, conceito regular. Tigrão, se recuperou, só para botar no craque, aí você volta a se cuidar. Oi, Tigrão, o craque. Tô vomitando aqui, peraí, Edu. Não. Isso. Pera aí, chama Roto-Rooter. Castro. Não precisa mais disso. Continua aí. Não precisa mais do que Castro, beleza. Então, por unanimidade... Rapidinho que eu vou ter que tomar remédio, Edu. Não, mas você vai tomar depois. Calma, você vem comigo ainda. Castro, por unanimidade, o craque do jogo, Sport 3-1. Hoje é dia de comer pizza, né, Edu? Ah, sim. Hoje é sabadaço, é isso aí. Vou parar com o futebol. Vou redigir minha carta de demissão. Não. Eu não quero mais ficar nervoso desse jeito, não. Eu não mereço isso. Só confusão. Nós não merecemos isso. O torcedor de futebol não merece isso. Esse negócio de esses caras que apitam o futebol no Brasil. Olha, pra mim a arbitragem brasileira, desde sempre, ela esteve sob suspeita. Agora, muito mais ainda. Meus amigos, eu venho já em nome de Brasitone, a ficha técnica Sport 3-1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Baixamos todos os preços para zerar nosso estoque. A meta é vender 89 neste fim de semana. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxista, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre
poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica lá na Arena Pernambuco. A ponte começou com Pedro Rocha no gol, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio, Dudu Vieira, Castro, Everton Brito e Elvis, Matheus Regis e Gé. Primeira alteração, por ordem cronológica, foi a 22 do segundo tempo. Sai Everton Brito, entrou Iago Dias. Depois, a 27, saiu Matheus Regis, entrou o Dodô. E aos 41, finalzinho, entrou o Renato, saiu Dudu Vieira e entrou o Renato, a equipe do técnico Nelson Batista. Esporte, Kaique França, Esponte, o colombiano Palácios, depois Fabinho, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Dalbert. Felipe, o uruguaio Fabrício Domingues, Lucas Lima e Santos, Christian Barleta, depois Romarinho e Zé Roberto Esponte, depois Gustavo Coutinho e Leni Lobato, depois Titi Ortiz. O técnico interino é César Lucena, o Guto Ferreira já está contratado, assistiu ao jogo das tribunas, porque o Mariano Sosso, o argentino, foi demitido. Bom, vamos lá, os gols. Quem apitou antes, porém, foi o Lucas Guimarães Rechatico Orne, do Rio Grande do Sul, uma lambança, cartão amarelo. Matheus Silva, da Ponte, é o terceiro. Alisson Cassiano e Lucas Lima, do Esporte. Expulsou Pedrão aos 49 do segundo tempo, né? Vamos aos gols. A 24 minutos do primeiro tempo, o Fabrício Domingues, 1-0 Esporte. A 47, primeiro tempo, Gé de cabeça empata 1-1. Depois, no segundo tempo, Fabrício Domingues de novo, chutaço na entrada da área aos 38, 2-1. Aí o Pedrão foi expulso aos 49 e aos 53, o Titi Ortiz fazendo o terceiro gol, 3-1. O público lá na Arena Pernambuco, 14.037 e a renda 231.940. Ficha técnica em nome de Brasitone, Sport 3.1. Brasitone, a solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, segundo tempo de Juventude 0, Criciúma 1, segundo tempo de Palmeiras 0, Vitória 1, primeiro tempo Bahia 1, Inter 0, 21h30, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. Na Série B encerrado, Coritiba 1, Chapecoense 0 e Mirassol 1, Operário 0. Vamos aqui a defesa do jogo, em Sport 3-1 na Ponte. Olha, 38, primeiro tempo, tava duro de sair uma defesa, já tava 1-0 Sport. O Gé sofre uma falta e Elvis na cobrança, Roger Williams. Goleirão, Kaique França conhece bem quem vai bater, já arma sua barreira com 3 homens, autoriza o outro gaúcho, Elvis pra bola, perna direita, bateu!
bateu, encaixa, firme, Kaique França, Vladimir. Olha, minuto depois, nova falta para a Ponte, de novo na bola, Zé Elvis. E de novo quem segurando, hein, Roger Williams? Elvis de novo, é mais uma falta perigosa para a Ponte, um pouquinho mais para trás da posição da cobrança anterior. Vai ele, 2 na barreira, gol da direita, partiu Elvis, perna direita, bateu, defendeu de novo, Kaique França, nesse duelo particular entre ambos. O Tigrão falou, recuou pro Kaique França, dessa distância não dá. Aí a Ponte empatou 47 com o Gé, vamos pro segundo tempo, 50 segundos, mas a enfiada de bola do Elvis pro Gé é uma coisa sensacional. Uma coisa milimétrica, bem trabalhada, bem pensada, deixou o Gé, ele ganha nas costas da zaga, não estava impedido não, tudo normal. No lançamento do Elvis, o Gé já ganhou na corrida, nas costas da zaga, fica aí na entrada da área, chuta que não chutou muito forte. E o que foi que aconteceu, Roger Williams? E lá vem, o Elvis já soltou a frente pro Gé, vai bater pro gol, vai fazer, bateu, Kaique França pega o goleiro. Com menos de 1 minuto, a Ponte quase vira o jogo, Catarino. 16 minutos, Gé de novo batendo, entrada da área. Vamos lá, Roger Williams. Já toca essa bola lateralmente, abrindo para o João Gabriel. Bolão para Elvis, soltou tudo de primeira. Pra Gé, dominou a entrada da grande área, bateu pro gol. Espalma, Kaique França. Era o gol alvinegro desenhado, Catarino. Uma bola bem trabalhada, viu? Trabalhou bem aí, 3, 4 jogadores, sobrou pro Gé, chutou, Kaique França na fita. Vamos lá, depois 36, esse é o lance principal. O Sérgio Rafael, zagueiro da Ponte, dá um chutaço pra frente, mas conscientemente lançando o Gé. O Gé, ele estava marcado, a bola sobrou pro Alisson Cassiano, a bola era do Alisson Cassiano. O Alisson Cassiano, quando foi recuar pro Kaique França, ele se atrapalhou, ele furou, caiu e o Gé ficou com ela sozinho, na entrada da área, só que não estava frontal. E aí chuta a bola, bate na rede lá de fora, mas depois no replay, defesa do Kaique França, ele tocou, né? Propiciando o escanteio, 36. Será que foi a defesa do jogo, hein, Roger Williams? Falhou o zagueiro, já na boca do gol, vai pintar a virada, bateu, é gol! Não, bola bateu na rede pelo lado de fora! Eu vi essa bola lá dentro também. Eu vi a bola entrando e eu acho que todo mundo viu. Pra sorte do Leão, ela não entrou, que falha do Alisson Cassiano. E a finalização certeira, mas defesa ela do Kaique, engana todo mundo. O Kaique foi assim na unha pra tirar essa bola. Eu vi ela lá dentro, Catarino. Incrível. Bom, depois, 2 minutos depois, o Sport faz 2-1 com o Fabrício Domingues. Depois, 49, Pedrão expulso. E a 53, o Titi Ortiz, 3-1. Oi, vamos lá. Oi, CH, qual foi a defesa do jogo? Edu, eu fico com, apesar do gol perdido, né? Mas teve a defesa do Kaique França. Esse lance que o Gé tinha tudo para fazer o segundo gol, a partida estava empatada. Para mim, essa defesa do Kaique França no gol perdido pelo Gé, Edu. Muito bem, e para você, ô Tigrão? Esse último lance, milagre, defesa portentosa do grande goleiro que é o Kaique França. O Gé bateu, né, no alto para fazer o gol e o Kaique, com a sua envergadura, conseguiu defender. Lance que o Roger Williams quase narrou assim. Falhou o zagueiro, já na boca do gol, vai pintar a virada, bateu, é gol! Não, bola bateu na rede pelo lado de fora! Eu vi essa bola lá dentro também. Eu vi a bola entrando e eu acho que todo mundo viu. Pra sorte do Leão, ela não entrou, que falha do Alisson Cassiano. E a finalização certeira, mas defesa ela do Kaique, engana todo mundo. O Kaique foi assim na unha pra tirar essa bola. Eu vi ela lá dentro, Catarino. Incrível, bela defesa. Muito bem, essa foi a defesa do jogo. Olha, continua o Palmeiras perdendo, hein? Palmeiras perdendo no Allianz Parque para o Vitória, 1-0. Deixa eu ver quanto tempo tá esse jogo aqui. Allianz Parque... 33. Quanto? 33 do segundo tempo. 33 do segundo tempo, 1-0 Vitória, hein? Thiago Carpini, né? Treneiro do Vitória. A gente volta já, o Tigrão... Thiago Carpini Siebert. A gente volta já, hein, com o Gabarito, agora 20h40. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Baixamos todos os preços para zerar nosso estoque. A meta é vender 89 neste fim de semana. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxista, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Gabarito do jogo. Gol do Criciúma, hein? Gol do Criciúma, 37 segundo tempo, Bolazier. Lá em Caxias, Juventude 1, Criciúma 2, os dois do Criciúma de Bolazier. O Luiz Oyama marcou para o Juventude. Continua Bahia 1, Inter 0. E no Parque Antártica, segundo tempo, de 1-0 para o Vitória. Palmeiras perdendo, estamos com 37 segundo tempo, né? Vamos lá então, o Gabarito, começa com você, o CH. Sport 3.1, né? Gabarito do jogo e melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo bom, movimentado, melhor o segundo tempo, Edu. E pra você, o Tigrão? Jogo bom, melhor o segundo tempo. Pedro Rocha, vamos lá. Defesas do Pedrão, grandes defesas, quando nós vamos vir aí, não teve. Vem comigo essa daí. Oi? Vem comigo essa, por favor. Não, perfeitamente, vamos lá. Nota 0 então para ele. Ó, Vitória vai fazer o segundo. Fez. Olha aí. 38 do segundo tempo, 2-0 pro Vitória. Mateuzinho. Aí, Edu, tá bem, hein? Ligadíssimo, hein? 2-0 pro Vitória em pleno Allianz Parque. Edu, nota 0 pro Pedro. A Ponte ainda tinha chances de se recuperar. Ele fez uma boa defesa. O jogador do Vitória dividiu com ele ali próximo da trave, houve o contato, é verdade. Eu acho que o VAR vai anular, hein? Houve uma falta aí em cima do jogador do Palmeiras na origem. Só que aí é Palmeiras, né? Aí ele vai lá e fala anulado. Mas lá era Ponte. Aí não, aí segue o jogo. Houve a falta sim, eu acho que o VAR vai revisar
na origem da jogada e vai anular o gol. Pedrão, nota 0, desequilíbrio total emocional. A Ponte tinha chances no jogo, ele foi expulso, agrediu, foi bem expulso. Quero dizer que aí o juiz acertou, ele foi bem expulso e prejudicou o time da Ponte. Nota 0, tem que ter um pouco mais de equilíbrio emocional e profissionalismo. Muito bem, Pedrão expulso aos 49 do segundo tempo, estava 2-1 Sport, depois a Ponte tomou 3-1. Ô, CH, vamos lá, o menino João Gabriel, né? O Tigrão fez uma observação, aliás, foi o João Gabriel que sofreu a falta, que o Elvis cobrou a 47 na cabeça do Gé Pimba, 1-1, empatando. Mas o Tigrão falou uma observação, não sei se foi você, o João Gabriel, ainda, claro, tá começando, é início, menino da base, foi, acho que validado. Gol? Validado. 2-0 pro Vitória. E o João Gabriel, CH, foi a 6ª partida dele, né? A 4ª esse ano, menino da base e tal. E não sei quem estava ajudando, né? O João Gabriel, pelo lado direito lá. E aí, João Gabriel, como é que foi? Conceito regular, Edu. Matheus Silva e Sérgio Rafael. A dupla de zagueiros começa com o Tigrão. Lembrando que o Matheus Silva levou o 3º amarelo. No primeiro gol, né? O Sérgio Rafael, ele cortou... cortou errado, né, Tigrão? Sobrou pro Fabrício Domingues. Ele rebateu pra frente da grande área. Isso, rebateu. Você tem uma fase incrível para descrever. Exatamente, ele rebateu, né? Teve alguns cortes e tal, o Matheus Silva. E aí, Tigrão, o que você achou de Matheus Silva e Sérgio Rafael? Mas fora esse detalhe aí que acontece, eu acho que jogaram bem. O Sérgio Gabriel é um zagueiro firme, né? Um zagueiro com técnica para sair jogando. Matheus Silva bem também. Eu achei que foram bem os dois. Conceito bom para os dois. E para você, CH? Gostei da dupla. Conceito regular, Edu. Igor Inocêncio, CH, jogou o tempo todo. Aliás, ele fez um belo gol aí contra o Vila Nova. E aí? E hoje o Igor Inocêncio? Deveria ser mais acionado. Não foi. No primeiro tempo foi atrapalhado pelo parceiro de frente dele. Conceito regular. A dupla de volantes, Dudu Vieira e Castro. Castro jogou o tempo todo. Dudu Vieira saiu a 41 do segundo tempo, entrou o Renato, que terminou no gol, porque o Pedrão expulso, não podia mais alterar. O Renato foi pro gol, né? E o Castro, você, Tigrão, a 15 do segundo tempo, fez elogios, né? Estou gostando do Castro, né? E o Dudu Vieira, ele erra na origem. No primeiro gol, ele que erra na origem, Dudu Vieira. Porém, o Dudu Vieira fez um corte sensacional, providencial, há 29 minutos, foi 5 minutos depois do gol. Porque a Ponte perdeu uma bola, escanteio do Elvis, cobrou um contra-ataque terrível e o Dudu acabou lá atrás salvando. Essas e outras, a dupla de volantes. Olha, a Ponte tinha 3 volantes pendurados, né? Emerson 1, Emerson 2 e Ramon Carvalho. É difícil pro treinador. Ele montou com o que tinha, eu acho que funcionou. Regular pro Dudu Vieira e conceito bom, craque do jogo, surpreendeu hoje, inclusive na fluência, na distribuição, na organização do meio-campo, Castro. Castro bom, Dudu Vieira regular. CH, Dudu Vieira e Castro. Castro, craque do jogo, jogou muito bem, marcou, deu desenvoltura, conceito regular. Dudu Vieira, péssimo. Olha, eu sigo com você, CH. Everton Brito, que veio da Inter de Limeira, 3º jogo dele, primeiro como titular. Ele foi até 22 no segundo tempo. Você disse aí no primeiro tempo que ele não foi bem. Mas no segundo tempo você foi o primeiro a falar, olha, Everton Brito melhorou bastante e tal. E você vê, ele fez uma jogada, né? Finalmente, aos 19 do segundo tempo, anotei aqui. O Everton Brito fez uma boa jogada, foi uma triangulação aí. A Ponte finalizou, o Gé finalizou e foi por cima do gol, né? Mas depois ele saiu. Quando ele estava esquentando, acabou saindo. Aí entrou aí esse menino Iago Dias. Vamos lá, Everton Brito. Você comentou exatamente o que aconteceu. O primeiro tempo desligado, o segundo tempo voltou bem. Aí foi uma opção do treinador. Eu acho que ele ganha o conceito regular, melhorou no segundo tempo. Elvis, ele deu assistência para o primeiro gol e bateu uma falta lateral na cabeça do Gé. O passe que o Elvis deu a 50 segundos, segundo tempo, para o Gé, colocando ele para ganhar da zaga na corrida... E chutou, e o Kaique França acabou defendendo, né? Com uma passe milimétrico sensacional. Essas e outras, o menino Elvis jogou o tempo todo, Tigrão. Conceito bom, mais uma vez, grande apresentação. Matheus Regis jogou até 27 segundo tempo.
Olha, CH, eu notei, foi uma finalização que ele deu no primeiro tempo, né? Chutou por cima. O que você achou do Matheus Regis? Então, Edu, ele se esforça bastante, ele se desgasta muito ajudando na marcação. Com a bola nos pés, ele precisa ser um pouco mais objetivo e participativo. Hoje leva regular, mas não é que jogou mal, não. Regular, mas precisa jogar um pouco mais com a cabeça e menos com as pernas. Tigrão, e o Gé, hein? Jogou o tempo todo, autor do gol, né? Gol de empate, gol de cabeça. Ele tem 22 gols em 61 jogos pela Ponte. Teve 2 ou 3 finalizações que o Kaique França pegou, fora que ele chutou para fora. Bem participativo. Gé, hoje. Fez um belíssimo gol de cabeça, gol de empate da Ponte, mas no segundo tempo ele teve 3 bolas para matar o jogo. Uma ele poderia ter servido o João Gabriel, outra ele poderia ter servido o Igor Inocêncio, mas o centroavante é guloso, né? Centroavante é artilheiro, ele tem que fazer, ele tem a necessidade de botar para dentro, ele vive de gols e ele finalizou as 2. E a melhor opção não era finalizar, era rolar para o jogador no primeiro lance, diagonal do lado direito, segundo lance, diagonal do lado esquerdo. Ele, claro, tinha condições de chutar, mas poderia ter rolado para um jogador que não tinha marcação e que entraria na cara do goleiro. Não vou criticá-lo por isso, eu acho que o centroavante tem que ser ambicioso sim, e nessa última bola que, aliás, foi a defesa do jogo, eu acho que ele chutou bem, né? Ele manda um canudo e aí é mérito desse goleiro espetacular que é o Kaique França. Mas o gol do Gé foi espetacular, subiu, movimentou o pescoço no ar, consciência, tirou do goleiro, ela ainda bate no pé da trave e entra. Um golaço, gol de empate da Ponte ainda no primeiro tempo. Para mim, boa atuação do Gé, conceito bom. CH, para deixar registrado, foi 3-1 pro Sport, tá, gente? Sport 3.1. Os que entraram, o Renato entrou no finalzinho, no lugar do Dudu Vieira, terminou como goleiro, porque o Pedrão foi expulso. Iago Dias no lugar do Everton Brito e o Dodô no lugar do Matheus Rez. Só deixar registrado que teve um lance a 28 segundo tempo. O Iago Dias, ele pega uma bola que o Alves roubou lá no meio de campo. É uma sobra. Iago Dias, ele penetra, dribla e cruza. E o Dodô, que tinha acabado de entrar, acabou perdendo, chutou pra fora, tá? Se você vai querer comentar alguma coisa, os que entraram, senão vamos para o Nelson Batista hoje, CH. Não, tá comentado, Edu. Segue em frente. Nelson Batista, então, por gentileza. Acho que fez um bom trabalho, ele escalou o que ele tinha à disposição, o time melhorou no jogo fora de casa, ele ajustou o time no intervalo do jogo. Agora, o time dele perdeu de 3-1. Você pode explicar isso ou aquilo, mas perdeu de 3-1. Então, eu não posso dar um conceito bom. Mas eu gostei do trabalho dele. Hoje, o conceito, na minha maneira de ver, é regular para o Nelsinho. Até amanhã, CH. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tá 2-0, vitória 46 no segundo tempo. Teve um jogador expulso nesse momento. É o José Breno, volante. De quem? É do Sport, né? Do Sport. Do Vitória. Do Vitória, José Breno, né? Expulso. E bem expulso. Deu uma solada no joelho, deslealmente, perigosa do jogador do Palmeiras. Bem expulso. Ô Tigrão, o Nelson hoje não contou com o Emerson, que veio da Inter Limeira, com o Emerson Santos, que já estava na ponte, não contou com o Ramon Carvalho, não teve o Gabriel Risso, lateral esquerdo argentino, Luiz Aquim, zagueiro, faz tempo sumiu, voltou da Copa América, mas ninguém sabe. Gabriel Novaes, atacante, se recupera aí da fratura que teve no braço, já está treinando e tal, vai demorar um pouquinho. Enfim, acabou escalando aí mais uma vez o Igor Inocêncio na lateral esquerda, João Gabriel, menino na lateral direita, dupla de zaga, aquela mesma contra o Vila Nova, alterou no meio, entrando com o Everton Brito, que é atacante, veio da Inter Limeira e não com o Dodô, que era a sua preferência. Enfim, na frente, Regis e Gé, não tinha que mexer, mexe muito pouco, porque também não tem opção. Você vê que Renato e Iago Dias e Dodô que entraram, se você pegar todo o banco, é o que a Ponte tinha de melhor mesmo, né? Essas e outras aí, demorou para entrar no jogo, a Ponte empatou no final do primeiro tempo, fez um belo segundo tempo, aí tomou o segundo gol, essas e outras. Nelsinho Batista. Primeiro tempo, achei que o time demorou um pouco para acreditar, para ter vontade de ser feliz, né? Para ir para cima, para fazer um jogo mais propositivo. Aí de 35 minutos para frente, eu acho que a Ponte voltou para o jogo, a Ponte acreditou nas suas possibilidades
empatou a 48, foi para o intervalo empatando, e aí fez um grande segundo tempo. Para mim, eu não analiso por resultado não, tá? Analisar por resultado, não precisamos comentar mais futebol. Basta a gente ver o resultado e dizer, ó, foi melhor o treinador que ganhou e foi pior o treinador que perdeu. Aí é só resultado. Eu não sou comentarista resultadista. Eu gosto de comentar desempenho. Hoje a Ponte fez uma grande partida, enfrentou um dos postulantes ao acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport tem um orçamento enorme, trocou de treinador, está aí se realinhando. O Guto Ferreira estava lá nas tribunas e a Ponte fez um segundo tempo de time grande. Fez um grande jogo, criou grandes oportunidades, envolveu o Sport, mandou no jogo, comandou o espetáculo e foi uma postura diferente, que a gente está cobrando há muito tempo. Independentemente do placar, que para mim é 2-1, né? Mas se a súmula disser que é 3-1, não muda nada, independentemente da derrota. Hoje foi uma derrota que o torcedor da Ponte sabe, que o time mostrou poder de reação e que o placar é enganoso. E o conceito do Nelsinho hoje, dele e dos seus comandados, sobretudo pelo segundo tempo, é conceito bom. Edu. Opa, pronto, já estava ligado, né? Eu tô aqui no site da CBF, deixa eu ver se saiu a súmula. Quando tem o resultado já, porque já tem a súmula. Não tem o resultado aqui no site da CBF. Vou clicar aqui, detalhes do jogo. Deixa eu ver se tem aqui. Vai ter que abrir. Abriu, vamos lá. Alteração, escalação, não tem. Não tem aqui os documentos. Quando tem a súmula, aparece documentos. E não tem a súmula meio complicada para fazer, eu acredito, até explicar tudo o que ele fez aí, demora um pouquinho, né? Mas normalmente, às vezes, nesse horário, às vezes, se o jogo for assim, tranquilo, às vezes a súmula já aparece aqui. Ele sabe o tamanho da lambança que ele fez, ele sabe o tamanho da repercussão negativa, da polêmica que ele criou. Agora ele vai ficar, não é mais árbitro, ele é funileiro, né? Fica arrumando aquela lataria ali, toda batida. Essa foi a atuação dele, vergonhosa, ridícula, abaixo da linha da pobreza da qualidade. Edu. Tá, um abraço, bom final de semana, bom domingo, Tigrão. Obrigado, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Olha, 51 minutos, segundo tempo, no Palestra, Palmeiras 0, Vitória 2. Terminou, Juventude 1, Criciúma 2. E no intervalo, Bahia 1, Internacional 0. 21h30, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo, tá? Na Série B, ontem, Ituano 0, Vila Nova 0. Hoje, Mirassol 1, Operário 0. Coritiba 1, Chapecoense 0. Sport 3, Ponte 1. Tá bom? Daqui a pouco o Índia acabou. Vamos ouvir aqui o Nelson Batista? Vamos lá? 20h58, essa é a primeira na Coritiba do Nelson Batista. Primeiro do jogo. Isso. Professor Nelsinho, atuação da nossa equipe hoje da Ponte Preta, primeiro tempo, segundo tempo, avaliação do contexto em geral. Bom, eu acho que nós sofremos assim uma pressão no início do jogo, que já era esperado, né? Nós se preparamos para isso, nos seus 25 minutos, quase 30, nós não estávamos conseguindo, estávamos fazendo uma marcação, mas não estávamos conseguindo sair para o contra-ataque. Mas a partir do gol deles, nós crescemos, né? Sofremos o gol e crescemos no primeiro tempo, terminamos o primeiro tempo com 1-1 e jogando melhor do que no início do jogo. No intervalo nós corrigimos alguns detalhes que ajudaram a melhorar a produção da equipe no segundo tempo, né? E também com as alterações, alguns jogadores desgastados já, porque nós tivemos aí essas 3 partidas com viagens longas, mas é aquela coisa do futebol, né? Futebol não existe justiça. Nós tivemos chance aí, várias chances para matar o jogo e deixamos escapar. Acabamos sofrendo o gol no final, né? E eu acho que foi o melhor jogo que nós fizemos
né? Fora do Moisés Lucarelli. Um jogo bastante consciente, bastante determinado e com qualidade, né? Faltou só a definição. A arbitragem nessa partida prejudicou a Ponte Preta no entendimento de todos. Qual é a avaliação do professor para essa partida, outros jogos que a Ponte Preta já teve e o momento da arbitragem no futebol brasileiro? Olha, eu acho que o momento da arbitragem é um momento que é muito confuso, né? É o VAR que avisa, quando o VAR que decide, né? Então é um momento assim muito confuso. Hoje, principalmente, um árbitro com um currículo assim bastante curto, né? Nós vimos isso antes do jogo e já ficamos até um pouco receoso, né? E durante o jogo, né? A gente sentia que era um árbitro indeciso, né? Que se você falar prejudicou no placar, não, mas é um cara que não soube levar o jogo com mais tranquilidade. Para a próxima partida, a Ponte Preta tem alguns desfalques por suspensões, no caso do Pedro expulso, o Matheus terceiro amarelo, alguns jogadores que saíram com queixas. Semana inteira, após uma semana desgastante com 3 jogos em 7 dias, com longas viagens. Preparação fundamental e a montagem da equipe para o Avaí, com o retorno dos atletas. Eu vejo assim, eu vejo que a gente perde jogadores importantes, mas a gente vai receber também jogadores importantes, né? Talvez em outras posições, né? Eu acredito que a gente vai montar uma equipe em condições e dentro do Moisés Lucarelli buscar um resultado positivo. Muito bem, perguntado o que fora sobre a arbitragem, Nelsinho, claro, experiente no que é polêmica, só para quem está sintonizando agora, né? A Ponte perdeu de 3-1, então o lance polêmico estava 2-1. O Sport marcou o segundo gol a 38, 2-1, tá? Então o Sport 1-0 aos 24 primeiros tempo com o Fabrício Domingues, aí o Gé de cabeça empatou a 47, vai para o segundo tempo, e aí a 38 minutos o Fabrício Domingues de novo, um chuta bem esse cara aqui, 38, 2-1. Aí a 49 o Pedrão, o goleiro da Ponte é expulso. Aos 53, era o último minuto, o Sport marca o terceiro gol, com o Titi Ortiz. E com o Renato no gol, atacante, a Ponte já fez as alterações. O Renato, que tinha acabado de entrar, foi pro gol. Mas na origem da jogada, claramente, visivelmente, o Gé sofreu uma falta. Ele sofre a falta, lá na frente, o Sport pega a bola, trabalha, tem um contra-ataque e surge o terceiro gol. E o VAR mostrou 3, 4, 5 vezes pro árbitro, ele não deu a falta no Gé. Mas o cara pisa, né? Se não me engano foi o Lucas Lima. Pisa no pé do Gé. Ele não deu a falta. Lucas Guimarães, do Rio Grande do Sul, confirmou o gol. E aí ele fez um sinal que ninguém entendeu. A gente ficou dependendo da televisão aqui, da internet. A televisão também não mostrava e tal. A gente não sabia se tinha sido gol ou não. Ele faz um gesto e termina o jogo. Qual que é o problema aí? Se foi falta, o que acontece? Ele teria anulado o gol do Sport e a Ponte tinha que cobrar essa falta. E a Ponte é o Elvis. Esse que é o grande problema, mas ele confirmou o gol e encerrou o jogo. Quer dizer, a gente ficou sabendo bem depois que ele tinha encerrado o jogo. Que tinha encerrado o jogo, a gente estava sabendo. Mas que foi 3-1, uma coisa impressionante. Olha, terminou no Allianz Parque, Palmeiras 0, Vitória 2, tá? Vamos pro Indiaca Bola? Depois em rede a gente entra com o apito final deles, 21h04. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Olha, começando pelo brasileiro da Série B, nós tivemos ontem Ituano 0, Vila Nova 0. Nesse sábado, 3 jogos encerrados, Mirassol 1, Operário 0, gol do Negueba. Lá em Curitiba, Curitiba 1, Chapecoense 0, gol do Lucas Ronier, a 16 do segundo tempo. O Curitiba chegou a fazer o segundo gol com o Brandão, mas foi anulado pelo VAR, tá? E o Curitiba mandou embora o técnico Fábio Matias, depois tomou 4 do Santos na Vila 4-1. E o Jorginho está sendo procurado, né? Ex-lateral do Flamengo, pentacampeão com a seleção na Copa 2002 e tal. O Jorginho, aquele do Flamengo mesmo, treineiro, hoje, faz tempo, né? Foi vice-campeão da Sul-Americana com a Ponte, 2013, o Jorginho sendo procurado aí pelo Curitiba. Bem, você curtiu aqui a Sport 3.1. O Sport faz 1-0 com o Fabrício Domingues a 24 primeiro tempo, já empatou a 47, 1-1 de cabeça. Segundo tempo, 38 minutos, Fabrício Domingues, 2-1, 49, o garoto Pedrão da Ponte é expulso e aos 53, Titi Ortiz, 3-1. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Amanhã, 16 horas, Guarani Brusque. Lembrando que o Pintado não é mais o técnico do Guarani. Foi demitido ontem à noite. 18h30 amanhã, no Independência, América e Ceará. 18h30 em Maceió, CRB e Santos. Na segunda-feira, 18h30, Paysandu e Novo Horizontino. E na terça-feira, que só na terça vai terminar a rodada, às 21 horas, Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto. A partida Goiás e Amazonas não vai acontecer nessa rodada, não tem data ainda. Tá? Bom, e fica uma bagunça, porque são equipes, o Sport, depois da rodada, vai ficar com 2 jogos a menos. É uma bagunça, vários jogos aí que não aconteceram ainda. Né? Estamos na 18ª rodada, né?
Olha lá, o Sport é o quarto colocado nesse momento, mas tem 2 jogos a menos. E o Guto Ferreira é o novo técnico do Sport, assistiu das tribunas. Hoje o Sport foi dirigido internamente pelo César Lucena, né? O Sport demitiu aí o argentino Mariano Sosso. Então vamos lá, Santos em primeiro com 32, joga amanhã. Em segundo, Mirassol, 29. Em terceiro, Vila Nova, 29. Em quarto, Sport, 28. Em quinto, América, 28. Em sexto, Novo Horizontino, com 27. Em sétimo, Operário, 26. Oitavo, Goiás, 25. Em nono, Ceará, 25. Em décimo, Avaí, 24. Em 11º, CRB, com 23. Em 12º, A Ponte, 23. Em 13º, Curitiba, 23. Em 14º, Paysandu, 23. Em 15º, Amazonas, 21. Em 16º, Chapecoense, com 19. E os 4 últimos. Em 17º, Botafogo, 18. Em 18º, Brusque, 18. Em 19º, Ituano, com 13. E na 20ª colocação, Guarani, com 8 pontos ganhos. A diferença do Guarani para Chapecoense, o primeiro fora, 19, né? Uma diferença aí de 11 pontos. Bom, situação da Ponte. A 12ª com 23. O Curitiba ganhou, encostou 23, mas não ultrapassou a Ponte no critério Gols Pro. O Paysandu vai jogar, né? Vai jogar na segunda-feira em casa com o Novo Horizontino. Se vencer, ele faz, ou se empatar, né? Se empatar, já vai ultrapassar a Ponte, tá? O Amazonas iria jogar com o Goiás. A partida não vai acontecer. Chapecoense. A Chapecoense já jogou, né? Chapecoense perdeu pro Curitiba 1-0. A Ponte só pode perder uma posição pro Paysandu, tá? Mas jogos a menos. Que nem, por exemplo, o próprio CRB vai ficar com um jogo a menos. E assim vai. O próprio Operário, né, também. Então são equipes que ficam aí com jogos a menos. Tem esse detalhe também, tá? Bom, deixa eu ver, vamos lá, vamos pro Brasileirão? Brasileirão, Palmeiras perdeu, hein? Perdeu pro Vitória, Thiago Carpini ganha corpo. Mas deixa eu ver o Vitória, com essa vitória, né? Dá uma escapada legal, deixa eu ver aqui. O Vitória é o primeiro fora da zona com 18. Saiu da zona de rebaixamento de Vitória, mas é o tal negócio, Cuiabá vai jogar, o Grêmio vai jogar. Mas no saldo, o Grêmio pode fazer 18, 5-5 de vitória. O Grêmio pode ultrapassar. Bom, é o seguinte. Tivemos Palmeiras 0, Vitória 2, gols de Osvaldo aos 6 do segundo tempo e Mateuzinho aos 37. Lá em Caxias, Juventude 1, Criciúma 2. Bolazier 1-0, Criciúma 11 segundo tempo. Luiz Oyama empatou para o Juventude e aos 37, Bolazier de novo. O gol da vitória do Criciúma. Ele tem dupla cidadania, esse Bolazier. Ele nasceu no Congo. No Congo ele nasceu e ele tem cidadania francesa e inglesa. Tá vendo? Bolazier, muito chique. O Bahia vence 1-0 o Internacional. Gol do Davi Duarte. Gol a 12 do primeiro tempo, né? Tá no intervalo. 21h30, Botafogo e Cruzeiro. 21h30, Fortaleza e São Paulo. Uma aguinha, né? Desculpe, uma aguinha aí, porque tempo muito seco, né? Derruba a gente, né? Bom, deixa eu ver. Nós teremos no Brasileirão, amanhã, 21h30, 2 jogos daqui a pouco. Repito, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. E amanhã, 11 horas, tem Bragantino e Fluminense. 16 horas, Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense. 19 horas, Arena Condá, Grêmio e Vasco. 19 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. E 19 horas, Cuiabá e Atlético Paranaense. Botafogo líder com 40, Flamengo tem 37. Botafogo daqui a pouco joga, né? Botafogo e Cruzeiro. Então Botafogo líder 40. Em segundo, Flamengo 37. Em terceiro, Palmeiras 36. Em quarto, Bahia com 34. Por enquanto, né? Vai ganhando o Bahia do Internacional. Fortaleza, quinto colocado com 33. Em sexto, Cruzeiro, 32. O São Paulo é o sétimo com 32. O Red Bull Bragantino, nono com 25. O Corinthians é 15º com 19. O Vitória, 16º com 18, repito, ganhou do Palmeiras. Cuiabá, os 4 últimos, Cuiabá 17, Grêmio 15, Fluminense 14 e o Atlético Goianiense é o último com 12, né? Bom, deixa eu ver, o Cuiabá
Cuiabá vai jogar? Cuiabá vai jogar. Cadê o Cuiabá? O Cuiabá pode ultrapassar o Vitória, né? O Cuiabá pode ultrapassar o Vitória. Deixa eu ver aqui. O Cuiabá. Amanhã. O Cuiabá pega o Atlético Paranaense, né? Se vencer, o Vitória entra de novo na zona de rebaixamento. O Grêmio. Se o Grêmio vencer, dependendo de quanto, também encosta no Vitória e pode ultrapassar no saldo. Tem esse detalhe também, tá? O Fluminense tem 14 pontos, é penúltimo. O Vitória é o primeiro fora da zona com 18. Não vai ser dessa vez que o Fluminense vai sair, mas vai pegar o Bragantino. Vai ser 11 horas o jogo, hein? Repito, 11 horas lá em Bragança. Essa situação aí do Brasileirão. Deixa eu ver aqui o brasileiro da Série C. O brasileiro da Série C tem 2 paulistas, né? O São Bernardo e a Ferroviária. São Bernardo joga amanhã, 16h30 em Natal contra o ABC. E na segunda-feira, em Araraquara, 20 horas, Ferroviária e Londrina. Ferroviária e Londrina, tá? A Ferroviária, o técnico Vinícius Bergantin, ele foi trabalhar com o Tite no Flamengo. E a Ferroviária contratou Júnior Rocha e chegou a dirigir o Guarani aqui esse ano, um pouquinho ficou, não deu, saiu da Inter, dirigiu o Guarani. E agora Júnior Rocha, contratado como técnico da Ferroviária. A Ferroviária é a única invicta da Série C. Repito, segunda-feira, Ferroviária e Londrina. O Claudinei Oliveira, né? Técnico do Londrina, também dirigiu o Guarani esse ano. Então são 2 ex-técnicos do Guarani se encontrando na segunda-feira em Araraquara. Olha, Ferroviário 1, CSA 1. Segundo tempo lá em Fortaleza. Segundo tempo, Tombense 1, Atlético também 1, Atlético do técnico Roger, ex-atacante da Ponte. Deixa eu ver o que mais se tem aqui, jogos encerrados. Aparecidense 0, Ipiranga 0, Figueirense 1, Remo 0, Sampaio Correia 1, Náutico também 1, tá? Nós teremos amanhã Ipiranga e Botafogo da Paraíba, ABC e São Bernardo, Caxias e São José, Confiança e Volta Redonda, e Aparecidense e Floresta jogando amanhã também. Repito, segunda-feira, Ferroviária e Londrina lá em Araraquara. Além de ABC e São Bernardo amanhã, 16h30. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Já foi a primeira fase, agora o que acontece? Agora é mata-mata. Cada um pegou o seu. Começou com 64 equipes, a Série D. São 8 equipes de 8 grupos de 8 equipes. 4 de cada se classificaram e ficaram 2 paulistas, o Água Santa e a Inter de Limeira. O São José não se classificou, aliás fez um péssimo campeonato. O Sérgio Guedes era até o São José e acabou terminando seu vínculo com o São José, o Sérgio Guedes, tá? Então é o seguinte, como é que foi a Inter de Limeira? Jogou em Santa Cruz do Sul, onde pegou o Avenida da cidade de Santa Cruz do Sul. Terminou há pouco, Avenida 0, Inter de Limeira também 0. Sábado que vem é em Limeira. Quem ganhar se classifica. Se der empate é pênalti. O Água Santa, em Diadema, recebeu o Brasil de Pelotas. Água Santa 1, Brasil de Pelotas 2. Domingo que vem, dia 4 de agosto, o jogo vai ser lá em Pelotas. E o Água Santa tem que vencer para ir para pênalti ou vencer por diferença de 2 gols ou mais para se classificar, tá bom? Muito bem, Esporte 3.1, você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Meus amigos, final do apito final. Roger Williams narrou Esporte 3.1, o CH e Tigrão comentaram e Vladimir Catarino nas reportagens, tá? Amanhã a gente vai abrir 14h30, o Concentração, 16 horas, o Leandro Borges narra aqui Guarani, no Brinco de Ouro, 16 horas, o Guarani jogando contra a equipe lá de Santa Catarina, né? Guarani e Brusque, tá bom? 16 horas vai começar, a gente começa aqui 14h30.
Muito obrigado à equipe técnica, Gil Kleber, Pedro Piscinato e Lucas Pessoa. Meus amigos, vamos em rede nacional com o apito final depois de Palmeiras 0, Vitória 2. Oi? Ah, já tá em Fortaleza. Ah, é verdade. Opa, não, é Fortaleza e São Paulo. Já começou? Não, né? É 9h30. Daqui a pouquinho vai conhecer. Então vamos em rede nacional com Fortaleza e São Paulo. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite. Até amanhã, 14h30. Eu volto. Se Deus quiser. De Olimpíadas, o Brasil com algumas derrotas e algumas vitórias, por que não? No vôlei de praia ganhamos da dupla do Marrocos, mas no basquete perdemos para a França, um jogo pegado que o Brasil até começou jogando bem, mas depois perdeu, levou a virada e acabou perdendo de 12 pontos. No vôlei também não tivemos grandes chances